Muito bom dia. Agora são 3 horas. PY2EXU, Paulo, transmitindo por São Paulo, proximidades aeroporto de Congonhas, frequência 146.410 MHz, FM no direto, é o nosso Clube de Radioamadores de São Paulo, CRASP, como Charlie, Romeo, Alfa, Sierra, Papa. Iniciando mais uma edição. Hoje, domingo, dia 12, teremos aí nosso time das 3 ao meio-dia, mais de 9 horas de QAP. E também estamos ao vivo via internet, ok? Quem acompanha a Rádio Frequência também poderá acompanhar via internet, ok? Dá bom dia aqui para o nosso amigo Luiz. Grande abraço e um bom domingo, tá bom, Luiz? Tudo de bom aí pro amigo. Obrigado aí pelos votos e vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bulbs with no wires. That's the way he did it. Yeah, hold that for a second. The internet. So here we have a display of mobile telephone technology over the years. Starting back in the 40s, the 2 chassis receiver and transmitter, even has a dynamotor, that big black thing in the middle. It's one of the early Harris low band mobile telephones. What's really interesting is that this one here was the first cellular and mobile. This was built and designed by AT&T. They got Oki data out of Japan to build 100 radios, and it was controlled with the Bell Labs computer on the bottom. So this was the first, as we know, cell phone or mobile phone. And it's serial number 1. And over here is, basic handhelds, including one of the original brick types, and a collection of the more modern handhelds, including an Iridium satellite phone. At some point. So now we're looking at the Armstrong exhibit, and got a lot of his early work here. So this is his first regenerative receiver, built in 1912. You can see the tube in the top, and the way the regenerative worked is a little bit of the output of the tube was fed back in, and that created it to amplify. If you did too much, it squealed, and that became a transmitter. And on the bottom shelf here is some of his original FM transmitter pine boards that were used up on the Empire State Building. That is before Sarnoff threw them out. Aren't familiar with Armstrong's history? It's well worth doing some Googling. It's very interesting. Inventor of the regenerative receiver, the super het receiver, and FM, both the transmitters and receivers. So very interesting pass. So this is a display of some of the early Marconi equipment, including the Marconi radio men, because Marconi owned all the equipment, leased it out to the ships, and supplied the operators. So here's a very early 1908, 1910 wire recorder. And what's interesting is that this handset that goes with it was on eBay about a month ago, and one of the members bought this for $13. Nobody else knew what it was. So here's the world's first vacuum tubes. The one on the left is the Fleming valve from 1905. The one on the right is the DeForest Audion tube from 1907.
So now we're in the military room. Here's World War I, looks like a field station. There's a transmitter out of an old British bomber, various receivers and things, and more of World War II era radios. And this is a transmitter out of a B-29, and a couple of these ended up in Russia. So they basically duplicated the transmitter. Okay. So to give an idea of kind of the restoration that they perform here at the AWA, this is the way they received this radio. And then one of their members completely rebuilt it and did a beautiful job. 1924 RCA prototype receiver. Here's a very early television camera, very rare. There's a 500-watt transmitting tube removed from a Japanese battleship. So this is the ham room with the spark gap and some of the early tube equipment. They progress up through the ages with columns. Bom dia aqui. Então, bom dia aqui pro Domingos. Grande abraço, hein, Domingos? Tudo de bom? Ótimo domingo. Também um baita abraço aí pro Luiz. Obrigado pelos votos, tá bom, Luiz? E pro Rafael. PY2EXU Romeo, Quebec Whisky. Também bom domingo, tá bom, Rafael? Demais corujas, via radiofrequência, via internet. A todos um grande abraço. Hoje, domingo, dia 12, nosso time das 3 ao meio-dia. Teremos mais de 9 horas de QAP. E lembrando, estamos com o nosso curso de CW, aula 25, ok? Quem quiser começar o curso, pode fazer lá na nossa playlist, tá bom? Não precisa esperar acabar o curso. A qualquer momento você inicia e é o mesmíssimo conteúdo, ok? Qualquer dúvida, download pra gente via radiofrequência ou via live ali no texto, ok? Um ótimo domingo a todos e vamos lá. Oportunidade com um bom dia. Very cool. See what 1,000 watts? 1,000 watts. Spark gap. And a collection of QSL cards. I even know a couple of people on that wall. It's kind of hard to see with all the reflections, but this is a blueprint from Marconi of the Olympic and Titanic, and it shows where the radio room was to be installed on the ship, as well as the antennas. Very cool, very rare. So here's a replica of the Titanic radio room. This is the receiving room. As accurate as they can build it. Some more equipment up on the wall here. The keys. And this is the 250 watt spark gap transmitter. And these big controls here would allow it to be switched between 6 different wavelengths. I mean, this was state of the art. And they have a few they call unusual tubes on display. The ones on the left are basically American design, and the ones over on the right here are more from Europe. They have a couple 100,000 tubes out in storage. So here's the little sound corner with a bunch of the original photographs. And up on the top, we have RCA, the little nipper. Let's take a listen to these old machines.
1910. How can I win sympathy? I'm hoping she'll soon need LOVE. Kind words are lost words since she found those crosswords that come between sweetie and me. Last night I rang the bell but saw no signs of life inside, so I got scared and walked right. It's 1930. Turn up the volume. Sure. Open the doors. Here's a display of early televisions, the rear projection. RCA, we got the various spinning discs. Here's a cabinet with the CRT facing up because the neck of the tube was so long. The mirror was used so you could watch it. So we have a 1927 homemade television receiver, spinning disc, and you kind of watch whatever image there was would show up through that lens. Here's a 1926 Dumont prototype. And in there would be where you would see the little picture. Here's a Jenkins spinning disc. This image would bounce off the mirror and appear on the front cabinet. Let's take a look at inside the telegraph office. For the telegraph office, this represents a typical small-town 1920s telegraph office. This desk, as you can hear, is actually operating. It's set up as a 4-wire desk. There are 4 wires coming to the desk. 2 of them are operational. The other 2 are at the moment connected to nothing. We're looking at eventually putting them to other locations within the museum. But the 2 that are running are actually connected to the internet. We have an internet telegraph system. On Saturday afternoons when I'm here, between about 2 and 3, I'll be chatting with people all over the world using it. Okay, this is very interesting, and thanks for all your time. And this will be up on YouTube here. Okay. Wow, so thank you much. I'm glad you enjoyed it. Okay, thank you. So we're in the teletype corner. Lots of various machines in here. And the one in the wood box was part of the White House, Moscow, Germany hotline. And over on the end here is a Model 28 waterfall multi-printer monitor set. Sheet. And so here's a Model 28. And these are really neat to watch the head move. And my friend in Rochester used to have one of these. And we would run them on 146.70 teletype bubble start back in the 70s. And that was neat. All sorts of old terminal units. Here's HALs. They were very popular. A Dumbtron with a scope showing the mark in space. And some other terminal units. ST5000. HAL teleprinter.
This is the Voice of America exhibit out of Delano, California. This equipment and a lot more was shipped here, delivered here on 3 tractor trailer loads. So they have one of the consoles here, basically kind of lit up and running. And in the background here is a 250,000 watt Collins shortwave transmitter. 1963. This is Arthur Schlesinger Jr. This is Ted Sorensen, Special Counsel of the President. This is David F. Powers, Presidential Assistant. And these are the transmitting tubes that are in the transmitter. Another view of the transmitter. This is the control panel. Shows kind of a schematic of the stages in the transmitter and all the controls and metering along those stages. Or indicator lights, I guess. And some of the backside of it. Some of the tuning equipment. Shelves here from the Dr. Berman collection from Switzerland. The 1935 Zenith Stratosphere radios. Only about 30 of these were built. These sold for $750 in 1935. And occasionally one of these appears on eBay now for asking price of around $80,000. Zenith, 1935 Stratosphere. 3 speakers, 25 tubes, $750. 1935 when a Ford 2-door coupe cost $500. This is more of the Dr. Berman collection. Big old Dumont television, 1948. Well, you were hot stuff if you had one of these, because I'm not sure what you were watching. More of his collection. When he passed away, this was all donated and shipped to the Antique Wireless Association. This is pretty unusual. This is a Strongberg Carlson made here in Rochester, New York in the 50s. All right. How'd you like to have one of those? Here we have a whole collection of Helicrafters. And it's just amazing. Including some test equipment, a Helicrafter signal generator, and a vacuum tube voltmeter. And then we got some ICOM here. Need some older equipment. National. HRO, yeah. National collection here. More shelves of radios and Collins. Kenwoods. Trios, table radios, Heathkit, HW16, all sorts of Heathkit. Here's a HW100, one of the most popular Heathkits probably ever sold. This, I believe, is a very rare receiver. It's a Collins 75-3C. More ham equipment, Hammerlands. It's like some CB. Oh, this is very, very cool. The way radios were built. You build it yourself. A little bit later on, you actually got into some metal chassis. Of course, everything was open. This is before TVI, television interference, was a problem. When television came along, we had to shield everything up. All right, look at the transmitting tube in there. Isn't that cool? This just came in. It was homebrewed by Charlie Preston, K4LJH. It's a 1,000 watt linear amplifier with a 750 TL tube. Man, look at the craftsmanship. Man, how'd you like to sit home and have this transmitting and have that tube glowing with the filaments on a cold winter's night? Oh, that's a big tube in there. A 750 TL. Shelves filled full of Zenith radios.
including a lot of the little transistor ones. So these are all different manufacturers. Remember, we used to buy a 5 transistor or 6 transistor radio. One on the ends of 9 transistor, AM, FM. And a whole shelf of the old novelty radios, Sinclair, Coke, gas pumps, the Kodak battery, the film box, Tropicana, Welch's grape juice radio. And this must have been a ham radio with the pig. Big old Zenith console, also from the Switzerland collection. The dials on these old radios were really neat. The push buttons here on the right for memories for WGR and CBL, different stations. You can tune in. So here we are in the 1915 radio store. You go in here and buy your radio or buy your radio parts. Tubes, oh yeah. And need some batteries to run it. Check the date line, see if they're fresh. And you can buy your radio parts, your tubes, your condensers, your sockets. You can even buy your grid leak. There's a lot of people built their crystal radios, and with the Galena crystal, the cat's whisker, find the sweet spot to make it run. And your radio workbench. Get your equipment there, your pliers. So there's a soldering iron. You probably would heat that up with a torch and use that then to solder your connections within the radio. So you got a pair of needle nose and diagonal cutters, nut driver. Hey, this was it. Look at the test gear, Weston meters. We have some TV cameras from the Rochester television stations. And of course, all the drugstores used to have these things, tube testers. You bring your tubes in from your television set, you'd look them up there on the chart, you plug them in, and it would say replace or good. If you need a new tube, they were stored in the bottom. So you wonder where all these have ended up. And I guess you're gonna have to buy a new tube. This is the first transistor radio built by Bell Labs in 1951. The guys were sitting around listening to a tube radio, and somebody says, why don't you build it using transistors? So that's what they did. And there's the inside there. So #1 transistor radio. And this is the transistor radio that most people know of, the little shirt pocket, 5 and 6 transistors. Here's a Radio Shack one, still running. Just keep a supply of 9-volt batteries. So this is a 1939 circa Philco radio, but what's very unique about this is that it's the first radio with a remote control. You dial up the station, has like a telephone dial in there, and then it would tune the radio. And so this is a K-part radio, but what's interesting is that the record changer here would hold 5 records, and it would play both sides of them and flip them over, so you get about 1 hour playing time. And this was popular with the opera crowd. Very neat. So here's a whole display of radios that were made in Rochester. Strongberg Carlson and RF Communications, or as we know today as Harris, were big manufacturers here. And I remember these marine radios that were taken out of service back in the 70s when we went from a wideband to a narrowband. And these were very popular with the hams in the area here. A lot of people had these underneath the dashboard in their car when I lived back here in the 70s. RF Communications transceiver. And RF made a lot of military type equipment. So
Okay, my name is John Bayusik. We're here at the Vintage Radio and Communications Museum in Windsor, Connecticut. This is a 1938 General Electric console. It was restored actually from a wreck. Had to be totally stripped down and redone. This was the least expensive console they had that year. This is an American Bosch console from 1934. American Bosch was a division of Robert Bosch of Germany. They had a factory in Springfield, Mass. Between 1926 and 1938. The set above it is a combination lamp and radio. It was made in the late 40s, early 50s by a company called Lumiere. Here we have a combination lamp, clock, and radio. This is made by the Philco Corporation, probably around 1957. It was meant for either a bedroom, a den, or probably a very small apartment. This is a Crosley console, 1930. The cabinet was in fairly good shape when we got it, just needed a little cleaning up. Was restored electrically, which means the chassis was pulled out, all the capacitors were replaced, the resistors checked, everything aligned to make sure it's playing correctly. The unit on top is a little RCA phonograph. That was an adapter unit of the era that could be plugged into the radio and run with the radio's amplifier system. This is our gift shop area. One of our more unusual items is this chess set. If you notice, the pieces are all made from vacuum tubes. This is a custom item. This one is on display. We will have others available, but only on special order. And over here we have some radios for sale. These have been restored. They're of mostly 50s vintage. Down below it we have some mugs and books and other little items. Over here we have some telephones of varying vintages for sale. Now, question, it says there, radio repair on DVD. Yes, those are also for sale. Are they on a specific radio, or is it just in general? Just in general. Over here we have some custom items. These are actually little whimsical bugs and figures that were made from vacuum tubes by a local artist. What about those radios at the bottom? Those are just for display. How old is that one on the bottom left? That is probably, I don't know for certain, but I'm guessing it's probably about 1934, roughly. Workable? No, that one, that's as donated. I don't think anybody's ever tried to look at it to see what shape it's in. This console is a Westinghouse from about 1938. It's here because we also have been running a class in antique radio repair in conjunction with Middlesex Community College. This is a piano. It was made by the Ansley Corporation, but it's more than just a piano. It also had a built-in phonograph and a built-in radio. Now these went new for $595. They were built from about 1939 through about 1942. There were a few other manufacturers over the years that had a similar idea. Are they still in business? Do they still? No, Ansley, I think, folded up in the mid-50s. How is it getting parts for this? The electronics probably aren't that complicated, and you know, the piano, it's just a regular acoustic piano. You could probably have a tuner come in and play with it. You know, you might need something like the felts replaced, things like that, but I wouldn't say that it was beyond restoring. This section in here is battery-powered sets, anywhere from the early to mid-1920s. There are various different brands, all different kinds of circuits. These antennas were meant for indoors. They could be swiveled, and they could also fold up. This piece here doesn't have a cabinet. This was sold as a kit. These two units here are Gilfillans. They were actually made in California. Now, what kind of, is that the
Is that a radio? Is that like a 20-meter band or? No, it's regular. They're all regular AM radios, except for this little guy. This was a very early shortwave converter, which is actually, that's actually a little bit out of sequence. That's actually early 30s rather than mid 20s. Could you hook that up to any radio? Yes, you probably could. Any radio of the era. Now, are all these, they still in working condition? Some of them are. Some of them are working. Some of them aren't. The nice part about the battery sets is usually, because the industry progressed so quickly, most of the battery sets became obsolete before they wore out. The ones I've worked on, they either need just some tubes, or what sometimes happens is that one of the audio transformers opens up, but there's ways to get around that. You know, are these antennas so that they can be able to pick up the airwaves better? Because there's different designs on all the ones that are there. Yeah, every manufacturer had their own design that they thought was better than anybody else's. These radios didn't have their own built-in antennas, so you had to have a separate antenna. A lot of places, if people lived in apartments, sometimes the apartment owner didn't want people using outside aerials, so you had to use one indoors. Did they work just as good? Yes and no. It depends on how good an outside aerial you could put in, but they did have the advantage of that they swivel, so you had the advantage of being able to tune a signal a little better. Or you could, if you had a couple of strong local stations, you might be able to null one out. Over here, this is a early RCA set. This is a Radiola Model 5. This was sold, Model 4. It still has the sticker inside that says it was sold by the Sage Allen Company, which was a local Hartford department store. And this set, and the other one on the other side, this one's a Federal, that one's a Kennedy. They look very complex, and they were. They're also very early. The Federal is about 1921. The Kennedy is about 1922. The reason they have so many knobs is that because the radio stations didn't have all that much power back then, every circuit in the radio had to be tweaked a little bit. How much power would a radio station have? I think if you had one that was 1,000 watts, that was considered a blockbuster. Really? WTIC today is what, 50,000? Yeah, that's the legal limit for AM. So would owners of these be more affluent? Oh yes, because radio back then was not a cheap date. That's why there's when you go to collectors' flea markets, you find an awful lot of home-built radios from that era. Because that was the only way they could get radios, to build it themselves or do without. Factory-built radios were expensive. As time progressed, they got more and more less expensive, but people were still kind of rolling their own up until the 1930s. This is one of the first all-electric radio phonographs. It was made by Victor. They used the Electrola name. The way they got it to be all-electric, it used a battery radio, but they had electric battery eliminators that fit underneath. The tone arm had two heads, one for playing the records acoustically and one for playing them electrically. Now, Victor had very good records of their products, and there is a reference book published that has virtually every product that Victor made, along with the production records, the dates it was produced, and in some cases, the original price. They made 5,000 of these. The first one was sold, they went on sale in 1926. The last one, they sold one in 1930, and by then it was probably pretty much obsolete. But the sale price at the time was $750. The car? Yeah, well, to give you an example, you could buy in that same time period a Ford Model T Roadster, all stripped down, not even a top, for $250.
This is a freshman masterpiece from 1924. It's unusual in that the original log chart for the radio stations has still survived. It also had the serial number of the radio on it. The freshman masterpiece was named after the inventor, Charles Freshman. Charles Freshman thought that he could do with radio what Henry Ford did with cars. If he made a very simple set, mass-produce it, he could cut the price way down. He did. He was able to sell these for $80 at a time when a lot of sets were going for close to $100. The problem was he also sold it as a kit. And it was so cheap as a kit that people were building them up and then reselling them. There were a lot of other companies, because the design was so simple, that just copied the design and were selling it under their own name. And he was constantly having to hire lawyers to chase these people for patent infringement. Okay, John, when you're saying about the log chart, is it the stations that they are listening to and where they could tune them in? What information is being logged in? We've got all the call letters of the stations, where they were, and the dial settings. All the dials were 0 to 100. They weren't in kilocycles. So you had to write down the setting for every station. And it also, the remarks, was F to N, that was fair at night. You got the station at times. Most of the reception was at night. Actually during the day there was a lot of interference, so you got your better reception at night. Now these little knobs on the bottom here look like they wire connectors. Yeah, those are for the wiring harness that would have gone behind the radio and connected up to the either your sets of batteries or your battery eliminator. And then 2 of them would have been for your horn or your speaker. This is an early railroad type key. Probably would have been found in a railroad station. This was actually donated by a fellow named John Birch, who was also a ham, W3JB, and he was from Silver Spring, Maryland. Over here we have another type of key, which is hooked to if you hear it in the background, a key on the other side of the wall, and you can send they're set up so you could send messages back and forth. And then over here is our Morse code charts. And there were several different Morse codes back then. There was the American Morse code. They had an international Morse code. They also had Morse codes for different languages. This is our telephone collection. Up here, this is a little quick history of the telephone put out by the Bell system in 1976. It has basically 100 years of phone development. Down here we have some earlier phones, the classic candlestick type, although this one had the later rotary dial. Then here we have the cans with the string, which we'll give to kids to try out, because a lot of them, when they come through, they don't believe it'll work. These are some other pictures of early phones. Down here is a phone for offices, so you could have different extensions on there, switching for different extensions. One thing that children ask me, they'll come through and they'll look at the phone and they'll say, why does the phone have a name? And then I have to explain to them what the exchange names were. Which is? Early on, the different parts of a city would be given, the city was broken down into different sections. Each section would be given a name, which is easier for the operator to identify. So when you would say, give me, Windsor 575, they would know what section of the city that was. Because even then, the numbers were starting to overlap. So you may have a Windsor 575, and you might have had a different exchange with the same number. And this, I just tell people that this is the first extension phone.
Now, is that the oldest phone you have? Pretty close. Can you pull that out again? Yeah. Yeah, this has a patent date of January 1915. Now, when you call the operator and ask for a particular exchange and number, they would physically patch the wires. Right. Excuse me. Did you get that out? It's on now, but it wasn't on when you. This is our Edison cylinder phonograph. This is the classic early phonograph. Edison was recording on cylinders, and actually, despite its age, which is probably about 1902, is the date on the cylinder. It sounds fairly good. Now, every time you want to play different music, what's that, a cartridge that comes off? Yeah. You can slip another cartridge on there? Yeah. Yeah. What's that made of? It's he tried different materials. They were mostly different wax compounds. They're fairly fragile. If you drop it, it's going to break. But I don't think he used what would be considered now the regular phonograph compound, the black shellac type thing. They were more of a wax type. And his recording method was the needles went up and down rather than side to side as they do with all the lateral records today. That must have been magic back in the day. Probably, yeah. Somebody saw one of those things. Must have been magic. Yeah. The only thing was he had a hard time mass producing the cylinders. Because there's really no way to make a master. So what would be like the price range of that? I think, well, over here, the price of the machine, you can see from this ad, the price of the machine, a similar one, was $48.20. As far as the cylinders itself, it doesn't mention here what the price was, but I think it was probably somewhere between $5 and $10, which was quite a lot back then. $8.20 down, and it's $5 a month after that, so you reach 48. And it says, remember, send no money. The trial is free. Get this outfit while the offer lasts. Free trial blank enclosed. Yeah, this is a Victrola. It was one of their largest all acoustical machines. This particular one, when it was playing, because it had such a huge horn. Behind this is one big horn. The sound was so loud you wouldn't be able to stand in front of it. Unfortunately, on this particular one, the mainspring broke. But when it was playing, believe me, you knew it was there. So you said that was all acoustical? Yeah. Meaning it's not electronic. Right. Crank it up and the vibrations go through. Right. This is our Edison machine. Edison finally went to flat records. But if you notice, they're very thick. Extremely thick. Yeah, I guess so. That's because Edison was the last one to go to flat records. And when he did not want to pay royalties for the side-to-side recording system that everyone else was using. So he made his records thicker so he could keep his up and down system. But in some ways, it was a better system because the arm on the machine was fixed. On all these other machines, the weight of the head and part of the arm would rest on the record while it was playing. The Edison, the arm was fixed. You just had a floating head with a diamond tip needle that floated up and down on top of the record. Okay. Yeah, the whole thing is like, the arm up. yeah, it's one big unit, so it just swivels with the arm.
This machine is from 1911. And there were a lot of manufacturers that made an adapter unit where you could unscrew this whole end and put a standard head on there and play standard 78 records. Because the commonality between Edison machines and everybody else's is they all ran at the same speed. This area here, we're trying to build up a collection of items that were made in Connecticut. This set here is an LK. They were made in New Haven. The little one up here, the Temple, those are made in New London. This one is about 1948. The LK was about 1925. This is actually an auxiliary speaker. It's what they call a folded horn. It's not a paper cone speaker. It's actually a horn that they put in a box. It was made by the Bristol Company about 1925 in Waterbury. Agora são 4h11. E lembrando os amigos que hoje nosso time das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP. Estamos ao vivo lá na internet, no YouTube. Quem quiser conferir, é só entrar no YouTube, digitar rodada alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta, você estará nos vendo, nos ouvindo, interagindo com a rodada, ok? Hoje não tem aula de CW, nem as demais aí da legislação, comando de rodada, ok? Hoje somente bate-papo com os amigos. E quem acompanha pela internet, hoje vem do museu, ok? Museu do Rádio, muitos equipamentos bem interessantes, ok? Rádios e demais equipamentos, lá da década de 30, 40, 50, enfim. Quem curte aí museu, hoje bastante coisa aí da velha guarda, ok? Valvulados e companhia. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Now, Pooley was a manufacturer of high-end furniture. They wanted to expand their business. So they started producing cabinets for radios and phonographs, and then they decided for a brief period to try and sell radios and phonographs under their own name. This particular one still has a tag on it that said it was sold by, the distributor was the G. Fox and Company of Hartford. And that was a fellow named Guy Mitchell. I've heard that song before on TV in a musical. This is a dictaphone machine. It's an early one. It's electric. It was made by the dictaphone company in Bridgeport, but basically it was a Edison cylinder phonograph adopted for office use. Had the same, basically almost the same type of cylinders. The cylinders were made of a little bit softer material because what they would do to save money is once they would record a message or a letter for a secretary to type up, the cylinders could be shaved down and reused. Oh, so what they do is they put a disc on this. They put a cylinder on here. They dictate into that. Yeah. And it'll come out on that disc. Yeah, it'll record on the cylinder. Now, if they wanted to play it back, can they use this to play Yeah, it they back? use the same machine to play it back. What they would do is they would then listen through this. This is also a combination microphone and speaker, if you will. Because since it was only a secretary that had to hear it, you know, it didn't have, the sound didn't have to fill the room. Is that what that red thing is over here? Is that a needle? That's either a needle or I think it's actually, it might actually be a guide.
the needle would be up underneath here, the cutting needle. So they'd actually have to put this whole lever down Yeah, to play it back. yeah, Okay. And to record it too, or no? yeah. This case over here, this is all very early electrical test equipment. This would have been used mostly in laboratories, not so much by service guys. They have things like Wheatstone bridges, very accurate meters. They also have something called a standard cell. What that was a battery was filled with mercury. It was a very, very accurate battery. The way it worked was if the standard cell, if you put a meter on it, the standard cell was supposed to be 1.5 volts. If you put a meter on it and you got anything other than 1.5 volts, your meter was wrong. So this was the standard that everything else was adjusted by. My father used to have one of those, and I still got one of those laying around somewhere. I'd have to look for it. These are all home motion picture cameras and, regular home movie cameras, mostly from the 30s and 40s. They, most of them were 8 millimeters, some of them were 16. This is a sound system that came out of an old theater in Hartford. This was installed probably in the late 1920s when they first went to talking pictures, and this was the only sound system in the theater until it closed down in 1965. This is another theater projection camera. Would take the sound off the film, the same as a modern projector would do. If you'll notice the turntable, that was for transcription records, because there was an earlier system called Vitaphone. And the Vitaphone system, you had to sync these records with the film. A lot of them have been re-recorded onto modern film. And a lot of times, if you see very early talking pictures on television, sometimes you see the mouth move before you hear the sound. It's meant that then when they refilmed it, they didn't quite sync it right. And the light source for this was carbon arcs, almost like welding rods. It gave a very bright light, but it was also very hot. And you had to be very careful because a lot of the early film was nitrocellulose. So if the film jammed, you had to make sure you cut the light source off right away. Otherwise, you'd end up with everything on fire. Now, those red knobs in the back of that, is that to adjust? Yeah, those are all for adjusting the mirror and for adjusting the carbon arcs. Because what would happen is, when you turned it on, it'd be like just striking a welding rod. You strike the arc, and the farther away you pull it, the bigger the arc gets, the more light you have. But if you pull it too far, or it burns down, then all of a sudden it goes out. So you had to keep constantly adjusting it while it was running to try and keep the light even, which is also why it would tend to flicker, because your arc was constantly changing length. It was tough to keep adjusted. This over here is just a Ok. Bom dia aqui para o nosso amigo Kudrevic. Muito bom dia, grande abraço. E um ótimo domingo, ok? Sim, tenho notícias agora, dessa semana, hein? O Magu, que é o Mauro, casado com a filha do seu Roberto, Dona Vilma, ok? Informou que ele teve mais um AVC, tá bom, Krudevic? Infelizmente. Agora, um total de 6, hein? 6 AVCs que ele teve, né? Infelizmente. E teve uma pneumonia também, então,
Infelizmente, notícias aí não muito boas do seu Roberto, ok? Mas já saiu do hospital, hein? Está aí com 6 AVCs, uma pneumonia, né, tratada já, ok? Já está em casa, está bem, né? Mas não fala mais no rádio com a gente. Infelizmente, não tem mais condições, ok? E eles tratam dele, né? Dona Vilma, Magu, a filha lá do seu Roberto, a Márcia, né? Que é casada com o Mauro, enfim. Na medida do possível, ele está indo, tá bom, Kuderevic? Né? Depois de 6 AVCs e uma pneumonia, né? Tá indo daquele jeito ali. Tá indo, né? A família tá tratando, cuidando dele, mas é complicado, né? Infelizmente, não tem mais memória, não fala mais com a gente, né? Enfim. Ele é tratado ali pela família, mas já não tem consciência, né, acho que da própria condição dele, ok? Então tá aí. Bom, corujas e aves do paraíso, grande abraço. Lembrando, hoje, nosso time das 3 ao meio-dia, tá bom? Hoje, passando aqui o Museu do Rádio, lá nos Estados Unidos, que é bem legal, bem interessante, né? Rádios aí bem antigos e demais equipamentos. Ok? E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. If you notice, here's the cat's whisker. Now explain about the transmitter again. Okay, it was a spark transmitter. It was designed to, like the old days when you would, instead of voice, you would transmit Morse code by sparks. It was probably kept in service for quite a while because if you notice the motor, that's an AC Gilbert motor out of a Rector set. I had one. Excuse me. This part of the unit is where the spark would jump while you were transmitting. And here we have an example of one of the transmitting sparks. Okay. And that's what they would have had on the Titanic. Yeah, in fact, the box is actually a Model T Ford spark coil, which is what a lot of hams used back then. Which is why if you find a Model T Ford that needs to be restored, probably the coil is missing. This is a World War I military radio. It would go on usually the back of a horse or a mule, or if a horse or mule was not available, the next available private. It was self-contained with its own tubes and batteries. These are our Tesla coils. This is one of them. This one is rated for 70,000 volts. As you may know that the inventor Nikola Tesla had the idea that if he could charge the atmosphere, people could get free electricity. So out in Colorado, he built a huge tower that would throw lightning bolts 3 miles. That wasn't good enough for him, so he went to Long Island. He started building a bigger tower, but by then, AC power had been pretty well established, and his financiers didn't see the point, so he never got to finish the tower. But this is an example of and you can take a compact fluorescent tube and Now that spark up there is actually turning that, right? yeah. These over here, these are some early crystal sets. Some of them, this up here is very early, homemade. Uses a tuned by sliding coils. This particular one is made out of old parts. It was made actually a few years ago, but out of old parts. It's a homebrew. I had taken it home and hooked that up to my antenna at night, and I was listening to WTOP in Washington very clearly. So they will, the crystal sets, if it's a good design, they will give pretty amazing performance.
If you can see it down here, this big chunk, that is actually what they cut the crystals out of for the cat's whiskers. This is a little crystal receiver. This was made by a company called the Aetna Radio Company in Hartford. They were no relation to the Aetna Insurance Company. This is the only product they made. They were in business for perhaps 2 or 3 years. The photos in the background are pictures of the set and of scenes from inside the factory. This is a Columbia tabletop phonograph. What's unusual about this is the volume control was just the louvers in the front. Does it work? It works a little bit. The problem with these is that while the turntable runs, the diaphragm and the head, usually they're held in by rubber rings, and the rubber rings, after a number of years, they turn hard. So the sound quality just goes away. You have to pull the head apart and replace the O-rings. Now, when you turn that turntable, the crank there, if you cranked it all the way, would it be able to play the whole record before it stops? Yeah, usually they're usually good for, if it's cranked all the way, they're usually good for 2 or 3 plays. We don't usually like to crank them all the way because after, so many years, they're a little fragile. Break the spring. Even the ones we've had the springs replaced, we're a little leery of winding it all the way tight. These two are early electrics. They're both made by Atwater Kent. This is a Model 40 from 1928. The bottom one is a Model 37. What they did was they would sell what they called a panel for consoles. And there were a lot of different manufacturers that would sell different style consoles for specific brands, and you could just buy your panel and just slide it into the cabinet. Some of them even made cabinets where if you bought one of these and decided after a year or two that, well, I really wish I would have bought a console, they made ones where you could just slide the whole table set right into it and make it, all you'd see is the knobs in front, and it would look like it was a console from day one. And this is our restored battery set. The Comcast Xfinity network upgrade has begun. Experience this is a 1924 Stuart Warner radio. It's running off these original battery eliminators, and it's also receiving a signal from the antenna up there. Now, is that an actual game that it's on? Yeah, that's probably WTIC in Hartford that's playing right now. And it's running off the data antenna, right? Yeah. 3 hours of broadcast excellence with Dave Westbrook. These two are more modern dictaphone machines. This is very similar to the one we saw earlier. It's just in a little bit newer cabinet, a little bit newer mechanism. This is one of the last. This is called the Televoice Writer. And this used a totally different system. I'm not quite sure whether it used a, I've never had it open myself, so I'm not sure how whether it used a cylinder or not, but this is one of the last. What we have here is some radios that were disguised as furniture. A lot of wealthy people didn't like to admit they owned the radio because they thought at the time that radio was for just the masses, that the wealthy people went to the opera and they went to the theater, but a lot of them wanted a radio. They didn't want it to be obvious. So something like this, you could put a cloth on the top, a lamp on the top, but you still have a little peephole in the top to see the dial. And if you lift the top, there's the works.
This one is a similar idea. This is most people would say this is a pretty nice end table, but drop the front, and it's a radio. This was made by Atwater Kent in 1929 and 1930. They were fairly popular at the time, and a lot of them have survived. The works went inside. The speaker faced the floor. A lot of these have survived because even after the radio died, it was still a pretty decent table. And this little guy up here, if you had a library. Oh, that's ingenious. That was made by Crosley in the early 30s. And are those speakers that they just had them decorated with tapestry? Yeah, the speakers are late 20s era. You could use them with the batteries, any of the battery sets or the early AC sets. And they were all types of sizes and designs. This particular one is the RCA Radiola 100. These two are the Radiola 103. And, you know, the cloths are original. They faded, but originally they were very bright colors. They're very striking in appearance. The sets on either side, these are two early electrics. This is an American Bosch from 1928. This is an RCA model, Radiola Model 17 from late 1927. This is a Crosley show box from about 1928. You know, one of the they were the earliest plug-in AC sets. And that's on top there. Is that where the sound came out? The round? Is that a This was speaker? this was the Crosley Dynacone. That was their speaker. This is the Model F. This is actually one of the earliest dynamic speakers or electromagnetic speakers, rather than just the high impedance magnetic type that were basically an overgrown earphone. And the 18 that came out the next year, the 18 was a very good set. They sold, you know, even though radio still was an expensive deal, they still managed to sell almost 250,000 of them that year. And I've worked on a few of them. They really don't need much of anything. This is a repair bench that was used many years ago by a serviceman. After he passed on, his widow donated it to us with some of the equipment he used at the time. We've also got some of his original record books on how much he charged people for repairs, how much he paid for parts from suppliers. The chassis here is a 1949 Emerson television. It also had a built-in AM/FM radio. One of our volunteers comes in periodically to try and get it going. Over here, we have a collection of radios from the mid-30s up through the mid-60s. Up on top, we have some early horn speakers and some early cone speakers. The one with the ship is interesting. They made several different versions of that. One of the versions had a light inside, so at night you could turn it on, and it would act not only be a speaker, it would be kind of a night light. One of the unusual pieces here is our bar radio. That same unit has also been built into console cabinets. So would that keep the liquor room temperature? Another unusual piece is this one. This is coin operated. They were found in motels. Where did you put the coin? The slot is right where my fingers are, right up top there. This is a Philco radio phonograph, 1942. Now the phonograph was kind of hidden. You'd pull this and it would slide forward. It was a high-end unit. It had an extra arm because you could cut your own records with it. It was an automatic turntable. You would stick your pile of records on top of these two stanchions, and they would turn, drop the record from the bottom of the stack, and catch the stack above it. The other thing that's interesting about it is it had
something called the beam of light system, which Philco only used for a couple of years. They were trying to find a way to cut down on wear on the records. So what they did was, number one, the tone arm itself was made entirely out of plastic, so it was lightweight. The other thing they did was the needle had a sapphire tip. The other end of the needle had a mirror on it. On one side of the head was a little light source, which shone on the mirror. As the record played, the needle vibrates, the mirror vibrates. So you've got a changing light pattern coming off the mirror, which is picked up by a photocell on the other side of the head and sent down into the radio and turned into audio. Photocell at that time had to be a real big thing. Yeah. The service guys didn't like it because it was complicated and it would get out of adjustment just from the vibration of playing records. It's unusual now to find one all complete because being as this is a high-end unit, people tended to keep it for quite a long time. When they started having trouble with the tone arm, well, it was easier just to replace the whole tone arm with a newer one and just bypass that whole beam of light system. Or if they kept it long enough, they would just remove the whole turntable and put in a modern 3-speed unit. So it's becoming a little tough to find these with the original turntable. This is another Atwater Kent radio. This is 1929. Again, it's hard to see from here, but this whole panel in here is attached to the front of the chassis. You could put that chassis in any number of different cabinets as long as you had the correct opening. The set on the top, this is a more modern style. This is one of the first sets to use a more modern, the more familiar table set style. The company that made it was FADA, F-A-D-A. That was an acronym. The fellow who started the company, his name was Frank A. DeAndre, so that's where the F-A-D-A came from. They were good quality sets. However, when times were booming in the 20s, and a lot of manufacturers did this, his company, instead of being private to get more company, he went to a stock company. And he very quickly found out that he did not own more than 50% of the company. So when the company had financial troubles in 1934, he essentially got voted off the island. He decided he wanted to start his own radio company again. Naturally, couldn't call it FADA. He called it Andre. He just used the last part of his last name. Set up shop in Long Island and kept going until the mid-60s. The company is still there under a different name. They do government electronics. This is a grandfather clock radio. This particular one was made by Crosley in 1935. The grandfather clock radio was a style that was very popular for a while and then just faded away. Most major companies made a version of it. This is the cathedral style of radio. This is a Stuart Warner from 1932. Circuit-wise, the only thing different about this is this used one of the first combination diode-triode tubes. The set below it is another American Bosch from 1930. All this carving in the front is actually an early form of plastic, and it was just tacked to the front of the cabinet. This is a General Electric set from 1931. It used what they called a clock case cabinet. There's actually a model that did have a small electric clock right in the center. The one on the bottom is another Stuart Warner, and what's unusual about it, it has 2 dials because this had a very early shortwave converter built right into it. These 2 sets were made by General Motors. General Motors was in the radio business for a while. The one on top is from 1931. This is a fairly popular set. They do show up from time to time. It was fairly well built. It was called the Little General, and it sold for $69.50. The next year they came out with a much smaller set, a
a bit cheaper, and they called it the Little Corporal. The console on the bottom is also by General Motors. If you notice, this is just carving in the front. The speaker does not face the front, it faces the floor. And what's unusual about this is there was a switch on the door. So when you pulled the door up, it would shut the set off. When you pulled the door down, it would turn the set on. And there again, you wouldn't know that it was a radio when it was up. This is another lamp radio. I don't even know the manufacturer of it, but it's a different style. That was something that was popular. Few manufacturers made them. This is a chairside radio. This particular one is made by Philco, but it was a popular style. It's also called the lazy man's radio. And a lot of manufacturers made one version of it. You could sit in the chair and not have to get up to change the station on your radio. And then this is our refrigerator with the built-in radio. This is made by Crosley just before World War II. They had, their rationale for building the radio was that they had a lot of people who were moving out of their, were getting rid of their ice boxes for the first time and buying an electric refrigerator. There are also a lot of people living in 2- and 3-room apartments. So Crosley said, well, we can sell you this one unit cheaper than you can buy the two separate. It takes up less room. And if you are in a small apartment, you're going to be spending most of your time in the kitchen anyway. It was also called the Shelvador. Crosley started at one point calling all the refrigerators the Shelvador because it was the first refrigerator that had shelves in the door. And this was your tiny little freezer unit. And this is also the type of refrigerator that was not self-defrosting. This rack over here, this came out of one of the decommissioned telephone company buildings in Hartford. And its sole purpose of all of this was to test all the lines. This is our teletype machine. This is what you usually heard clacking away in the background on the early television news programs. This one was set up so that you could either type out a message or you could put the message on a tape. And what they would do is, someone was telling me what they did with their teletype is that they would do a lot of orders of parts. They would put type out the parts orders on the tape, mail the tape to whatever company they were ordering the parts from, and the company there would feed it into their machine and print out the order. These two are military sets. This one is a World War II Navy set made by the E.H. Scott Company. This is for mostly like a ship's day room for entertainment. This one was for the Army Signal Corps. The one on top is actually a much newer set. This is actually an aircraft monitor. Over here we have other military sets. This one has, if you can see it, has Russian writing on it, as well as English, because it was made when the Russians and the Americans were very close allies. Most of this is either Korean or World War II era. We have a set of field phones. MASH. This unit here, this was the father of the reel-to-reel tape recorder. This is a wire recorder. They recorded, instead of recording on a tape, they recorded on a very small magnetic stainless steel wire. Mona. Hand me the basin, Lawyer Rockwell. Hey, Mona. I feel another course coming on. Hold on. Cry in your basin, Mona. You walk the rail. Try not to miss the basin. Who's your next witness, Rockwell? Orange Huckabee to the bar. Hey, right up here now. I'm coming. Orange, you are the owner of Huckabee's Liquor Store.
That was an excerpt from a Fred Allen radio show from about 1950, and someone had actually recorded that off the air onto the wire. The wire recorders were they were fairly rugged. I've seen some of them that were pencil marks on the chassis where they were being serviced. They're still being serviced in the early 60s. When people started getting into high fidelity, they found that the wire recorder couldn't reproduce the high end very well. And by that time, the reel-to-reel tape recorders had their dial. It's got push buttons. It's also got a channel 1, which means it's a very early set. Got one on the floor. This down here, this was a magnifier. It was filled with oil, and you would put it in front of a small TV screen to make it look larger when you were sitting farther back in the room, so more people could watch it. What happened to channel 1? That was taken over by the FCC. They needed that frequency for something else. I don't remember what for, but you know, it was they only used it on a few very early television sets, and then it just disappeared. This one is another. This is a Silvertone. This was a radio and a phonograph and a wire recorder. Those distributed by Sears and Roebuck. Yeah, Silvertone was the brand name for Sears. The mechanism probably was made by Webster Chicago. Webster Chicago later became Webcor and made tons and tons and tons of 3-speed turntables. So the way this one worked is that the take-up reel for the wire was actually a smaller reel underneath the turntable. This is an E.H. Scott radio. This is one of the last ones. Scott was in business in Chicago from 1926 until 1949. There was a later hi-fi company, H.H. Scott, but that was not related. E.H. Scott decided that he would build the most advanced, the most high-end radio that he knew how to build. He was pretty successful at it. He usually didn't build a set unless he had an order for one. He was also a very good promoter. He had decided at one point, he was from New Zealand. He decided to make a trip back to New Zealand. He called the local newspaper and the local radio station in Chicago, said, I have an announcement, send somebody over. They came over. He brought them down to the production line and told them, pick any set at random. They did. And he said, I'm going to take this set on board ship with me. I'm going to listen to your station every night all the way to New Zealand and back. And I'm going to send a telegram to your newspaper telling you what I listened to on the station. And he did that all the way down and back. Can you open the door? Yeah. On this side, it was also a phonograph, an automatic phonograph. Also, his chassis were all chrome plated. A lot of the advertisements for his company, they would show a picture of Mr. Scott. They wouldn't show a picture of the radio, and they'd quote Mr. Scott as saying, if you can tolerate any other radio, don't buy mine. And these two here are made by Lear. Mr. Lear invented the 8-track Learjet. He was also, before that, which most people didn't know, is he was in the radio business. He also invented the whip antenna for the automobile radio, which at the time everyone told him was impossible. It couldn't work. He went from manufacturer to manufacturer and said, I want to think about building this. And they would show him, diagrams of why that couldn't possibly work. But the industry was in a big bind because prior to 1935, if you had a car radio, the antenna went in the roof. Most cars did not have a solid steel roof. They had a cloth insert. They didn't have a stamping press big enough to press a whole car roof. So what they had to do is drop the headliner inside the car and put chicken wire in there and insulate it from the body and run the leads down to the radio. In 1935, when General Motors started making
cars with solid steel roofs. Well, now what do we do for an antenna? They tried plates underneath the running board. They tried a few other things. None of them really worked well. Lear finally invented the whip antenna and made a small fortune doing that. This unit down below, this is General Electric, 1942. It has actually the old FM band on it. At that, before World War II, FM was from roughly 40 to 52 megacycles. After the war, the FCC wanted that frequency for television, so they made FM go up to where it is now, 88 to 108. This one is also a phonograph. And the unusual thing about this set is the color. Most sets of that period are either a dark mahogany or dark walnut. It's unusual to see one in this particular color. Also, if you notice, the grill cloths, those are originals. Usually they don't stand up very well, but these are like brand new. In this case is the first transistor radio, 1954. It's made by Texas Instruments and sold under the Regency name. At the time, it went for $50. These are our foreign sets. These two are Blaupunkts. This one on the top is a model called the Riviera. It was just donated to us a few weeks ago. This one is another Blaupunkt. It's also a phonograph. The phonograph section is down here. There's also a display case. If you slide this door over, it's a nice big glass display case. Although most people used it as a to hold their liquor. Over here we have other German and European sets. A Grundig Majestic, Metz. This one is a Braun from Germany. This one's a Turandot from Poland. This is a Lowe's from Germany. This one is, not sure what this one is. It might be an Emud. This one is a Pi from England. And down here we have a Telefunken and another Emud. They're all basically late 50s to early 60s vintage. These are this is our tube collection. A lot of these are, the bigger ones are transmitting tubes. The rest are various different types of receiving tubes. The ones with the blue glass, those are made by Arcturus. The blue glass was mostly an advertising gimmick. Arcturus had bought up a smaller company that was using the blue glass, and Arcturus decided to adopt it. But Arcturus became so tied in with blue glass that at one point they could not get a supply of blue glass. So they made their tubes out of plain glass, and the suppliers didn't want to take them. The tubes over here, these are Western Electrics, the ones that are completely round, the short round ones. Those are very early. Some of those date to back almost to 1915. And those are some of the ones that were used by the telephone company and Western Electric in repeater stations when they set up the first transcontinental phone lines. This is one of our early television sets. This is an Admiral from about 1951, 1952. What's unusual about this one is that the cabinet is one big piece of bakelite. And it's unusual now to find one where the cabinet has not been broken over the years. Also, I'm told that this was the biggest industrial piece of bakelite ever made. This is a Motorola from about the same period, 1951-52. Above it is the UHF converter that a lot of people were using. The UHF converters came in a lot of different styles and shapes, but they were all for the same, a lot of them had basically almost the same circuitry inside. This is another unusual piece. This little guy is actually a little battery-powered phonograph. Here's your little turntable. Here's the arm, and here's your 45 adapter. How old is that one? This is
I think probably 1970s sometime. It was made by Audio-Technica. And below it is the entertainment center that was in a lot of homes, the stereo radio phonograph. This particular one was made by Fisher. Every major manufacturer made one. Some of them were a lot bigger. Some of them had televisions in them. We have one in the back unrestored that is immense. It's got color television in it, the AM/FM stereo radio, the phonograph, and a reel-to-reel tape recorder. Through here we have hi-fi and the beginnings of the stereo era. Stereo got started broadcasting in 1961, although the other gotcha back then was manufacturers would advertise a console similar to this as being stereophonic, but then you would find out that to get the stereo broadcasts off the air, you had to buy what they call a multiplex adapter, which was extra. These up here, these were basically store or salesman samples to give you an idea of the different stylus shapes. And here we have the giant stylus, which always reminded me of when you were a kid and went to the dentist, they had the giant tooth. So this would show you how the cartridge would work. Over here we have an early transcription table. This is H.H. Scott equipment. Down the bottom we have Craftsman, which was not Sears. You have a TIAC, that was an early cassette unit. This is another H.H. Scott. This is the multiplex unit I was talking about. We have Sherwood, and another H.H. Scott. And where's that turntable that's up there? That's a Motorola? Oh, this was made in Connecticut. This was made by a company called Gray Research. They had locations in Hartford and Manchester. These are some of our early television sets. This one is a Crosley. This is from about 1946. The chassis were RCA. RCA wanted the television to succeed, so in order to do that, they were actually for a few years selling their chassis to almost every other manufacturer just to get television out in front of the people. The RCA version of this sold in 1946 for $350. Back here, this one and this one, this is the Philco Predicta. Those are the sets that almost sunk Philco. The styling is either you love it or hate it. The problem they had was that they were one of the first sets to use circuit boards. They found out that they didn't have enough cooling going through the cabinet for the circuit boards, so the boards would tend to warp, and then you'd have open circuits. The other problem was that the picture tubes were the first 110-degree picture tubes, where the angle of the screen coming out from the neck was 110 degrees rather than the standard 90, which meant you could have a shorter picture tube. But they rushed them into production. They had a lot of failures that they had to make good on. The one in the back, that is a Hot Point. And that was a very popular set. There's also an identical set made by General Electric, because General Electric owned Hot Point. The only difference between the two is the handle. If you look at that handle very closely, it's actually the same handle they used on their stoves. What's that unit that's hanging up above and it says the town price? That was a company that made kind of like, well, you've seen a lot of companies that make these retro cathedral radios. They're usually plastic, and they have usually cassette or CD players in them. Well, these were made in the late 50s, early 60s, and the company that made it, the Guild Company, made
radios in different styles. That one was meant to look at, if you closed the door, it would look like an old-time lantern. They made one that was resembled an old-type crank wall telephone. They even made one and had a phonograph in it. It was built into a roll-top desk. This unit, this is a pilot television. What's unusual about this one is the magnifier. It actually had a very small screen. Now, the reason Pilot did this is the magic number for selling a tabletop TV became $100. All the manufacturers are trying to figure out, how can we sell a tabletop set for $100? Well, Pilot did it by making a very small screen, and then you could buy this magnifier to pop in front of it to make it look bigger. This was another early home entertainment center. This was made by Zenith about 1950. It's got a television, it's got an AM/FM radio, and it has a 3-speed phonograph. I don't know what they sold for new, but they were very high end. If you bought one, they would personalize it for you. This little tag says it was made exclusively for Bud and Sue. This is a General Electric set. This is about 1947. It came with it was an option. Then you could also buy a little table that was made specifically for the set to make it look a little bit more like a console. This still went for, they'd gotten the price down a little bit in a couple of years, but this still went for almost $300. This is a Heath kit. This was a do-it-yourself color television set. You would buy it as a kit and assemble it. Believe it or not, a friend of mine who was a ham radio operator built one and gave it to me, and I used to play with it all the time. I could never get the colors right. Never. But it was fun playing with it. And this is an RCA. This is a relatively early color set. This is 1961. This is the backup transmitter, the former backup transmitter for radio station WTIC in Hartford. This was, their main transmitter was 50,000 watts. This was their backup to keep them on the air whenever the main transmitter was off. It's a Gates unit. It was rated for 2,500 watts, but they usually ran it only at about 1,000. This was pitch. This is volume. These were used for special effects for science fiction films, but there was actually a lot of serious music written for them. And the theremin has been around for a long time. It was actually invented in the late 1920s by a Russian inventor. This is a lot of our ham radio equipment. This is all different eras, different makes. There's Heath kits here. There's a nice National down here. These two are interesting because these were hand built and donated by a ham. They were donated by his widow after he passed on. He was John F. Rollins, who was a W1FPZ of Arrowsick, Maine. Up the top, you can see we have a couple of the Hallicrafter speakers. A lot of the parts we have here are, there's some equipment here. Have a let's see, Harvey Wells. A couple of items from them. This is all Harvey Wells. Another Hallicrafters, a Heathkit speaker.
We've got another shelf here of early ham equipment. We've got some national equipment here. This is Echophone. We've got Johnson, Knight, the Hallicrafters Civic Patrol, and other Hallicrafters. We've got here a collection of early computers. Some of the computers now are being considered antiques. Down here we have a Radio Shack TRS-80. Up here we have a Timex Sinclair, which you had to hook up to your television set. What's it do? Come over the screen? Yeah, it would come over the screen. We have a, this is also used as a game. This was a ColecoVision. I remember that. We have some Commodores, an early Toshiba laptop. A couple of more Commodores. This is one called Amstrad. And these are why they call them floppy disks. Over here, we've got a couple of early Apple machines and one of the early IBM PCs. Over here, we have a early Sony video recorder. Over here, we have the Betamax, if anyone remembers those. Another Sony video camera and an early this is a video recorder and player. Agora são 5h07 e a gente cumprimenta o André. Grande abraço, hein, André? Ótimo domingo. Obrigado aí pelos votos, ok? Tudo de bom. Lembrando, hoje, nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Teremos mais de 9 horas de QAP. E hoje, mostrando alguns rádios bem antigos. Rádios aí da década de 40, 50, 60, ok? Esse é um museu lá nos Estados Unidos. Tem um monte de coisas bem interessantes aí para nós, radioamadores, ok? Abrange áudio, abrange vídeo, tá? Mas principalmente equipamento de radioamadores. Tá? Muita coisa. Bem legal esse museu, ok? Quem acompanha pela internet está vendo aí algumas raridades bem interessantes. Bom, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. We have a studio off to the side that has sound equipment, old sound effects equipment in it. They can play with that. Now, is all this stuff in here donated? And probably 90% of everything in here has been donated over the years. And do you have a certain people that refinish them if they need it or refurbish them? Occasionally, someone on the staff will kind of adopt a set and go through it and redo the cabinets and redo it, all the electronics and get it playing and looking like new. Now, you were talking that you took this one apart and that one apart. Are you one of the ones that does the repairs? I can do repairs. We don't do repairs as a rule. We have a lot of times we'll have people contact us and say, well, I have this old radio. I'd like to get it working again. We do have contacts of people that actually do this sometimes for a living. So we can give them a referral. We do have people on staff that can do this, and will, like I said, they will adopt the radio from inside the museum and usually take it home and work on it in their spare time. Now, if someone wanted to have a group tour, could you schedule a special private tour for them, or make sure that, is it possible to get a schedule where they could come down and have be guaranteed that they'd be able to have a tour at a certain time? It's very possible. We'd have to naturally set that up in advance by calling
Probably John Ellsworth or Chris Watts, someone on the, John is CEO and Chris Watts is president. If you would like to visit the museum, you can drop by. We're open Thursdays and Fridays from 10 to 3. We're open Saturdays 10 to 5 and Sundays 1 to 4. If you want to become a member of the museum, you can drop by the museum to do that, or you can visit our website at www.vrcmct.org. Com uma solução de nuvem híbrida. Has supported and put up with this rabble and the rabble from my other hobbies and interests for 35 years. I remain the luckiest man alive. Well, welcome to the electronics lab here at KK5IM. Well, there's never really enough room, and we continue to acquire and accumulate material and junk and parts. I do try and keep things fairly well organized. I built an awful lot of stuff here, and I guess in ham radio, one of the biggest things that I enjoy most is home brewing and building equipment. Along this wall, there's all the tubes that we use in the radios that we have now. I have spares for just about everything in the shack, and they're all here. If we don't find it here, there are boxes elsewhere that have plenty of extra tubes in them. This is a Model 19 teletype that was given to me, my good friend W2CQH, Reed Fisher. I cleaned it up, restored it, got it operational. It's now receiving teletype information off the internet from an outfit called ITTY. That's a Raspberry Pi sitting on top of the TNC. In my long photographic career, I started out in college doing wire service photography for both United Press International and the Associated Press. And my dad was a pioneer newspaper photographer in Texas. And once you get the sound of a teletype in your blood, it never really goes away. One of our techs at UPI gave me that United Press International sign almost 50 years ago, and it found a home on this Model 19. About the greatest thrill I get in ham radio is building equipment. I've always enjoyed it. I think I'm fairly good at it. I need a lot of help, and especially from my friends on 7203. But all the parts and all the screws and hardware and capacitors and resistors are all here. Just about anything I need. I've built a lot of stuff here. I have a lot of tools and a lot of test equipment. I wish I knew how to use most of the test equipment, but I can get by. Sometimes it's a little dangerous, but usually a FaceTime call with one of the guys solves most of the problems. My shack measures about 24 by 16 feet. I built all of the operating desks and the center console. Each wall is on a separate circuit with 120, 240 volt outlets. This panorama shot was made before I finished the 813 transmitter, which is now in the RCA rack to the left of the TDO transmitter. Otherwise, the picture is current. We'll go around the room on our tour. My latest construction project is what I call the RAN or RAN transmitter.
This rig uses a digital chip exciter with a 1625 power amplifier. Any of 4 oscillator frequencies in the 75-meter phone band can be selected. The idea was to use pre-programmed oscillator chips instead of crystals. The exciter feeds a single 813 power amplifier. The modulator uses a pair of 811As and a modulation transformer from an ART13. The speech amplifier is also based on the ART13. The high voltage power supply, named the Blue Piglet, can deliver 2,000 volts to the modulator and PA. Moving along the east wall of the shack, we see some of the artifacts and treasures I've collected, as well as a small portion of my extensive library of technical books. My late mentor, J.B. Jenkins, W5EU, gave me his entire library before he passed away. In the center of the room is a console containing the master power control panel, a computer, a K3 and an alpha, a 51J3 receiver, and the TDO remote control panel. The station master power panel shows the status of AC primary and 12-volt DC circuits. The 2 red and green push buttons operate a heavy-duty relay which switches all AC power to the shack on or off. The big red button is for emergency use only. I'm a Mac person. This PC hates me, and the feeling is mutual. Old buddy Chuck, AE4CW, keeps it relatively tamed for me. The Elecraft K3 is my only modern radio. I use it from time to time along with the Alpha 76A 3-holer amplifier. I built the monitor panel using a Heathkit scope and a Collins coupler. The Collins 51J3 is the receiver for the TDO transmitter, and the remote control panel operates the TDO. I use an amplified D104 mic on the big machine. My military radio collection nests neatly into this station console I built. Most of this stuff actually works, but due to current band conditions, their low power output doesn't work well. Along the top are miscellaneous items, including some spare mics, a few ARC units, and a Nazi-era Volksempfänger. That alone is a separate story. On the bottom shelf are the power supplies for the TCS, ART13, and big 24 volts for auto tunes. We'll cover the antenna system controls at the far right in a few minutes. In the left bay are speakers, a Collins Auto-Tune R105 receiver, which is linked to the ART13, and a pretty rare Collins ARC2A auto-tuned receiver. In the center are a brand new TCS receiver, the ART13 transmitter, and a Collins 212Y remote amplifier for the ART13. The TCS transmitter is at top right. Note the handmade connecting cables. The Hammarlund SP600 is also available for the ART13. A pair of Bird coax switches select the transmitters and receivers for this station. A pair of fully restored Collins S-lines make up stations 1 and 2. At the top is a 312B3 speaker with a 516 F2 power supply, a 32S1 transmitter, a 312B4, and a 75S1 receiver. On the bottom row are a Bird watt meter, a custom-made Heathkit monitor scope, a 32S3 transmitter, a 312B4, and a 75S3C receiver. The mic is an Static 10D. The S3 line is connected to a beautiful Collins 30S1 linear amplifier. These 2 stations feature Collins KWM2 transceivers. On the top
is a reproduction Collins SC301 station console I made. The original was never brought to production. A KWM2, a 312B4, and a 30L1 linear amplifier. On the bottom is a 55G1 preselector speaker for the 51S1 receiver next to it. This receiver belonged to Art Collins and was given to me by his widow. Next is a KWM2A, a 312B4, and another of my Heathkit Collins look-alike monitor scopes. At far right is a Shark & Skinner linear amplifier I built. A pair of 400 tubes with a 3500 volt power supply delivers legal limit on 20, 40, and 80 meters. I made this handoff board for our morning sideband net on 7203. K0BS, WB5WUX, K9LOF, and I started this group over 20 years ago. Since then, we brought the rest of the guys aboard and greatly enjoy everyone's daily participation. J.B. Jenkins restored this 1930s vintage Collins 30J16 from nothing but the cabinet and the output network deck. He offered it to me a year or so before he passed, on one condition, that I would replace the nearly impossible to find C101 finals with 813s. With a great deal of help from Butch and Mac, I did so by manufacturing a completely new RF chassis. The rig is used only on a 160 meter phone. I was able to work JB on it. It was probably his last amateur radio QSO. The frequency oscillator for the 30J is a Collins PTO unit I built for an earlier project. Stations 8 and 9 here are operated from these desktop racks. On the left is the speaker, watt meter, and antenna control for the 30J, the PTO, and a Collins 51J4 receiver. In the center rack is an REA modulation monitor that can monitor all three big AM transmitters. The patch panel allows connecting the audio to either the 30J or the 813 transmitter. The Collins 12Z remote amplifier delivers line-level audio from a couple of broadcast mics. The mic with the KGNC flag is an RCA KB2C and came from that station in my hometown of Amarillo, Texas. Wayne, N5WMK, made the mic base for me. A Collins R390A receiver is used for the 813 transmitter. W4AX blueprinted the rig, and it is absolutely perfect inside and out. In 1962, I dreamed of the one-band kilowatt transmitter featured in the ARRL handbook of that year. My dream finally came true when I built it. Comprised of a modulator and high-voltage power supply, WB5WUX, salvaged from an old transmitter, I built the rest. As usual, Mac, Butch, and Reed got it working over one guy's weekend. A pair of 813s in the PA are driven with a simple crystal-controlled exciter to about 350 watts. The modulator uses a pair of 572Bs. The rig's construction was featured in issue number 370 of Electric Radio magazine in March 2020. I even found the original designer who built the first rig. I use this transmitter most frequently on 3885. The Collins 16F14 transmitter is part of a Navy Air Force ground-to-air communications system that the Navy called Unit TDO. George Donovan rescued this fine example and it made its way to Crawford in 2011. This unit was built in 1944 and reconditioned by the U.S. Navy at Mare Island Shipyard in the early 1950s. It had been packed in a crate securely for 50 years. Weighing in at 1,200 pounds and 6 feet tall, it's a big machine. 10 channels of auto-tune are assignable from 2 to 18 megahertz. With two 813s in the final, modulated by a pair of 805s, she puts out over 300 watts on AM phone.
You can think of it as an ART-13 on steroids. The auto-tune mechanism itself is a work of mechanical engineering art. The rig functions extremely well, but we've not completely adjusted the auto-tune system. Let's talk about the antenna farm here at KK5IM. In this night shot, you get a pretty good idea of our antennas and layout. The 40 by 80 man cave building is in the center. In the foreground is a 70-foot tall north tower for the 300-foot dipole. The dipole is oriented due north and south. The south tower is just barely visible in the far left background. Lit with a spotlight at the base of its crank-up tower, the Force 12 C.4XL beam really stands out. The Force 12 C.4XL sits atop a 60-foot tall crank-up tower. At the apex is a 2-meter vertical. The beam has 2 feed lines, one for 10, 15, and 20 meters, and one for 40 meters. The Delta 2 40-meter add-on kit gives 2 39-foot elements on 40 meters. The boom length is 30 feet. The rotor is an old tail twister. All 3 feed lines and the rotor control lines are bundled and run down the tower and over to a NEMA enclosure. At this point, the coax lines and the rotor control cable run through polyphasers for lightning protection. All cables then run underground into the shack. Old pal Butch, K0BS, used this tower for many years in the frozen north. We rebuilt the lifting winch and recabled the tower before we erected it. Note there is 120-volt power available at the post. My wire dipole is used only for 75 and 160-meter foam. Stretched almost 300 feet between 2 70-foot tall towers, the antenna is fed with heavy-duty ladder line. The north tower is a RON HDBX self-supporting tower. The south tower is RON 25 and guide at 3 points. Both towers have winches to raise and lower the antenna. We plan to replace the ladder line with true open wire line this fall. The ladder line itself is supported 2 feet above the man cave metal roof and terminates in a pair of titty bowl insulators with horn gaps on each wire. This feeds through the building wall into the shack. I hired a sign company to erect the towers under K0BS's supervision. It only took them an hour, as we had pre-assembled and prepped the towers themselves. It was the best $500 investment I've ever made. Now that we've examined the exterior part of our antenna farm, let's take a look at what happens when it comes in the shack. Okay. From the titty bowl insulators here, the feed line comes down to this first rather nasty looking knife switch. As you can see, it's in the safe position at this moment. That means that the conductors are directly grounded to the common point. And I'll explain the common point in a few minutes. To operate, you obviously throw the switch to operate. That brings the RF current from this switch over to this other knife switch. This knife switch can switch to the 75-meter coupler or the 160-meter coupler. I'll explain those in just a few minutes. So these 2 watt meters are in the line depending on which coupler is selected. Now this switch, these bird switches here, can connect any of the antennas to any of the 12 positions in the shack. There are 10 stations in here, and this is number 11 down here, which is used if you bring a radio in from a ham fest or from a friend and you want to check it out. You do it right here. Number 12 is in the lab next door. So you can connect any type of antenna or project you're working on to whatever project you're working on. But to operate these switches, you pull them, turn them the position you want, and push. So these are the antennas. This is station 7 through 12. This is station 1 through 6.
And this particular one switches between these two switches because they didn't have a 12-position bird. I fabricated the panel, did the custom dry transfers, and a friend of mine who has an engraving shop did the old-fashioned engraving on plastic for that panel. These are the homebrew balanced antenna couplers. Notice it's a coupler, not a tuner. Their main function is to take the 450 ohm ladder line and change the impedance to 50 ohms. It does that with a series of components in here, and I'll show you a close-up. As you can see, they're extremely well built. K0BS designed them, and I built them. They're both floating on wood and totally isolated from any metal. Agora são 5h31. Hoje é domingo, dia 12. Lembrando, nosso time das 3 ao meio-dia. Teremos mais de 9 horas de QAP. Estamos ao vivo também na internet. Quem quiser acompanhar a rodada lá no YouTube, é só digitar a rodada alto-falante, clicar no ao vivo. Em qualquer lugar aí do planeta você acompanha diariamente, ok? Primeira edição a partir das 6 horas. Segunda edição a partir das 18 horas, ok? A gente começa com as aulas e a live, né? Porém, via radiofrequência, a gente começa bem antes, tá bom? Sempre na primeira edição às 3 horas e a segunda edição também por volta aí das 15 horas, tá bom? Lembrando, sábados, domingos e feriados, edições únicas, somente na parte da manhã, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. CAD welded to the building shell itself, and then to as much ground rods as we could get in the rocky soil out here. The copper strap, the big copper strap, runs also to the crank-up tower, and it runs out to tower number 1, the north tower. Eventually, we may put a vertical on that. But the importance of common point ground for RF, this has nothing to do with earth ground for safety ground, but is to bring all the RF grounds to one single point, i.e. the common point. Well, that's about it. I hope you enjoyed the tour, and thanks very much for watching. I see by the geochron clock over there, it's about time for some bourbon and branch. The smoker's been running all day, and I bet you Laney's got a really great barbecue spread ready to eat. Y'all come see us, okay? Experimente. Welcome everyone to January 5th meeting of the Kamloops Amateur Radio Club. Welcome to all our guests. We've got quite a few people on Zoom. Ian asked me to give a little intro and just text questions you may have in the quads. This thing actually does the job. We have a Yaesu 2800, which is on Tower 1. We damaged one through some wind loading, but it seems to be doing okay at this point. And here's another shot. In between Tower 1 and Tower 2, we have an 80-meter dipole and are also stringing the coax cables that run from each. On T3, in addition to the rotatable 2 antennas, the fixed location antenna, we also have an 80-40 Kellerman dipole, which gives us some additional diversity from the 80-meter and 40-meter antennas that we have on T1 and T2. A lot of coax goes into feeding these. 2 kilometers. Yeah, we had 2 kilometers roughly of
thanks, Phil. 2 kilometers of hardline, which we installed, running between T1 and T2. We also terminated everything at each tower. We terminated in these boxes, providing protection for not only the coax, but also computer wiring, and which we have run out to each tower, and surge protection. So lightning strikes, it minimizes the damage. You never get away from it totally. We have Wi-Fi, which, as you can see, the box with the 3 antennas on the bottom, plus we have video cameras here in the building and also outside. So we've got pretty good surveillance. This is the actual final coax run that goes into the building and the operating site itself. Everything goes through a gland to try and protect everything from moisture penetration. We have an antenna tuner. It's actually an automatic antenna tuner. Zap it with a little bit of RF, and it tunes the appropriate frequency. This is the actual antenna tuner itself, and it was located in a box which we put up on T2 in an environmentally protected and a heated box to just keep temperature stability. That box was mounted, as I say, on Tower 2. There is a remote unit which is located in the operating room itself, which provides us the ability to, as I say, just give it a zap of RF, and it tunes the antenna to the proper frequency. Okie dokie, that's pretty much our exterior shot. So we'll hand it over to Ian, who will give you a good tour of what our operating location is like, and you get a sense of what happens inside. Okay, thanks, Neil. So yeah, as you come into the radio room here, the first thing you'll notice is there's 2 cable trays. The top tray in this room is bringing all the cables in from the outside, and the bottom tray is distributing everything out to the stations. So that's all done here on this patch panel. This patch panel is basically a totally mechanical analog thing in this room. So we have our antennas coming in here and our radios and different operating positions down here. It's important to note that we have 2 drops to a lot of the radios in this room. We also have drops to other parts of the station, for example, the meeting room and the shop, in case we need to patch antennas down there. This is where we bring all of our rotators in. I'm a big fan of using a lot of DIN rail around here. So behind these panel blanks is DIN rail, where all the rotators come in, and then there are short whips down to the rotator controllers. Again, for serviceability, everything's on short whips and easily traceable. These are all the patches to the stations. So these are Ethernet patches. Ethernet, as well as other signals. We can patch audio to different stations if we need to, PTT signals, etc., between amplifiers. So we have 4 Cat5e drops to every station. Just down a little further here is our APRS and WinLink gateway on VHF packet radio. Over here, this is kind of the IT rack. This is where we bring all the cables from the outside runs for our outside Wi-Fi and outside PoE antenna switches, bring them into here. And this is basically a BC Warren core switch. This is a Cisco 3750X. For those of you that don't know, BC Warren has an agreement with the University of British Columbia, whereby basically we get 2nd generation enterprise gear that would otherwise be going to e-cycling. So this is a few years old, but totally adequate for what we're doing here. It's a gigabit Ethernet switch with 10 gigabit fiber links. Down below is a rack of or tray of PoE injectors. These are handling our outdoor APs and some of our security cameras outside, and just some other spare stuff down here, DC power supply for a lot of the 12-volt things in the rack. This rack here is rack 3. It's almost exclusively used by position 4, kind of our main HF position we have at the station. Any of you have heard us on the BC Public Service Net. You've heard us through this audio chain. This is basically an Orban Optimod 9300, which is a broadcast audio processor. Provides about 25 dB of compression that you can't really hear working when compared to that same level of compression on a traditional sideband radio. So that's what that is. Up here is its analog predecessor. It's a backup right now. Originally, we're running this to begin with. This at the top is actually an auto tuner that is currently out of service. We're doing some work on this, but in the exterior tour, you might have seen the box on Tower 2. This is actually the remote head for that tuner. So the tuner is actually remoted out on the tower. And then down below at the bottom of the rack here, this is a recent addition to the station. This is a 2 kilowatt
LDMOS HF amplifier. So this greatly improves our coverage, not just on the amateur bands, but outside of the bands as well. We have some things we do outside of the amateur bands that need that flexibility and power. And then kind of off to the right-hand side to kind of compare different sizes here. This is the old school way of doing things. This is an HF amp originally built by one of our club members, Bill Parker, V7IX on the island. This is a 4CX 1500B that's capable of running about 2,000 watts from 80 meters to 20 meters. We don't use it that much anymore because it's obviously all manual tuning, but it's a great piece of equipment and it's a conversation starter. So with that, I would want to just get since Daryl's here, get his take on position 1 and what we got going on at position 1. Daryl, can you give us a bit of a background on what you got going on here? Oh, absolutely. Thank you, Ian. At position 1, we have an ICOM 7300 and P4 Dragon Pactor modem. This radio comes from my home, and I brought it to the club because of the number of antennas and the capabilities available to me. Actually, I'm about 500 meters away from high voltage power lines, and that brings in a lot of noise. So I noticed we got the CIW 212 call sign up on top of the radio. I know that's our CFARS thing for our club. Tell me a little bit about that, and for the folks on the line, what that's all about. Oh, sure. For those that don't know, the CFAR stands for Canadian Forces Affiliate Radio System. It's a program that was brought out in '78, actually, right, to give our troops abroad a way to reach out to their loved ones back at home. And we do check-ins twice a week, right? Wednesdays and Sundays? There's 2 check-ins, one on Wednesday and one on Sunday, one being a regional and one is a national. I know we're doing Pactor on this station. Obviously, you mentioned the Pactor modem. Why don't we make a quick call here and show folks what that looks like? I know for CFARS, we do Pactor. What else do we do we do Vera? Yep, that's right. We do Vera, and we also do A110, which is a military-specific protocol. 110, yeah. And it has encryption capability when needed. So what we'll do here is we'll maybe craft up a message to Miles. Oh, yeah. That's probably a good idea. Miles, we're going to send you a message. If you've got your phone, this is a great time to take a listen and get that phone out. We'll send up a message to you here. Sure. Hello, test. How are you doing? All right. Let's pick a node. Cool. So which one are you connected to? You're connecting to N7 LOB? Yep, N7 LOB. He's only about 290 some kilometers away. All right, cool. Yep. Let's bring up the radio. Tune up here. And which antenna are you on right now? You're on the T380 dipole? Yep, exactly. It's perfect for this short hop. 3.589 megs. Yeah, perfect. Here we go. Good, strong. S9. It's good. So this is kind of like sending a fax, but over HF, right? We're sure. Actually connecting to this node, which is acting as an email gateway, and then it's connecting to a central message server, a CMS that you see on the screen here. And basically, we check in with it and say, hey, we've got some messages to send off. In this case, 1, it's going to send that right now. This one here is DM710. This is another dual bander. This is actually on our club repeater on MFS 145310. And we have that there because we have our weekly nets we run from this particular position. You can see our net script here on our club webpage. Moving over to this screen here, this is all of our contacts. So we really encourage our members to log into the nets to get active and actually operate as net control. And one of the things I just wanted to show you here, and Richard, VA7RLW, who you heard from earlier at the beginning there, he's been really good at documenting, all the stuff as it relates to setting the station up for packet radio and whatnot. It can do a bunch of things. And he's developed guides like this for a number of the stations, and we have these at the different operating positions for that reason. So as we move down the radio room, one of the cool things that everybody asks about in here is the geochron map. And so what the geochron map is a geographic chronometer. It's actually showing us the real-time position of the sun on the Earth. And this is important because it affects HF signal propagation. In other words,
Where there's sunlight versus daylight, you're going to have differences in signal conditions, and the different frequencies are going to behave differently. So we want to have that up on the screen. It shows us all the 24-hour time. As we come down the radio room here, actually on monitor 3 is our APRS. This is a display we generally leave up, showing us all the local amateurs that have their kind of, this is like geolocation for ham radio, showing us all the local hams, their locations, if they're operating in their vehicles. You'll see that on the screen here, even some of the weather stations. So you can see there's a guy here, NJD, in one of his vehicles driving around. Carlos, CFK, one of our club members, is up on the map. So this is a great thing to have up, situational awareness. If you're running an event or responding to a disaster, you can have that up on the screen, not dependent on the internet. Actually, over in the patch bay, you might have saw earlier our APRS radio, it feeds that screen. This is position 6. It's running a TS590. The club actually has 3 of these radios. This radio is another HF 100-watt rig. It's driving an TL922 linear. This is a 1 kilowatt linear. And we use this for contest operations. You see N1MM logging software up here, which we use extensively. Keith will give us a bit of a review of that in a minute. Here's part of the antenna rotator controls and band switches that I was referring to earlier at the patch panel, how any station in this room can actually control the antennas and whatnot. We can move this around. We don't have to be relocating this equipment, patching it in physically. We just bring it up on an IP address. Down here, position 7, we call this our get on the air position. This is the position that we have for new hams who are getting familiar with the hobby. For those that are just getting familiar and want to operate 2-meter repeaters, we have a little handheld here. Basic HF radio, again, keeping consistent. We have the same one on the other position. This is another TS590. We leave this radio connected up to an Omni antenna vertical that is multi-banded so that the operator here can really just focus on the basic operating technique. We have a basic hand mic here. They're not worried about an amplifier or patching. And we have available like the procedures and whatnot on the RAC page so they can get familiar with that, got that bookmarked. And most importantly, the band plan. So, you know, when everybody's starting off on HF, they're always concerned about where to operate, what's out of limits and whatnot. So we keep this available right next to the station, and that's really important. So with that, I think it's time to head over to position 8 and over to Keith. V7KW is going to give us a bit of a tour. Position 8 is a Flex 6700 transceiver with an ACOM 2000 amplifier. The Maestro you see in front of me is part of the training that we use contesting for, in that you can have 2 operators on the same radio. Normally it would not be used at this position, but could be used at another position to enable an operator to learn how to contest. The main idea of the automation that we've put into these stations is to enable almost instantaneous band and mode changes. So if you type in a band frequency, then the station will automatically change not only to that frequency, but the antennas will change, the bandpass filters will automatically change. If I want to change mode, I simply type in the mode and it will change to that mode. And that includes things like FT8, where it brings up the FT8 screens. So the similar type of operation is done on position 5. So at position 5, we have an Elecraft K3 transceiver, the KPA 500 amplifier, and the CAT 500 tuner, which in this case is used to automatically select antennas depending on which band we're on. We also have a bandpass filter, which will automatically change as we change bands. So all of that tracks. Things which aren't fully automated, but which could be in the future, are things like the T2 antenna switch. Right now, if we want to change bands on that switch, we can simply click on it and the bands will change quite quickly. As in all stations, or in any place in the station, we can control the antenna rotators as well as the band switches. I should mention that both position 8 and position 5 could be operated remotely. And to demonstrate remote operations, we'll move to position 4 and Matt. Thanks, Keith.
Hi, this is Matt, VA7ROH, and I'm in my home in Richmond, British Columbia. And I'll be showing you the remote operation of Position 4. The VE7SCC station is connected to the internet via the BC WARN network, the British Columbia Wireless Amateur Radio Network. This network connects repeater sites and radio club stations through microwave links back to the University of British Columbia, where we have our internet backbone. The connection path today goes from a rooftop in UBC over to Mount Seymour, VE7RPT, over to Surrey, Concord Tower, VE7RSC, and then over to Coquitlam, VE7SCC, a total link length of about 54 kilometers. The design for Position 4 is to provide the same user experience operating locally and the same as remote. All audio for Position 4 is fed through the Mo2 digital audio mixer with a remote web interface. In here, we can select the different microphones, inputs and outputs, sound coming from mobile remotely, where I am, or locally on the RE20 or the headset. All audio from the Mo2 mixes through and then into the Orban Optimod 9300 and then into the transceiver. The transceiver is an Apache Lab Anon 8000 DLE, a software-defined radio with 200 watts transmit power. The radio is operated through the Thetis SDR software. And within the software here, we can select the different transmit and receive antenna ports. There's 3 antenna ports, so you can have transmit and receive selected per band, as you can see here. The antennas available for this position are an 80-meter dipole tuned for 3729 kilohertz for the BC Public Service Net, a rotatable cubic quad antenna with 40 meters through 10 meters. The band select is through another web interface designed and built by Keith V7KW. I'll demonstrate what it looks like here. Using the Thetis software, you can see the FFT, and as I select a different band, you'll see the signal come up as soon as that rotator moves over to the 40-meter antenna, and you'll see that signal drop down as I move it to the 20-meter antenna, and so on. Rotation, as you've seen, is to the microbit rotator, and it has a web interface, which represents the antenna heading, and we've got presets here for different directions, and we can also fine-tune that with the left and right, or select a heading by typing in a direction and hitting go. Virtual serial ports allow us to send and receive cat control from this radio throughout the entire station. Casual and DX contacts are logged through the N3 FJP software, so we can keep a running log for any confirmed QSOs. Radio operation is also controlled through the Thetis software. We've got capabilities for Vox and or MOX. We can also send and receive HF calls via the telephone system. So I'll bring that up now and we'll make a demonstration of the information line and how we can run that. So we'll just make an outbound call. Canadian Coast Guard. This morning report. And we have the ability to send this out on the radio by either sending the radio into Vox or MOX, and I can manually set that now. Location is high, as toggle solutions are shifting their position. There you go. And we'll check in with Phil in the trailer and see how he's doing. Victor Alpha 7, Charlie Quebec Tango. Here is Victor Echo 7, Sierra Charlie Charlie remote. Over. Hey, good evening, Matt. VE7 Sierra Charlie Charlie remote. VA7 Charlie Quebec Tango. With Phil in the trailer, how's it going with the remote operations? Very good, Phil. We're just making a demonstration here for the folks on the internet. So back to you. Over. Okay, good stuff. And congratulations on the high score in the Canada Day contest. Fine business, as they like to say.
Yeah, roger that, Phil. Thank you very much. Yeah, we ran that, or I ran that solo from position 4 locally that day, and I only ran about 2 or 3 hours, so I did quite well then. Thank you very much, Phil. We'll speak to you again later. Victor Alpha 7, Charlie Quebec Tango, Victor Echo 7, Sierra Charlie Charlie remote, over. Okay, Matt, take care. VA 7 Charlie Quebec Tango will be clear. Well, good evening, everyone, and welcome to a tour of our trailer. The call sign of the trailer is Victor Alpha 7 Charlie Quebec Tango. We've had it for a number of years. I believe it was 2008, and about 2 years ago, it was decided we should renovate it and bring it up to modern standards. So here we are in the operating side of the trailer, our radio room, and the racks behind us. So on the other side of this wall is storage. We have 420 amps of batteries back there. We have storage for cables, both RF cables, electrical cables, whatever we need. What you see here on this rail, there's two 27-inch monitors going to go here that will fill a whole space. They're not in place yet, obviously, but they're pretty much ready to go. The computer driving the monitors will reside somewhere in the back of the rack with wireless keyboards and wireless mic. Over my right shoulder here is a cable tray that goes into the back of the rack section, through the storage section, and over to exit on the roof through waterproof portals. So both RF cable, control cable, and DC cables get out and up to the roof from here. I want to mention the table here, the tabletop that my good friend Gord, VE7 Oscar Whiskey, he wanted to get involved. I gave him this project, gave him a design, and this is what he brought back. So not only did he build a table, but he built some storage areas over here as well. So let's turn our attention to the rack area. Behind me, or in front of me now, are 3 racks, rack 1, 2, and 3. You see a patch bay up here for patching antennas or patching video feeds. And the Linko 220 mode radio, a modem for it. We have the main radios, dual band VHF, UHF, HF, and a modified HF radio, the ICOM 7000. It's been modified to work in the bands, frequencies that the CFARS operate in, Canadian Forces Affiliated Radio. We have a license inside to operate with them and do quite a bit of check-ins on various nets. Below here is the controller for the high Q antenna, which is our main HF antenna that's bolted on the roof. This is the control surface. The whip-in antenna is 102 inches long, so you can't have the antenna up when you're transporting it. So when you arrive at a location and you power everything up, you come into here and you've hit the up button. So the antenna is like this, and now it's perfectly vertical. And you're wondering, how do you know when to stop it? Well, there's a limiting switch on the vertical and also a limiting switch on the horizontal. So it stops perfectly every time. There's another modem down here that can be switched from the Kenwood TS 480 to the ICOM 7000. Below that is a 2 kilowatt inverter charger system. And if we just go down to the bottom of rack number 2, you see the negative bus rail right there. And the size of the cable, it's a 2-aught cable, both on the negative side, and will slide across to the positive side. Big cable, big connection. There's a quick disconnect there for inverter disconnection, and over here, a low voltage drop disconnect there. Now, let's go into, I've taken a lot of the panels off, if you haven't noticed already, just to show you some of the cable management and what's behind this. But on the day, it'll all be covered with panels. We have video monitors up here for a PTC camera, which could be mounted on top of the mast, and I'll show you the mast at the end of this little tour. We have a Cisco router switch here, and that will provide connections within the trailer or external connections abroad. Over here is one of my favorite
installations in the trailer. It's a Blue Sea Systems power distribution, not only 12 volts, but 120 volts as well. There's still, I'm just going to turn the lights on behind the rack there. There's still expansion in here, but the problem being there's not a lot of distance in the back. You don't want to take gear off. It would be impossible to work on this if you had to add some more switches or circuits to it or whatever you wanted to do. So the solution to that was to make a folding bridge. I call it a drawbridge, and down she comes. And there you go. So if you were going to do some work on it, either add some more circuits or add some more wires and or whatever, of course, you'd want to kill the power. There's 120 volts on here live. There's also 420 amps of DC current. So you've got to make sure you turn the power off. In the back, it's all cable managed. So folding and unfolding, you don't have to worry about cables shorting out or getting cut or whatever. And then when you're done your work, you simply fold it up and put it away, and you're good to go. I'm just putting one screw in here to hold it for now. Okay, we're going to go to the outside of the trailer, and I'm going to show you the vertical mast we've got. At the front of the trailer, we have a vertical mast that probably goes up about 35 feet or so. So that'll go up to 35 feet. We could have our PTC camera on top of there. You can pan, tilt, zoom it. You could put a small beam on there. You could put, I don't know, 10, 12, but that might be too many, but you can certainly put 3 or 4 dipoles on there. And with the power output from the front of the trailer, we could have remote stations 100 feet over that way, because they would be able to get some AC power. So that's the tour of our trailer. Thank you very much. If you have any questions, please wait till the end of our presentation, and we'll be more than happy to answer them. And now, back to Ian inside the club. All right, Phil, thanks very much for that. And we're going to carry on through the rest of the room here. As Phil was saying at the beginning of the meeting, the facility is 4,000 square feet. So you see the radio room behind me. And then as we head out towards the back of the property, these are the cable trays that take all the feed lines and coax and rotor cable and Cat5 out towards Tower 3. Tower 3 is about 450 feet away. Kitchen here, the entrance to the building here. We have an office here. I want to take you into the shop. So join me in the shop. In the shop, you'll notice we got a couple of toolboxes in here. We really encourage folks to come down, work on projects. This is where Phil and I keep a lot of our own personal gear. Drawers over here for the other folks. What you see here is a drill press, and down below a chop saw. This is it gets a lot of work. You can imagine maintaining the station of this size here. We have to be constantly working on different things. Some projects you see here, assortment of different real nice drill bits for different things. MIG-TIG, aluminum gun you see here as well. Phil set this up for a quick demo. It's kind of like Science World. We got powder coating here as well. So we do a lot of powder coating work. And all the panels you saw in the trailer are all done in powder and black powder. A Miller 250 amp Multimatic welder here. So that's the multi-process welder. Got a 60-gallon air compressor in here. We're always doing things and filling up people's car tires, running the line outside the window. A little lathe here. We're doing all sorts of little things. We actually had an insert in here somewhere for our weight. I'll actually grab it. This is one of the weights we made up on the lathe for the air cannon. So when we're launching antennas, this perfectly fits the barrel of the air cannon. And so that's what we do here. So that's the shop. I'll take you over to the next room, which is Wayne's World, as we call it. It's the electronic side of things. So this is where we do the mechanical. And in the next room over here, we've got the electronics workbench. This is where Wayne, VE7ZNU, likes to hang out, Wayne Gallagher. So we have a bunch of stuff in here. Bits and bobs, of course, you can all imagine. Some test equipment, test and measurement here. There's an HP 8920 hanging out down here, and a 4403B spectrum analyzer over here. And then over on this bench here, there's another couple of gadgets. We have a little portable repeater for team and coursework. And then this is the little hand crank, you know, when we're showing the theory around power generation from the basic course and magnetism. So little thing like that. So all sorts of fun and games in the electronic shop. Again, solder smoke projects are the ones that always get people attracted and come down on Wednesday nights. So into the meeting room we go.
So the meeting room is where we spend, and you'll have to pardon the video feedback here because this is all real time. We have quite a system here that you've kind of seen and used tonight. It's called vMix, which is a virtual mixer. It's running on this machine here. And down below is the computer that's actually joined to Zoom, and that's where we're feeding out. Over here is a bit of a video patch panel that's currently a work in progress, hence the temporary labeling, but this is where all of our camera feeds in this radio or in the meeting room come through, and all of our PTZ control systems here for the cameras in this room. And as we go over to this side of the room here and kind of wind things up, you'll notice that the microphones in the room here are all set up on auto mixers. So all the mics and the tables here are automatically mixed, so everybody in the club has a front row seat. And then these are the pan-tilt zoom cameras. We have 5 of these around the facility. So there's one on every corner, northeast, south, and west. And that's what you're seeing with Neil's and Richard's video earlier. Agora são 6h06. Hoje é domingo, dia 12, nosso time das 3 ao meio-dia. Estamos ao vivo lá na internet. Quem acompanha via radiofrequência poderá acompanhar também lá no YouTube, ok? É só entrar no YouTube, digitar Rodada Alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você acompanha diariamente as 2 edições da rodada, ok? A rodada começa às 3 horas, porém a live começa às 6 horas junto com a aula, o curso de CW, legislação, comando de rodada, ok? Na segunda edição também, né? A rodada começa bem cedo, né? Às 15 horas, porém a live é às 18 horas, ok? Com as aulas, os cursos, enfim. Tá? Então a gente tem aí 2 edições da rodada, tá bom? Primeira edição na parte da manhã, segunda edição à tarde. E sábados, domingos e feriados, edição única, ok? Sempre aí com a live, sempre aí você acompanhando em qualquer lugar do planeta, tranquilo? Então tá aí, hoje mostrando algumas estações, estão num nível, né, de qualidade ali top, né? Praticamente igual uma emissora de rádio, ok? Com um sistema ali de cabeamento muito profissional, né? Todo um tratamento ali de energização da estação, né? Com terminais ali super, hiper bem projetados, né? A impressão que você está numa rádio FM, numa emissora, né, profissional aí de qualquer lugar do planeta, ok? Então, são radioamadores que estão num patamar de radioamadorismo, né, muito elevado, ok? Também vai um QSJ razoável, né? Para ter uma estação nesse nível, né, de excelência, são poucos radioamadores no planeta. Porém, né, vale a pena a gente conferir, ok? Muitos equipamentos, né? Todo um tratamento ali muito top, muito profissional, tá bom? Então, tá aí. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Chat window here on Zoom, so if anybody's out there in the ether, feel free to use Zoom to fire any questions at us. Was there anything else in terms of questions from your end, Miles? I don't think so. I think other than just a lot of envy around the table, I think that's pretty much it okay. From us. I think our jaws are all still on the table. So, well, you know what? It's go ahead. Oh, 4 stations on the air, which worked out quite well for us. We had an interesting. Did anybody want to follow up on that with Keith? Okay, we had a question come in on the chat window here, and we had a. Can everybody hear me? Okay. All right. Okay, we had a. Yeah, your audio's a little light. Okay, can we crank the audio up just a touch? Great. All right. So we did have a question. You bet. Thanks for the feedback as well, too. I mean, this is, kind of our first kick at the cat here, and we appreciate the feedback. We had a little bit of issue at the very beginning with audio during the drive up to the site, but once we got a heads up on that, we changed it. We do have
Victor Alpha 7, Romeo Alpha. My name is Romeo Oscar Lima Yankee. I'm located in Coquitlam, and I am transmitting from VE7 Sierra Charlie, the Coquitlam Club, and we are remoting on YouTube, feeding live rather to YouTube, and that would be BCPSN in today's date. Today's date being the 8th of March and 23, and take a look there and give us reports. We appreciate that. This net meets daily at this time, 0130 UTC, on this frequency, 3729 kilohertz as a public service. All stations are welcome. Please repeat this station. CW stations go down a half KC or so to give us a clear tone. Please don't interrupt the net except for an emergency or to contact a recent check-in or to correct an error. When you do so, please give your call letters and do so with standard phonetics. Thank you. First and foremost, are there any net liaison stations from the BCEN, the Northern Net, the BC Yukon Traffic Net, the Emergency Measures Climate Readiness, or the CW BCEM? Victor Echo 7, Whiskey Juliet. Good evening, Al, VE7 Whiskey Juliet. Anything from the Yukon Traffic Net? Good evening, Raleigh and all on net. I have no traffic from the BC Yukon section traffic net. Thank you. QSL, thanks a lot, Al, and for being there. Any more liaison stations? Victor Alpha 7, Quebec Bravo. Okay, we heard two in there. Quebec Bravo first. Stewart, go ahead. Thanks, Rolly. No traffic to the BCE and CW net, which meets at 1900 local all year round. Okay, 1900 local all year round on 3752. Thanks, Stewart. And who's the other one ending in Zulu? Victor Echo 7, November Echo Zulu. The 7 November Echo Zulu, go ahead. Good evening, Raleigh and all on net. Operator tonight is Victor Alpha 7, Romeo Bravo Papa, and I have no traffic from the Nelson Preoc. Okay, very good. Thanks for coming in from the Nelson Preoc and VA7 Romeo Bravo Papa at the mic. And take care. And any more net liaison stations? VA7 Sierra Mike Charlie, go ahead, Sid. QSL, thanks for promoting the Northern Net, following this net on 3775. And good signals there tonight. Sid, 7-3s to V7 Sierra Mike Charlie. Any more net liaison stations? VA7 Quebec, India, are you around tonight? Anyone else wanting to relay? Maybe VA7 Mike Victor? All right, moving along to mobiles and portables. CW, go ahead. Victor Echo 7 Delta Sierra. Good evening, Don. 599. QSL and QRU, thanks, 7-3. Any more mobiles or portables? Looking for announcements of general interest for the net. Any stations with health and welfare, silent key reports? Any relays? All right, the roll call is regular operations on Wednesday, North, East, Alberta, South, U.S., and the islands in that order.
First, Net would like to know if there's any station calls. I heard V7 Charlie Victor earlier. Glenn, are you there? Did you have a station call? Negative. I'm all set here. Thanks. Okay, I'll check in anyway. Thanks a lot. Okay, let's see. First, let's start the roll call going up north. Looking for check-ins from Barrier, Burns Lake, and Clearwater. Vector Alpha 7 Uniform Delta. Alpha 7 Uniform Delta. Go ahead, John. Yeah, good afternoon. You're 20 over 9 out of Barrier. Have no traffic. 7-3. Thank you very much. A solid 9 down here at the club, and take care. Any more? Victor Echo 7 Alpha Bravo Romeo. Okay, I had 2 of you in there, but Martin, VE7 ABR and VE7 NST. Good evening, Martin. Good evening, Rolly. You're sounding just as good as normal. And tell Rob to turn his amp on. Tell who to turn on the amp? Rob. Rob. Who's next? Okay, I'm not sure. Anyways, nothing from you and Christina? No traffic. All right, thanks, Martin. You going to be around for a while? I got to go cook dinner here in a few minutes. Yeah, no problem. If you get back, just keep your ears on. Always appreciate your help there. Any more from Barrier, Burns Lake, and Clearwater? Victor Alpha 7 Echo. Yeah, Alpha 7 Quebec Alpha Delta. Go ahead. Yeah, tell Martin I have got it on. No traffic. Okay, very good. QSL and no traffic. 7-3. Any more? This is the British Columbia Public Service Net, and we're looking for check-ins from Dawson Creek, Fort Nelson, and Fort St. John. Haggensburg, Kitimat, Mackenzie, McLeod Lake. Victor Echo 7 Lima November. Victor Echo 7 Lima November. Good evening, Al. Good evening. No traffic. Thank you. QSL, nothing to report. Any more? Mile Houses, Horse Lake, and Lone Butte. Victor Echo 7 Bravo Tango Echo. Good evening, Butch. Good evening, Rolly. No traffic. 7-3. QSL, thanks, Butch. 7-3. Any more? Contact, go ahead. Yeah, I'd like VE7 BET. This is VE7 Lima Juliet. Victor Echo 7 Bravo Tango Echo. Do you copy? Roger. Lauren, you want to go up to the usual? Yeah, Roger. Meet you up at 60. Thanks, Butch. Thank you. VE7 LJ is clear. 7-3, Lauren and Butch. Have a good one. Any more Mile Houses, Horse Lake, and Lone Butte? British Columbia Public Service Net calling for check-ins from Prince George. Prince Rupert. Back to Haida. Cornell and Cinema. Okay, 2 of you in there, but the daytime kid. Go ahead, Dave. Yeah, very good. Thanks very much. Sorry about walking on anybody. I have to go through the traffic from Cornell and back to you. Okay, Dave, very good. Yeah, well, I'm sure they accepted the apology. And who was the one that got walked on? Victor Echo 7 Alpha Rodeo. No, it's not. VA7IR on here. Dave, he's stepping all over me. I got footprints everywhere. Did you hear that, Dave? Yeah, that's very good. I do. And a very good evening to Ken, you and Esther. Have a good evening, and back to you. Okay, very good. Thanks, guys. And good evening to you, Ken. And thanks for coming in tonight. All right, any more Cornell and Cinema? Calling for check-ins now from Smithers. All right, Stewart and Terrace. Going to be a light night. Vanderhoof. Williams Lake. Victor Alpha 7 Romeo Yankee Lima. Good evening, Bob. Very good evening, Rolly. Looking quite dashingly in that blue shirt of yours there on YouTube.
And hey, thanks for holding the net there. And I have no traffic. Have a great evening. 7-3. Yeah, very good. This is one of those special ones, you know. It's something to do with when you're working out and everything. I'm not working very hard right now. Thanks for the compliment and for the report. And hey, keep up the good work. 7-3. Any more? Stewart and Terrace? Vanderhoof, Williams Lake? Yukon, Northwest Territories, and Alaska. All right, the British Columbia Public Service Net. Looking for late check-ins from the northern section. Any mobiles or portables? Station-to-station calls. Moving along into the eastern section, Armstrong, Ashcroft, and Castlegar. Yeah, Victor Echo 7, Bravo, Zulu, Echo. Victor Echo 7, Bravo, Zulu, Echo. Good evening. Yeah, good evening. No traffic. Thank you very much, Jim. 7-3. Any more? Calling for check-ins from Cranbrook, Elko, Kimberley. Victor Alpha 7, Victor Echo Bravo. Victor Echoes, Alpha 7, Victor Echo Bravo. Take it away, Brian. Yeah, no traffic from Cranbrook. Beautiful day here. QSL from Kamloops, and likewise down here. Yeah, we're up over the 50 mark, I think. 10 degrees. 7-3. Any more? Cranbrook, Elko, Kimberley. Victor Echo 7, Victor Uniform. Victor Echo 7, Victor Uniform. Good evening. Good evening, Rolly. It's nice to hear you. No traffic. QSL, thanks. Likewise. Have a good evening up there. Any more? Creston. Victor Alpha 7, Bravo, November. Victor Echo, Alpha 7, Bravo, November. Go ahead, Ed. Hi there, Roy. 20 over, heading to Creston tonight. And we don't have any traffic. Yeah, that's it. Okay, very good, Ed. Thank you very much for coming in. And you were about a 5 and 9 there. Band is a little light tonight, and I think it's short as well. But 7-3 to Alpha 7 Bravo November. Any more, Creston? Agora são 6h23. 6h23, hoje é domingo, dia 12, nosso time das 3 ao meio-dia. Temos mais de 9 horas de QAP. Estamos ao vivo lá na internet. Quem quiser acompanhar por lá, é só entrar no YouTube, digitar dado alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você acompanha diariamente as duas edições, ok? A primeira edição, começando com a aula e a live às 6 horas, ok? Via radiofrequência, a gente começa às 3 horas, tá bom? Bem antes, pelo menos 3 horas antes da live. E na segunda edição, também, ok? Via radiofrequência, a gente começa bem mais cedo e via internet, 18 horas. E lembrando, sábados, domingos e feriados, somente na primeira edição, ok? Então, fica a dica aí para os amigos. Estamos na aula 25 de CW. Quem perdeu a aula de ontem, pega na playlist, ok? CW, aula 25. Qualquer dúvida, dá uma aula para a gente. E vamos em frente. Hoje, uma amostragem de alguns radioamadores no planeta, usando a internet para mostrar, né, o que eles estão fazendo em HF, né, alguns trabalhos aí em cima do radioamadorismo, ok? Bem interessante, bem legal. E inusitado, né? Coisas que estão indo um pouquinho além da radiofrequência, né? Já pondo o radioamadorismo num patamar de excelência. Tá bom? O que é bom, né? É bom quando o radioamadorismo também demonstra, né, tudo que a gente faz aqui via radiofrequência na internet, né? A rodada alto-falante também tem uma pegada semelhante, né? É o nosso objetivo, primeiro, radiofrequência. Tá? E segundo, na internet como
meio de divulgação do nosso radioamadorismo, ok? Então, bacana a gente ver, né, que radioamadores em HF, ou via satélite, outros modos, né, que estão sendo usados, estão também usando a internet para mostrar aí para todo o planeta o que nós, radioamadores, fazemos. Tranquilo? Bom, vamos em frente. Oportunidade com bom dia. Any more Kamloops and Lillooet? Victor Alpha 7, Kilo Echo Oscar. Good evening, Ken. Good evening, Rolly. No traffic from Lillooet 73 to all. Okay, Ken, a solid 20 over 9. Good signal, 7-3. Any more? Victor Echo 7, Romeo Bravo. VE7, Romeo Bravo. Good evening, John. Good evening, Rolly. I assume you got my email? I did not get your email. When did you send it? Well, probably about an hour ago. I will be here tomorrow, and I'm off to a meeting. Okay, not a problem. And that's great, Ken. Appreciate it. And it's not Ken. I'm scribbling Ken here. Thanks, John. And good on you. Are you going to hang around tonight? No, I'm on my way to a meeting. Oh, you are. That's what you said. God. Okay, I'll shake my head and you can go to your meeting, okay? 10-4, have a good night. Thanks. Roger. 7-3. Kamloops and Lillooet. QRP. And go ahead, the QRP. Thank you, Rolly. Victor Echo 7, Romeo 5, trade with just 5 watts today. Okay, VE7 RPX and 5 watts, and it's doing pretty good. 5 and 7 over. Yeah, great signal from you. 7-3, thanks for taking the check-in. All right, you're very welcome, and have fun with that. 7-3. Any more? Kelowna, Yama, Winfield, and West Bank. Merritt. Nelson. Victor Echo 7, Juliet Bravo, Quebec. V7 Juliet Bravo, Quebec. Go ahead, Jason. Good evening, Rolly, and everybody else on net. No traffic from the West Kootenays. Okay, very good. 10 over 9 from the Kootenays. Take care. Any more? Calling for Nelson. D7RW QRP. V7 RW, as in QRP. Where are you located? 108 mile. 108 mile, way up there. My goodness, what are you running? I'm running my old Fox Tango 1000D with 4 watts. That's pretty good. She's definitely doing well. It's well over the 9 there. I think I saw 10 over 9. Go ahead. Amazing propagation. If the noise stays away, it'll be a wonderful band. Yeah, I'll knock 5 off that. 5 over 9 on that transmission. But hey, good job. Oh, thank you. Kind of fun to check it out here. I spent all day on 10 meters on 2 watts, so propagation's been pretty good. We're QRU, thank you. Okay, very good. And where did we normally fit 100 Mile House in? I can't remember. In the north. Yeah, in the north, yeah. And right now, of course, we are over on the eastern section. So that's what's got me a little bit confused. But hey, you know what? We're having fun. Exactly. And the bandwidth change, I might not be able to get you QRP. Exactly. No, you did good. You got in, and we appreciate it. 7-3. All right. How about the metropolis of Okanagan Falls? And guys among the missing again tonight. All right, moving into Oliver, Soyuz, and Karamias. Yes, Oliver, Victor Echo 7, Papa Bravo, Foxtrot. Okay, we have 2 of you in there, but Frank, you go first. Roger, Rolly. Of course, you're looking good in that blue shirt. Is that a jogging sweater? That's right. It's one of those ones that emits sweat and all that sort of thing. And yeah, very comfortable. I picked it up at Walmart. You know, it was a good price. And I thought, you know, that looks comfortable. And it really is. Roger. Of course, you're looking good on it. Okay, Rolly, I have no traffic from Oliver, 7-3. Thanks for the compliment. They tell me it brings out the blue in my eyes. We won't get up close and personal. And there was someone else in there from Oliver, Soyuz, or Karamias. Victor Echo 7, Mike Papa Juliet. V7 Mike Papa Juliet. Good signal, over. Good evening,
and 7-3 is everybody on frequency. Okay, thanks, Mike. 7-3, buddy. Any more? Yeah, the 7 X-ray golf. I can't see you, Rolly, but I'll maybe turn my computer on and have a look, see what this blue thing is all about. Anyway, no traffic from Pyramids. Oh, Jerry, come on. Get with the program. My goodness. Yes, BC, PSN, and today's date, the 8th of the, 03/23. That should get you there on YouTube, over. Okay, we'll be there shortly. Yeah, come back and give me a report. I want to hear it. Anyway, 7-3, Jerry. Any more, Oliver, Soyuz, and Karamias? Revelstoke, Roslyn Trail and Fruitvale, Salmo, Edgewood Hills, Salmon Arm, Sycamoose, Tappan Chase, Sorrento. How about Summerland and Vernon and Lumbee? Victor Echo 7, Uniform India Hotel. Calling the Flex Radio net. This is net control station for today is W2 Charlie Echo Alpha, W2 CEA. I'll be your net control this afternoon. Name is Gary, and I'm in upstate New York, between Albany and Syracuse, a small town called Mohawk. First of all, is there any station on frequency with emergency or priority traffic? Please call now. Do I have any relays? Any relays on emergency or priority traffic? Over. Negative copy. This is W2CEA. This net is the net designed for people interested in software-defined radios, specifically by Flex Radio in Austin, Texas. We welcome everybody is welcome to join the net. You don't need a Flex Radio to join. We welcome all this is W2CEA. I'm listing the following stations as being on frequency, and you don't have to call in. WA52PZ, NI4Z, KE0SYB, K4QJZ, W4FO, K0ZVI, N0REH, K4VAE, WU5E, N3CMI, KF2T, and WBAYKH. Those stations are already on the list, and you don't have to check in. This is W2CEA net control for the Flex Radio net. Let's see, I'm running a Flex 6700. I'm driving a PGXO, close to legal limit to a SEP-IR. And I also have the TGXL, which is in bypass mode now, and the Antenna Genius antenna switch, which is a real fine piece of equipment in itself. Wish I'd have gotten it a long time ago. This is W2CEA, so we'll take a standby for additional stations to check in that I did not call. Give me a call a couple times in phonetics and make it slow. This is W2CEA standing by. November 5, across your money. N5 T7. For radio. Whiskey Golf 4 radio. Okay, I got Whiskey Golf 4 radio. I got you the November 5. Agora são 6h35. Hoje é domingo, dia 12. Lembrando, nosso time
das 3 ao meio-dia. Estamos ao vivo na internet. Quem acompanha a rodada alto-falante na live, estamos aí com alguns exemplos de radioamadores que usam a internet para divulgação também dos contatos, tá bom? Então, trouxe aí já algumas gravações de radioamadores ao redor do planeta, fazendo contatos em HF, ok? E tudo isso sendo transmitido ao vivo ou disponibilizando essas gravações na internet, no YouTube, ok? Um trabalho semelhante ao que a gente faz aqui, Made in Brasil, ok? Então, é bem interessante vendo os radioamadores ao redor do planeta divulgando o radioamadorismo na internet, o que é muito bom. Não se restringe só ao nosso universo, radiofrequência, e vai um pouco além. Já está pondo na internet um monte de vídeos, várias lives, ok? Demonstrando estações de todo tipo, trabalhando em várias bandas e de vários modos, ok? Via satélite, via reflexão lunar, HF em todas as bandas de HF, ok? Em VHF como a gente, enfim. Então é bem legal ver esse trabalho aí de alguns radioamadores. Exemplo aqui nosso, Made in Brasil, rodada alto-falante, ok? Deixa eu dar bom dia para o Kudrevik, né? Já adentrou faz um tempinho na rodada, lá pelo litoral. O André também. Bom dia, grande abraço, tá bom, André? Tudo de bom? O Luiz, PY2EXU Lima Hotel Romeo. O Ricardo também, grande abraço, hein, Ricardo, aí pelo Ipiranga, né? É isso aí. E demais corujas e aves do paraíso, grande abraço. Tá? Lembrando, então, hoje, nosso time das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP. O Kuredevic está com a gente ainda, hein? Hoje está aí, dando ibope para a rodada alto-falante, legal. O Kuredevic chegou cedo, né? Agora já chegou aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Aqui tá tudo arquivado, viu, Kuredevic? Aqui ninguém escapa, hein? Nosso serviço de espionagem, tá dizendo que você chegou às 4h15. 4, 5, 6, já tem aí 2 horas e meia, hein? O senhor está com a gente na live, hein? Legal, hein? Então, você viu cada estação usar, senhor Kudrevik? Aquilo não é nem estação de radioamador, né? Uma estação profissional em HF, né? Nossa, é para deixar qualquer radioamador de queixo caído, né? Babando, esquema de FM profissional, né? Onde passa os cabos, né? Ali pelo teto, tudo arrumadinho, tudo num esquema muito, muito profissional, né? Muito legal, né? Enfim, a gente vê, né, que tem radioamadores num nível top, né? Radioamadores aí que estão num nível de estação mesmo, de uma broadcast, de uma estação aí de alto desempenho, né? Muito legal isso. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. We got 40 degrees right now here in upstate New York. We got dumped on about 7 inches of heavy wet snow yesterday, so winter is definitely still here. So we've had last week and a half or so, we've had a couple of bad storms. Looks like spring is not here yet. Let's see, KE0SYB, you're next, W2CEA. W2CEA, this is KE0SYB. Afternoon, gentlemen. We have a sunny day, 50 degrees, and wind is roughly about 13 out of the north. I'm running a Flex 6400M with the latest spyware, and got the Elecraft KPA 500 amp running pretty good today. So that's about all I've got. I'm going to go outside and finish work on some cameras I installed. They're starting to give me some issues. W2CEA, this is KE0SYB. Back to you, sir. Yeah, what's your handle, over? Dan.
Today we're the Super Tower. So the Super Tower, this I noticed that there's hundreds of cables, I don't know if hundreds, at least dozens of cables coming into it. You know, a lot of times I see towers like this and you just think like there's one antenna or something, but obviously that's not the case here. That is not this case in this one. That's so what's going on here? Why are there so many cables? Well, we call this the Super Tower back from shortly after it was built because back in the 50s, 60s, 70s, mostly there'd be like one purpose for the tower, an AM tower, FM towers, and this one was built to do a lot, and it was built to do multiple FMs into the same antenna. So that became a thing when people started building houses around our antenna sites, and we wanted to be in the center of population. So we made a single tower, put a bunch of stations on it. It solves the problem. Instead of having 10 or 12 towers in the landscape around us, we have one tower, a super tower that does a lot. So number one, the FM antennas are at the very top, and it's 2 antennas combined, 10 radio stations now broadcasting that, give great coverage to the market. It's super coverage, actually. So again, the Super Tower. And then the rest of the signals are either independent services that just happen to locate here, 911, FBI, whatever they would have here, whatever the tower owner can sell and lease. And the rest of it is supporting the broadcasters. So there's data exchange, internet connections, satellite receives, a lot of two-way operators can be here. Cellular is on there. So I noticed on the base here, it's really, really narrow. For all the weight that this tower has, I don't know how that's even physically possible. But I also saw some grounding straps or something here. Can you explain what those are for? And I remember you at an AM station, there was something different about the way that this works, but like, what's this for? Yeah, so on the tower, the grounding is number one. Some antennas, the grounding system here is for safety, lightning ground. So you want the lightning to hit the tower, come as fast down as it can and get to the ground and not try to travel into the building or along any cables. So every cable that goes up the tower is grounded to the tower, and the tower is grounded with a system here with multiple rods around the base. This piece it's rounded underneath. It's rounded and sits on a place, and some of them have a little cup spot, but that's the hole. But it allows the tower to move if it has to. And if you look up, you've got the guy wire systems actually pull hard to create great pressure right here so there's no movement. So the guy wire system is critical to have the right tension, the right cable, and the right points of contact so that the system is pulling equally on every leg, and this point here is pulled straight down. Whether it's a rack of servers or not, or it's a bunch of equipment on a tower, everybody thinks about cable management. So you can see here, the cable management goes in, some go down, some go straight in, and of course in the building, you got the same thing. So we can go inside and see what's on the other end of a lot of these cables. Come on in. You can already see some wires are coming overhead here. I'm guessing other ones go below. Yeah, if you come into this room here, so you can see a lot of the cables that come in here, and you can see the big master FM antenna system. The cables come through here to go up the tower. Those look serious. Are they like pressurized? And they are pressurized, and they're carrying like in kilowatts. The antenna radiates almost a megawatt, right? It's like an 900 something thousand watts, but inside the RF going up is probably 300 or something like that. We went inside the transmitter room for Y98, a 90,000 watt FM station serving St. Louis, and I asked my dad to explain how the sound comes into the building and how it goes from the studio all the way through to that 1,000,000-watt antenna system. Out on the tower or from underground fiber, audio comes into this place, and by now, in current day, all the audio is processed before it gets here because it's digitized, so you don't have to worry about any artifacts getting introduced in the path. So you have digital audio coming across from the studio, wherever it is on the planet, and comes into this room, transfers over, and it'll go, one set of audio will go to the HD transmitter and one will go to the analog transmitter. And the HD transmitter is
often is a pre-done group of packets, all IP, that just goes into the transmitter. And you can see these are the two HD carriers that are being sent out of the transmitter. There's no analog carrier which sits in the middle. So the analog carrier at this site is sent from a different transmitter, and they're mixed at the antenna up on the tower. So this transmitter is a water-cooled transmitter. This particular one, you can see the water system there, but the copper pipe is the transmission out here. It's about 30,000 watts of RF. It'll come out, and it'll go through a switching system. It goes through a switching system, and a dummy load for testing goes downstairs into the basement. Both of these transmitters go down. And obviously the HD carriers use a lot less total power, and that's why they can use a smaller cable. But you got a 400 amp service comes in the building. We got a generator switch over there to switch in either the building power or the generator power. Some sites like this will have a single site generator. It'd be like a megawatt generator. But when this site was built, each station was on their own, and they still are. So you'll see multiple generators out here, different sizes, depending on what the needs of that station is or that company. And a transformer here, I don't know if you can see that one, a transformer that takes that 480 down to the levels we need it to be. And then it feeds this group of panels, big switches, for that feed all the transmission, transmitters, racks. So let's say the power to the building is cut. So this UPS will kick in right away and then run both the analog and the digital and everything else? It won't run the analog transmitter because that alone is, that would be too much to have one. And remember, this service is 3 rooms here. So this is all the computerized and audio gear. Keep it running so the transmitter will be up when the generator kicks on 10 seconds later, and everything will be back to normal. So this basically keeps the audio running, but the transmitter will have to kick off and then kick back on when the generator kicks in. Yeah, all the audio gear and the remote control gear, which is all computerized now. It's all IP-based stuff. So back in the back corner here, I see the 2 pipes. I'm guessing one is the main analog and one is the backup analog. Yep. And then it looks like HD just kind of goes right past that weird little R2D2 bucket. Right. Yeah. So what does that do? So this is a switch to allow us to switch either transmitter out to the load, which it goes down out to the antenna, which is down here. The other transmitter comes out the other port and it goes to our dummy load. It's a 50,000 watt dummy load. So we can be testing and repairing one transmitter while the other one's on the air. And you said there was one dummy load that's actually outside. This is a dummy load that used to dissipate a lot of RF. It would get very hot. And so the wise engineer of this company put this baby outside, weatherproof box, gets hot, doesn't heat the room up where he has air conditioning. I'm guessing if you pump 50,000 watts into this thing, that probably gets fairly hot. When you're testing, all of a sudden both air conditioners will run at full power to keep it cool in here because you're dumping 30 kilowatts into that dummy load. And it's a bunch of resistors in there. It just gets hot like a toaster. So we have in this particular transmitter a rare sighting of an FM transmitter that is water cooled. TV guys have done this for decades, but it's kind of new on the FM side. So you've got 2 pumps, but you got an in and an out. It circulates out, and most of the heat gets dissipated out there to a fan system. And then the water comes back in, goes through the transmitter, comes back out, gets pumped through the units out there. So we keep an eye on the intake and output pressure, and you have 2 pumps. Either one can make the system work. And just like on your furnace downstairs, you got that little bladder controlled thing to help you with the water. We have 2 transmitters and 2 antenna systems. One is the main antenna. If they're ever working on that, Y98 here, it has actually a second antenna on the tower. And so it takes 2 switches to switch the 2 transmitters to either antenna, and then one of them is always end up in the dummy load. One of the antennas on this tower, one of many, feeds these receivers through those filter cans we talked about, which we have some spare stuff down here you can see. These used to be the standard way we would do live broadcasts. We'd be out in our van, whip up that mast, shoot it to hit the antenna on the tower, it'd come through here, go through a circuit back to the studio, and we would pot it up and be live. So these frequencies were the ones that we used to do our live broadcast. So I see that the little pipe coming out is teeny tiny. It gets bigger,
and bigger, and then all of a sudden there's this giant power monitor. Why is it all these weird pipes? Like usually when I see copper like this, you think water. Yeah, so the cable, this cable, they all has loss, right? So when you leave a transmitter at 600 watts, if your cable is too small and the loss is too great, you got to run a couple hundred feet. You might only have 80 or 100, 200 watts at the other end of it. So you want to have some sort of calculated loss. So in this case, a bigger line was chosen for the long run down to the basement and across to the antenna. And you can follow the path from the transmitter to see this one. So transmitter 2 is going to dummy load. Transmitter 1 is going out to here, going out to here, and up to the main antenna. All right, so we're in the basement of the building. And you remember upstairs where the pipes went through the floor. So we're going to pick that up here, and you can see the thicker pipe, the 3-inch, is the analog transmitter, and then the HD transmitter is the little stuff there. And you can follow these, and they will take you all the way over here to this box. So every station upstairs has a combiner module, so they can mix together and form one RF path for all the stations up the tower. So if you look down here, where the end station is, the inputs they add up as they go along. So down here you got smaller cable, jumpering in and out, and then all of a sudden you need a bigger cable. You can see at the very end, it's the huge piece that all the energy of all the stations is going into that port. So this system is also an antenna switcher, it just has more RF to deal with. So you've got this is actually a switch. So if you I don't know if you can get in there and see it, but there's the 4-port switch, just like we saw upstairs for the stations, only this is like a 9-inch version of the same thing. So you can see it's got a controller here so that we can switch the analog and the digital antennas, upper and lower. And so we switch them through this thing depending on what trouble we're having up there, or even if we're just having regular maintenance at the top of the tower. But this is version 3 of the monitoring system. And so all the stations here that go in, this monitors their forward power coming into the system. It monitors all their output power on another screen. It's going out to the antenna, triggers alarms and alerts people individually or as a group to issues that are going on out here. You said that there's a megawatt at the antenna, but adding all these numbers up doesn't quite get there. Yeah, so the antenna system on this tower has a gain factor. It's probably around 4. And so the number of bays on an antenna go from, you put a kilowatt in, you get a kilowatt out of coverage. But if you have 2 or 3 or 4 bays, you can increase the amount of coverage you get putting on the same amount of power in. You get a rare look at the end of a used piece of this coax. So just like your coax you use for your car antenna or radio, whatever you've got at home that uses coax, outer conductor, inner conductor, and then these are Teflon spacers to keep it in the center, and then air flows through. They're usually pressurized to keep them dry so there's no arcing. So you mentioned that there's air inside of that tube, inside of the coax, giant coax tube. Keeping it dry air. But you need it dry air, so that's what this is for? That's what the nitrogen, so these are all nitrogen tanks, and because there's so much line and it's so big, we have multiple tanks backing each other up. You can see everything is monitored. They're monitoring the upper 2, the analog 2 and the digital 2 cables that go up the tower, monitor the pressure, making sure it stays within the realm where it's supposed to, and they end up going out the plastic at the top, and they go all the way across to the lines over there, connect into the lines that go up the building and outside. So here's where they're injected. You can see the injection points of the line. And each one has a little pressure monitor on it. Yeah, secondary monitor. If your electronics goes dead, computer goes dead. Safety is a major concern with a tower that pumps out 1 million watts of RF. And just like with electrical systems, they have special RF lockouts to make sure tower climbers don't get killed when they do their work. So these are for the upper and lower half of the antenna. So the antenna system has 2 4-bay antennas, and when everything's right, they're both on, they're both working. But if something happened to one or the other, a leak in the line up on the tower or a bay that arced out, then they would shut down that half, and all the stations would still transmit, but only through half the antenna, or the upper or the lower half. The purpose of this guy is safety for the tower crew mainly. It's a lockout. When you pull this, you actually run a short across the inside of the conductor. So you would have a lot of smoke and fire
if everything was on. So the idea is everything's off and it's going to stay off. So once they pull this, lock them out, when it's locked out, no one can turn their transmitter on without seeing a short. And so the transmitters these days shut off real quick and it's all good. So they got a connection point outside, comes underground, comes into this building, and it distributes this power bus inside of here. Agora são 6h56. Hoje é domingo, dia 12. Lembrando, nosso time das 3 ao meio-dia. Teremos mais de 9 horas de QAP. Estamos ao vivo lá na internet. Quem participa da rodada via radiofrequência, estamos na banda de 2 metros, na frequência de 146.410 MHz, FM no direto. Muita gente pergunta se é repetidor, se é link. Negativo, hein? Não é repetidor, não é link, é no direto, ok? E também na internet, lá no YouTube, você adentra por lá, digita a rodada alto-falante e diariamente acompanha as 2 edições, ok? A primeira edição, a partir das 6 horas, com a live aula de CW, legislação e comando de rodada, e a partir das 18 horas também, né, a mesma sequência de aulas, né, pela internet, tá bom? Já via radiofrequência, a gente começa bem mais cedo, ok? A partir das 3 horas na primeira edição e a partir das 15 horas na segunda edição, tá bom? E vai um pouco além também via radiofrequência, tranquilo? Na internet a gente limita, né, para não ficar muito tempo ocioso ali, então tem um tempo de gravação, de live, né, bem mais curto do que a rodada via radiofrequência, ok? Então é isso. E vamos lá. Oportunidade aos amigos com um bom dia. The building was empty except for 4 rooms. So you had everything we just walked through. The basement had about a third of what's down there now. And there were like 4 rooms that had activity. The rest of them were just blank rooms. And it's amazing to me to see, so all these cables and all the antennas, all these satellite dishes, when we went through here, there was like a TV station that came and went. There were radio stations that have come and gone. Yeah. Some of them have switched from using satellite for sources to using IP over the internet. Yeah. Some of them are using 4G. There's little, you call them mushrooms, little antennas up on the roof. Yeah. You can barely see a couple of them for GPS and things. Yeah. So all these different things come and go, but I think it's amazing how one tower, the super tower, can have tens, dozens, I don't know, over the years, hundreds of different antennas and transmissions go through it. Yeah, a lot of dreams that started big and then failed, but a lot of dreams that came true and served their purpose and they're done. So, but they do, that's a constant thing. Every tower owner, which is now that they're usually bigger companies, but every tower owner has had to do that. When a guy leaves your tower, do you take his cable down? Do you leave it up for another tenant? Maybe you rent it. So this site's been very good about keeping track, keeping an eye on it, rebuilding, redoing, maintenance, all that stuff. So it's been it's what we call it the super site, super tower, St. Louis's super tower. Going on in the fan here. If it don't work, you're gonna have to move shit out there. Well, I think we're gonna have a great day today. We get your antenna turned around for you. I hope so. And you're going to be really happy with us. Everybody's going to be good and safe. At the end of the day, 100%. 100%. See you, Mike.
All clear, all clear, coming up on 4. And then try to do it from far away too. Don't be up close doing it. Okay. It has a pretty. Do I need to move this board out of your way? Yeah, if you could. Is that better? Yeah, a little bit. Nah, a little bit more. Something. Yeah. Caught on something. Oh, okay. There we go. Can I put the board back? Yep. They just took that one section off. Yeah, I can't tell. I don't have a recipe. There's so much stuff we got to strip off this antenna so we don't tear it up because there's inches out and the plates that are going up and down, aluminum plates. You need the Allen wrenches this long to undo them. And we're gonna have to strip out a section about 6 feet and then put some 4x or 8x behind it so the block don't go in and crush it. And I was telling them we're not going to be able to get it done today, but we could go up there and hook you back up and you can have it on and then do it again tomorrow. Yeah, we took a couple photos on here, but oh, good deal. Yeah, there's a couple of your inner conductor where it's all aluminum with the stainless steel bolts, so the corrosion is awful. So we've got to clean it all up just to put it back together. Okay. And we damaged all the bolts, trying to beat them out and screw them out. I got 24 on the way. Okay. I was just not do anything at all.
When you're ready. Yeah, be careful. All right, we'll do. Wait to get this thing turned. Well, we're going to try. Hopefully, we got to do better than we did yesterday. Probably not. It's probably like a Ponda Grossa or something like that. That's a fancy. Looking good, Tim. We're scraping the pole now. Agora são 7h09. Hoje é domingo, dia 12. Lembrando, nosso time, das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP. E quem acompanha pela internet está vendo uma super torre de 300 metros, ok? É uma torre comercial e passando por manutenção, ok? É bem interessante a gente ver a diferença das torres para radioamadores, né, num nível, num patamar mais humilde, e as torres aí de grandes emissoras, ok? Essa 300 metros. Tá bom ou quer mais? Tá bom, né? Uma torre de 300 metros é razoável, né? Então tá aí. Lembrando também que ontem tivemos a nossa aula de CW número 25. Quem perdeu, quem ficou sem aula, faz na playlist, ok? Amanhã iniciando a aula 26, ok? Então, se tiver alguma dúvida, repassa essa aula, faz uma revisão de aula e ainda tendo dúvidas, fala com a gente, tá bom? Pode ser via radiofrequência, pode ser via internet, na live, ok? Durante a rodada alto-falante, na live ou via radiofrequência, a qualquer momento você tira dúvidas aí com a gente aqui sobre CW, legislação e comando de rodadas, tranquilo? Que são os 3 cursos aí que a gente diariamente está passando para os amigos, com exceção dos domingos, né? Domingos, dia de descanso aí para os amigos, ok?
Então, vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Paulo. Ô, Mago, bom dia. Pois, Victor, Golf, Romeu, Guarulhos. Ó, amigo aí. Está a família. Hoje perguntaram do Roberto, da dona Vilma, ok? Tem um amigo deles, não sei se você conhece, o Kudrevik, tá bom? Kudrevik tá lá no litoral, ok? Ficou um bom tempo aí fora do Brasil, né? Retornou e tá no litoral agora, tá bom? E ele perguntou, Zé Roberto, dona Vilma, né? Dei lá as informações que você tinha me passado, né, recentemente. E ele, né, agradeceu aí a atualização lá do que tem acontecido com o seu Roberto, ok? Então tá aí, Mago. Como que tá o domingo aí? Tranquilo? P2 Victor Golf Romeu. Grande abraço, bom domingo. Guarulhos. Ei. Positivo, hein, Paulo? Graças a Deus tá tudo em paz, tudo bem por aqui. Tava aqui assistindo aqui os Pioneiros, hein? Filme antigo. Acho que você já deve lembrar dele, né? Muito antigo. Não sei se é da sua época também. Tá, aí deixa eu ligar aqui, aguardando aí uma bicorada sua, tá bom? Mas é isso aí, eu não conheço esse rapaz, né? Mas tá joinha, é isso aí. Só, graças a Deus tá lá, tá bem, né? Tá tomando umas vitaminas, remédio aí direitinho. Acaba é guerreiro mesmo, né? E dona Vilma tá sempre aí, toda tardezinha, quando é 6 horas, até a nossa dá risada aqui. Quando é 6 horas, já tá mandando boa noite pelo zap pra nós por aqui. Ela chega do serviço lá e senta lá na mesa e começa a distribuir boa noite pra todo mundo. Tá, já? Mas é isso aí, hoje choveu bastante à noite, tá bem nublado, um ventinho fresquinho, frio, o chão bastante molhado, que já faz tempo, hein, Paulo? Faz tempo aí que a gente não vê aí pelo menos uma semana de sol, sempre tem chuva. Mas vamos ver, e agora esse meio mais ainda, né, que tem as famosas águas de março, né? Aí sim, que agora está no tempo dela que ela vai despejar mesmo. Tá bom, Paulo? Fora isso, graças a Deus, tá tudo bem? Estamos por aqui, tá já? Dando uma olhadinha. O seu sinal, eu até comentei aqui com a Márcia, né? Que tá final de escala, é sempre, não fica, nem pisca, Paulo. Você aperta aí, a barra sendo completa aqui e nem pisca, viu? Tá, já também não é pra menos aí com a estação aí poderosa, né? Tá bom, Paulo, é pelo 2 do Wolf Romeu, Mauro Magu, Guarulhos, pelo Parque Primavera, próximo ao Aeroporto Internacional de Cumbica. Tá, joia? É isso aí, Paulo, deixa eu contigo. Ok. P2 Vitor, Golf Romeu, Magu. Por Guarulhos. Mais alguém? Ok. Então a gente prossegue, né, Magu? Entendido aí quanto aos comentários. Bom, para mim também, né? Final de escala aqui, áudio Super 5. Esse áudio aí, nossa, muito, muito bom, hein? E é o mic original, né? Se eu não me engano, eu tinha perguntado já uma vez aí para você. Eu falei, não tem mic de ganho, não tem nada diferente. É o mic original do rádio aqui, do Icon, né? Mas esse mic tem uma cápsula excelente, né, Magu? Que áudio, né? Se você não fala nada, você falar que é um mic de ganho importado, a gente acredita, porque o áudio é excepcional, né? Muito, muito bom, muito limpo, né? E forte, né? Um áudio parrudo, né? Muito, muito bom. É isso aí. Eu tô vendo aqui uma torre, Magu. Se você estiver na internet, na live, ok? Olha que torre que o pessoal tá mexendo, hein? Sabe quantos metros é essa torre, Magu? Chuta. Você falou 70, 80, não tem mais, hein? 150, não mais. 200, mais. 300 metros. Tá bom que é mais. Tá bom uma torre de 300 metros aí no quintal, hein? O problema é a vizinhança, né? Precisa ter um terrenão, olha, bem grande, hein? Porque o que tem de cabo de aço segurando essa torre, né, toda estaiada, né? Nossa. Vai longe, né? Esses cabos vão longe, imagina, né, para segurar uma torre de 300 metros, e a distância da base ali da torre e os cabos, né? Então,
É torre para mais de metro. É lógico que não é torre para radioamador, né? Torre comercial, ok? A gente fica só vendo e babando, né, Magu? Pô, pensou? Pensou a rodada alto-falante com uma super torre dessa, hein? Nossa, 300 metros, hein, Magu? Que maravilha, hein? É só sonhando, né? O preço, tem que vender a casa, o carro. Acho que 3 encarnações não compra, né? Um negócio desse é muito caro, hein? Imagina a manutenção numa torre dessa, né? Bom, mais alguém na frequência? Ok. PY2EXU Victor, Golf Romeo, adiante. Ok. Ah, beleza, hein, Paulo? Eu já li na internet, o camarada foi trocar a lâmpada de uma torre, se eu não me engano, tem essa de 300 metros aí. O cara sai subindo, rapaz. São dois, né? Um fica mais embaixo, o outro chega lá em cima. Ainda tem um tarugo lá pra cima, rapaz, que eu acho que é a parte da antena mesmo. Só tem a torre e tem... É tipo um tubo. Ali deve ser a antena mesmo, né? Aí ele ainda sobe ali, naquele estoco de ferro, e ele sai prendendo os mosquetão, né? Solta um, prende o outro, solta um, prende o outro. Nunca ficam sem os dois soltos, né? Tá, já e chega até lá em cima, rapaz, ele mesmo tira o celular, ele faz aquela panorâmica em volta, vê as coisas bem pequenininhas, rapaz, deve ser essa torre aí, não, Paulo? Não, essa é outra, hein? Essa que ele troca a lâmpada eu já vi, tá bom? É bem mais alta do que essa, né? Essa que eles trocam a lâmpada é muito mais alto aqui, hein? Essa é grande, né? 300 metros é uma altura boa. Essa que eles trocam a lâmpada, se eu não me engano, 600 metros, tá bom? Tem umas torres aí que passa das nuvens, né? E só na gravação já dá um frio na barriga, viu, Magu? Eles falam em torre de 10 metros, 15, 20, 30, né? Ou em cima do prédio, né? Que eu tinha uma torre, né? Enfim. Então você conta já o prédio, né? Uma certa altura, e mais a torre em cima, né? Uma altura razoável, né? Até você ainda sobe, desce, tranquilo. Agora, 300 metros, 600 metros, nossa. Aí é para cara que tem bala na agulha, né? Tem que ser profissional, né, Magu? Você teria coragem? Eu não sei, hein? Eu tenho que fazer um teste, né? Vou subindo, vou subindo. A hora que trava, aí já, aqui não dá mais. Você olha lá embaixo, assim, aquela altura, não dá nem frio na barriga, né? Já congela a barriga, né, Magu? Não, aqui eu paro e volto, hein? Aqui não subo mais, não. Ô, doido, hein? Nem com paraquedas a gente sobe, hein? Muito alto, né? Nossa. Só de ver o vídeo já dá um friozinho na barriga. Imagina pessoalmente ali, hein? Ixi. É muita emoção, né, Magu? Mais alguém na frequência? Mas é legal, né, a gente ficar vendo aí essas super torres profissionais, que é uma fábula, né? Sua manutenção é tudo cara profissional, viu, Magu? Tudo empresa ali que, para fazer uma manutenção como essa, né, que está na tela, é muita grana que eles cobrem, hein? Tudo uma infraestrutura e tem uns 6, né, que estão subindo, descendo, enfim. Não é brincadeira. PY2 Victor, Golf Romeo, adiante. Ok. Ah, beleza, hein, Paulo? Eu já subi em bastante torre, né? Teve uma que eu subi ali em São Miguel, que era do Carlos Henrique, não sei se você chegou a conhecer ele, era do VHS também, era PU, né? E eu subi para trocar uma antena dele lá, e era bastante alta, devia ter uns 20 e poucos metros no máximo, né? Mas se tornava mais alta, Paulo, porque era no pico de um morro, né? Então, quando eu olhava lá para baixo mesmo, os carros pareciam os carrinhos de brinquedo, né? Tá, joia? Eu já subi em torre. Hoje não sei não. Eu tinha que experimentar para saber se eu tenho a mesma horário. Mas eu subi em bastante torre. Na última empresa que eu trabalhei também, quando era para subir naquela torre d'água lá, subia eu e outro rapazinho da manutenção, né? Que a gente ia fazer manutenção lá em cima, às vezes trocar boia, ou fazer qualquer tipo de serviço. Tá bom? E então eu era candidato a isso aí, né? A gente subia lá com todos os EPI, né? Tá bom? Mas eu não cheguei a essas alturas todas, não. Eu, para saber se eu tenho coragem de subir numa torre dessa, eu tenho que começar, viu? Você teria coragem, Paulo? Ok. Eu falei, né? Teria que subir. É onde a coragem acompanha, né?
Normalmente, chega um ponto que você trava, né, Magu? Porque a gente não está acostumado, né? Se você vai, né, subindo, acostumando, né, 2, 5, 20, 30, 100 vezes, tudo bem, né? Você até trabalha nas alturas, mas quando você não está acostumado, chega um ponto que você trava, né? Aquele frio na barriga congela, você não sobe mais, né? Então, eu acho que até um ponto eu subiria, né? Dali para frente, teria marcha ré e desceria, né? Olha lá, quem está com a gente é o Kudrevik, ele que perguntou do seu Roberto do Navilma, tá bom? O Magu, o Kudrevik, que está com a gente aí, Mauro, ok? Ele é o radioamador que eu te falei, né? Que está lá com o seu Roberto, Dona Vilma. Ele é casado com a filha do seu Roberto, ok? Ele é casado com a Márcia, que é filha do seu Roberto, a Dona Vilma. Tá bom, Kudrevik? O amigo Kudrevik manda um baita abraço para você, ok? Tá na live aí com a gente, mandou um 73. Tá bom, Magu? É isso aí. E quanto à torre, positivo. E quanto à torre, é questão de experiência, né? No meu ponto de vista é o seguinte, né? Digamos, essa torre de 300 metros, né? A primeira vez eu subo uns 50, vai no máximo, hein? Pode ser mais ou menos, né? Aí eu desço. Aí um outro dia eu vou um pouquinho além. Então, tem que ser em doses homeopáticas, né, Magu? Até chegar nos 300 metros. Eu acho que é assim, né? Tudo que eu consegui foi, né, de pouquinho em pouquinho, né? Então, até para subir numa torre dessa, tem que ir na manha, né, Magu? De uma vez você não sobe, né? De uma vez, haja coragem, né? Deixa eu ver aqui. Se puder passar, pode passar o zap que eu passo para ele, tá bom? Ele está sempre aí com a gente, tá bom, Kududevic? Se quiser passar o zap, eu passo para ele, ok? Aqui não aparece, tá bom? Aqui não aparece o número. Se quiser pôr aí na telinha, eu já passo. Ou se ele tiver na live, ele anota. Tá bom? Depois o Krudevic, né, bater um papo contigo sobre o seu Roberto e a dona Vilma. Tá bom, Magu? Ele é muito amigo lá do seu Roberto, dona Vilma. Falei, né, que o Roberto teve 6 AVCs, né, pneumonia também, né? Tratou a pneumonia, né, mas que os 6 AVCs deram uma derrubada nele, né? E ele é muito amigo, né, do seu Roberto, dona Vilma, ok? Então, depois, se puder passar o telefone, amigo Krudevic, né, eu passo para o Magu, tá bom? Mais alguém na frequência? Eu tomei um geladinho, nossa, a garganta já está pegando hoje. Você vê que a minha voz está meio rouca, né, eu estou forçando a voz, é que eu exagerei no sorvete. PY2EXU Victor Golf Romeu, Magu. Ok, positivo, Paulo. Ah, rapaz, é isso aí, né? Quanto a torre tem que ser aos poucos mesmo, hein? É que nem sem fazer a propaganda do Hora Pronobis, é aos poucos. Ó, tem uma pessoa querendo dar um bom dia pra você aqui, Paulo. Pera aí um pouquinho. Oi, dona Vilma. Bom dia, Paulo. Oi, Paulo. Tá aqui, pera um minutinho. Fala aí, Vilma. Bom dia, Paulo. Bom dia. Aí, Paulo. Ô, dona Vilma, bom dia, hein? Que tá mandando um bom dia, um abraço para a senhora, para o Roberto, para o Magu, para toda a família, ok? É o nosso amigo Krudevic. Tá? Ele está lá no litoral, ok? Ele ficou um tempo fora do Brasil, né? Voltou, mas conhece, né? A senhora, conhece o Magu. Né? E estava perguntando hoje, né? Por coincidência, perguntou de vocês, ok? Eu falei, né? Do Roberto, né? Que teve os AVCs, tudo, mas, né? Tá na medida do possível, tá indo, né? Tá bem e tal. Tá bom, dona Vilma, mas tá aí com a gente, hein? Tá ouvindo a senhora, o Magu, tá bom? PY2 Victor Golf Romeu, adiante. Ok, Paulo, é isso aí. É teu telefone, né? Ligou pra mais aqui. Tá, já chegou na hora certa, hein? Pelo minutinho. Aí, dona Vilma, pode falar. Ah, tá bom, Paulo. Bom dia, Maverick, né? A Maverick. Tá bom, Paulo. Ah, tá, ô, Paulo, você quer que passe o telefone?
de Dona Vilma. Um minutinho, quer que passe o telefone de Dona Vilma ou o Goderic que vai passar? Porque se for o caso, aí você pode passar pelo meu zap. Ok. Não, ele vai passar. O telefone dele, ele passando, eu já te passo. Então, você passa para Dona Vilma, seu Roberto, enfim. Tá bom. Ele falou do zap, mas eu não tenho aqui o número, né? Na live não aparece, tá bom, Krudevic? Na live só a mensagem, ok? Aqui, não é que nem celular, né? Celular aparece. Na live já não aparece. Então tá aí. Então precisa passar o número, tá bom? Põe o número aí embaixo que eu passo para eles, tá bom, Krudevic? Ok. Olha o Sidão chegando. Olha o Sidão, bom dia, grande abraço. PY2 Papa, Juliette, Romeu. Ótimo domingo e tudo de bom. E vamos em frente. Assim que ele passar, eu te passo, tá bom, Magu? Mais alguém na frequência? PY2 Victor Golf Romeu, adiante. Ok. Beleza, hein, Paulo? Eu não. É Maverick, foi o que Dona Vilma falou. É Maverick, o que é do Macanudo. Tá, já um abraço para ele também, o Magu por aqui, mandando um abraço, tá bom? Recomendações. O seu Roberto tá sem telefone, né? Tá sem a famosa linha de baixa frequência, mas tem o de Dona Vilma, tá bom? Aí eu posso passar o de Dona Vilma, eu passo para você, ou ele passa para mim e eu passo para ela, do jeito que você achar melhor por aí. Tá bom, Paulo? Mas é isso aí, Dona Vilma já desligou, tá lá cuidando das coiseiras dela, certamente vai fazer café, alguma coisa, tá bom? Mas já tá dado aí como é que se diz a mensagem, né? Tá bom, Paulo? Mas é isso aí. Deixa contigo novamente, ver se tem mais alguém por aí. Vamos continuando. Maverick, né? Aquele bom dia, um abraço. Aquele excelente domingo, aquela macarronada com frango, que é bom demais, hein, Paulo? O que é que você acha? Positivo. É bem-vindo, né? Do almoço sempre é bom, né? Pode ser macarronada, feijoada, lasanha. O que vier a gente traça, né, Magu? E o nome dele é Kudrevic, ok? Quilo e uniforme, no começo, tá bom? Quilo e uniforme. Kudrevic, ok? Ele autorizou passar o telefone dele, então tá aguardando ele digitar aí para eu te passar, tranquilo? Além do Sidão, chegou o Manuel também. Ô Manuel, bom dia, grande abraço. PY2 Juliette, Mike, Papa. Ótimo domingo e obrigado pelos votos. É isso aí. Aqui tudo em paz, tranquilo, sem novidades no front. Agora uma torre na neve, hein? Se eu não me engano, é no norte dos Estados Unidos. Aqui não fala, mas se eu não me engano é no norte dos Estados Unidos. Ou Canadá, né? Norte dos Estados Unidos ou além dos Estados Unidos, já no Canadá, ok? Hoje só torre, hein? De manhã eu passei algumas lives, né, de radioamadores em HF e agora algumas torres profissionais, hein? Coisa para empresas de telecomunicações, né? Quem tem bala na agulha, né, Magu? Não que radioamador não tenha, né? Mas a pegada do radioamador sempre é mais humilde, né? Uma torre de 10, 15, 20, 30 metros. Esse pessoal que tem grana é 300 metros, 600 metros, aquela que foi trocar a lâmpada no topo da torre, né? E é só com muita grana, né? Imagina o preço de uma torre dessa, né, Magu? Bom, mais alguém na frequência? PY2 Vitor, Golf Romeu, adiante. Espera aí, só um minuto. Ok. Agora sim. PY2 Vitor, Golf Romeu, adiante. Ah, beleza, hein, Paulo? Mas é isso aí mesmo, né? O camarada tem condições, né? Gosta. É super válido, né, velho? Tem gente, rapaz, que fica guardando dinheiro aí no banco, fica passando as vontades, às vezes tem vontade de construir alguma coisa melhor e fica se amarrando e deixa aí dinheiro no banco e vai guardando. Aí chega o dia aí, o cara vai embora, deixa tudo aí e não aproveitou nada, né? Outros já junta tanto dinheiro, trabalha para se matar,
Quando fica lá, vai gastar o dinheiro todinho com hospital, médico e remédio. Então é isso aí mesmo. O dinheiro é que nem dizia um colega meu, Paulo. No Nordeste, um colega que ele falava que dinheiro é para gastar e passar troco. Positivo. Tem que saber usar o dinheiro, né? Não adianta guardar no final da vida, né? Fica para os filhos, né? Ele pode comprar um rádio, ter uma torre, né? Enfim. Ou viajar, né? Cada um usa o dinheiro aí a seu favor, né? Da melhor forma, né? Bom, 7 horas e 31 minutos. Lembrando, hoje, o nosso time das 3 ao meio-dia, ok? Teremos mais de 9 horas de QAP. Estamos ao vivo na internet, no YouTube. Quem não fez ainda experiência, é só entrar no YouTube, digitar a rodada alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você acompanha a rodada aí diariamente, ok? Temos aí 2 edições durante a semana e sábados, domingos e feriados, edição única na primeira parte aí, tá bom? Na parte da manhã. Tranquilo? Então é isso. Bom, vamos abrir espaço para os amigos. Mais alguém? Ok. Então, falando de Guarulhos, Magu, tem 2 colegas fazendo vídeo aí do aeroporto, ok? Um com uma câmera em alta definição, né, Full HD, né, e um outro vídeo em 4K já, hein? Então, você vai encontrar, né, aeroporto de Guarulhos, né, com gravações, né, da pista, pouso, decolagem, né, de com 2 câmeras diferentes, tá bom? Muito legal, hein? Até porque, né, os grandes aviões não vão pousar aqui em Congonhas, né? O Antonov, o A380, né, esses monstros, só Guarulhos. Né? E você vê a imagem do avião, nossa, ele é monstruoso, né? Quando ele está taxiando ali em Guarulhos, né, qualquer avião do lado dele é brinquedinho, né, o Magu? Acho que você já viu, né, tanto Antonov como o A380. Eles são ali quase o mesmo tamanho, né? Quase igual, né, de fuselagem, né, da ponta até o final lá da fuselagem do avião, ou, né, da asa, né, de ponta a ponta. Eles são muito parecidos, mas são os 2 maiores aviões, né? E só Guarulhos, né? Congonhas não dá nem pro cheiro, né? Então tá. Vamos em frente. Dá um ok aqui. Já falou com a dona Vilma já falou com a gente. E só aguardando o número do telefone, tá bom, Crudevic? Passa aí que eu passo para eles, ok? Fala Magu, PY2 Victor, Golf, Romeo, adiante. Agora sim, agora deixa eu diminuir o volume aqui do... Estou vendo aqui a torre, o Paulo. E eu só não estou vendo aqueles helicópteros. Eles usam uns helicópteros guindaste, né? Que é da Ericsson, né? Uns helicópteros grandão, parece um gafanhoto. Tá, já tô vendo aí, os camaradas descendo aí num carro de aço. Rapaz, aí precisa ter coragem, viu, Paulo? Ó, te falar, o Kurdevic está dizendo o seguinte, que ele é o Carlos, né, que era casado com a Priscila, né? Priscila, acho que é isso. Que é o Carlos, que era casado com a Priscila, ok? Vê se ela conhece ou se você conheceu, tá bom, Magu? Ok. Tá positivo, hein? Paulo, é porque há tanta gente no mundo, né? Não é falta de atenção, tá? Já pedindo desculpa aí ao Coderic, né? Mas é que é tanta gente que eu conhecia. Já tá, o quê? Quase 40 anos aí de rádio, é um bocado de gente que a gente conhece, né? Então, por nome, a gente... eu já vai ficando velho também, o HD começa a travar, né? Tá bom, Paulo? Mas é isso aí, um abração, a gente tá por aqui em QAP. Se quiser fazer uma visita para nós por aqui, será muito bem-vindo, tá bom? A gente leva lá na casa da dona Vilma, vem aqui também, tá bom? Que nem você também já tá convidado, tá bom, Paulo? Fazer um dia aí pra gente comer aqui umas asinhas de frango passado aqui na churrasqueira, tá bom? A gente vê o que é que faz por aí, tá bom, Paulo? E daqui você vai ver, você que gosta de avião também,
Tanto quanto eu, porque eu gosto muito também, por sorte, né? Moro aqui próximo daqui da janela do meu quarto, fico vendo o aeroporto, a torre, dá para ver uma boa parte do aeroporto, principalmente essa área central onde tem o pátio dos aviões, né? Tá bom? Mas é isso aí, viu, Coderico? Um abraço, tudo de bom, e a gente tá por aqui em QAP, dentro e fora do rádio. Tá bom, Roderico? Mas é isso aí. Eu não me lembro, mas eu vou conversar com a Dona Vilma já desligou, mas a gente vai dar um pulinho por lá, né? E bate um papo e eu passo essa mensagem para ela por aí. Beleza, Roderico? Mas é isso aí, viu, Paulo? Rapaz. Tô vendo os cabos pendurados nos cabeças aqui, muito legal, viu? Muito bacana mesmo. Tá, já tem o P2EXU Golf Romeu, é Magu Guarulhos, a PY2EXU, Paulo, tá bom? E a todos os colegas que estão escutando aí a rodada alto-falante via internet. Tá joia? Aquele excelente domingo para todos, muita paz, muita saúde, tá bom? E Deus no coração. Tá joia? Fala, Paulo, deixa contigo. Ok. P2 Victor, Golf, Romeo, Magu. Mais alguém? Ele pediu para você passar o telefone, né, do Roberto ou da Dona Vilma, né, que ele possa ligar, tá bom, Magu? Se quiser até digitar lá na live, tá bom? Digita por lá que ele liga depois para a Dona Vilma ou para o seu Roberto, ok? Como o seu Roberto não tá legal, né? Provavelmente a Dona Vilma atenda e ele vai bater um papão com ela. Tá bom, Magu? Vê, né, com a Dona Vilma qual o número que ela pode passar e digita aí. Tranquilo? P2 Victor Golf Romeu, adiante. Beleza, eu vou te passar por aqui, Paulo. Pode ser por aqui? Pode. Passa que eu já anoto para ele, ok? Beleza, então. Daí, ó, 9, né? 5412 8032. Beleza? Repetindo. 95412 8032. Ok. Já passei ele. Ele te ouviu, né? Ele acompanha pela internet, já tem o número na telinha, ok? Já anotou também, mas eu já anotei também para ele. Fica mais fácil. Vai ter um papão lá com a Dona Vilma e provavelmente perguntar do Roberto detalhes, né? Detalhes aí que via rádio de repente fica muito delicado, né? Ele via telefone já tira lá as dúvidas, enfim. Então tá aí, Magu. Quanto aos aviões, entendido, hein? Sabe, tem um vizinho aqui, ok? Aqui no aeroporto de Congonhas. Ele já veio no nosso canal, né? Se inscreveu, né? Eu já me inscrevi no canal dele também, ok? E ele tem uma câmera aqui no aeroporto de Congonhas. Ele tem uma câmera lá em Guarulhos também, tá bom? E esse cara é piloto, viu, Magu? Ele é piloto, né? E fica vendo os aviões subindo, descendo, falando, né? Ele faz live, ok? E ele manja do riscado, né? Os procedimentos, né? O tipo de decolagem, enfim, né? O cara manja barbaridade, tá bom? E ele muda, né? Às vezes ele pega imagens de Guarulhos, né? De uma câmera que ele tem, não sei aonde, né? E imagens aqui do aeroporto de Congonhas, que ele mora aqui, né? Bem em frente ali ao aeroporto, tá no penúltimo andar lá de um prédio, não sei qual que é o prédio, o número, né? Enfim. Mas ele mora lá no penúltimo andar e tem a câmera na sacada, né? Ele pega imagens muito legal aí de todo o aeroporto de Congonhas, né? De uma cabeceira na outra, enfim. E ele fala sobre aviação, né? Tem um monte de seguidores, hein? Muito legal o canal dele, ok? Mais alguém na frequência? P2 Victor, Golf Romeo, adiante. Ok. Beleza, hein, Paulo? Mas é isso aí, viu? Avisam aqui, pra quem gosta de rádio, é o canal. Se você tiver interesse, rapaz, ó, tem umas casas boas aqui, vendendo uns precinhos bons. É um lugar afastado, né? Um pouco afastado, mas tem água, luz, tudo certinho, tá bom? Mas é um lugar bem alto pra quem gosta de rádio, rapaz. Até com o HT, esses dias eu tava lá em cima na laje, que é onde fica a garagem. Peguei um HTzinho, um balfenguezinho, rapaz. Você sabe que aqui dali não chega nem a 5 watts, né? E consegui falar com o Suzano tranquilo e calmo, tá? Foi aquele dia que eu te falei que tinha conversado, batido um papo com o Vila.
Rapaz, batendo papo, o raio até esquentou. Quase que tinha que pegar com a ponta do jeito que o bicho esquentou pra caramba. Mas que chegou bem lá e ele tava copiando normal. Quer ser normal aí com um balfenguezinho, viu, Paulo? Positivo. Mas está no Baofeng, na antena externa, é isso? Baofeng, máxima 5 watts, né? E esse Baofeng ligado na antena externa, foi isso, Magu? Negativo, Paulo, é isso que eu tô te dizendo. Foi na borrachinha mesmo, entendeu? Não foi com antena externa, na borrachinha. Daqui a Suzano deve dar o quê? Uns 10 quilômetros ou um pouco mais. Ah, entendido. Então você falou com Vila, em Suzano, na borrachinha, legal. Ah, fala, né? E outra, né? Você está num ponto alto. Se num buraco, não falaria, né? Mas nesse ponto aí que você está, topo de morro, é para falar mesmo, né? Quer dizer que você chega aqui final de escala, né? E olha a distância, né, Magu? Guarulhos, aeroporto de Congonhas, né? É uma bela distância. E mudando de Alhos para Bugalhos, estou preocupado com um amigo nosso que não aparece aí já há umas 3 semanas, hein? Que é o Paulo, lá de Embu das Artes, ok? Ele é o tipo do radioamador, Magu, que todo domingo ele bate cartão, né? É o primeiro da rodada alto-falante. Tá? Ele tem uma idade já bem avançada, ok? E quando some, né, esses amigos, a gente fica preocupado, né, Magu? Eu ver se eu ligo aí para um outro amigo, né, que fala com ele em HF, ok? Ver se está tudo bem com ele, né? Espero que esteja, né? E eu acho que sim, né? Deve estar bem, mas não é normal, né? Ele todo domingo bate cartão. Né? Sumiu um domingo, não apareceu no segundo, não apareceu no terceiro domingo, opa, já fica ali meio desconfiado, né? Eu vou ligar para esse amigo para ver se está tudo tranquilo, né? Tá bom? Bom, mais alguém na frequência? PY2EXU Victor, Golf Romeo, Magu. Ok, positivo, hein, Paulo? É isso aí. Tá bom? A gente realmente fica preocupado, né? Quando a gente já está acostumado a bater papo sempre com a pessoa, quando aquela pessoa some, a gente já sente falta, né? E fica na preocupação. Mas espero que seja só alguma, sei lá, uma viagem, alguma coisa que talvez ele possa ter feito, né? Passou essa época de festa aí, vai ver que ele viajou e está curtindo aí, tá bom? Deus permite que seja isso por aí. Tá bom, eu já cheguei a Corujá aqui, você batendo papo com ele lá de Embu das Artes, que é lugar longe, hein? Bastante longe. Pelo menos para mim, para vocês já não é tanto, né? Tá bom, Paulo? Mas é isso aí. Eu vou por aqui, entrando por aqui em QRP, tá bom? Já por aqui eu vou dar um pulinho. Eu vou dar um pulinho lá para falar com o Dona Vilma pessoalmente lá. Tá, já passou o telefone aí, o Codirique querendo ligar, já pode ligar para lá, Dona Vilma. Tá, João, só tá sem telefone mesmo porque ele não consegue mais escutar, né, Paulo? Ele tá com uma perda de audição muito grande. A gente vai falar com ele, tem que falar um pouco mais alto, né, para ele entender. O raciocínio dele ficou um pouco mais lento, também pudera, né? E graças a Deus a gente tá assim, né? Que poderia ser pior ou até nem tá mais por aqui. Porque o velho é guerreiro, viu? Pense no velho guerreiro. Graças a Deus que Deus multiplique as forças dele e a saúde para continuar por aí. Tá, já é isso aí, viu, Paulo? Deus abençoe as pessoas guerreiras e corajosas. Tá bom, Paulo? Eu já peço por aqui a licença, desejando para você por aí um excelente QSO aí com a rapaziada. Tá bom? A todos que estão escutando, um excelente domingo, muita paz, muita saúde. Tá, já? E P2 Vitor Golfão, meu já se despede e agradece por aqui, esperando entrar aí nos QTR mais avançado. Tá bom? É isso aí, Paulo. P2 Vitor Golfão, meu PY2EXU, Paulo, Congonhas, São Paulo. Ok. P2 Victor, Golf Romeo, Magu. Fica à vontade, tá bom, Magu? Grande abraço, bom domingo. E quanto ao Paulo, PY2 Romeo Zuluiski, Embu das Artes, ele fala com Guarulhos, né? Ele usa uma IAG, ok, de 8 elementos. Né? E o alinhamento dá certinho, né? Aqui, São Paulo, aeroporto de Congonhas, Guarulhos. Ele já falou com Guarulhos, Suzano, Santa Isabel, ok? É uma linha só, né? Tá na linha da direcional dele, ok? Provavelmente chega para ele e ele chega para você, tá bom, Magu? Provavelmente vocês consigam falar, né?
Tá bom, vai lá então. Grande abraço e bom domingo. Ok? Fica à vontade, Magu. Bom, vamos em frente. 7 horas e 45 minutos. E essa torre que o pessoal está vendo na tela, tem 300 metros, ok? Uma torre comercial de 300 metros. Tá bom, né? Olha o esquema, né? Olha o esquema para fazer manutenção na torre, né? Não é brincadeira. Oportunidade aos amigos com um bom dia. There isn't enough daylight left to put up another section. Gin poles in place, so everyone's going to call it a day. And the easiest and fastest way down is to snap yourself onto the line that pull the tower section up with your safety harness and take about a 5-minute ride down. Everything's done very slowly. Well, as you can see by now, this is a lot more involved than putting up a ham radio tower, but the principle is still the same. When the weather forecasters talk about something called wind chill, well, imagine this on the ground. Let's say the wind is 5 to 10 miles an hour, and up on top it can be 25 to 30 miles an hour. You can imagine what that does to the flesh. These guys are dressed pretty good, but still, the face is left open to exposure. It takes some tough guys to do a job like this. Roberto, bom dia. PY2EXU Romeo Bravo Delta. Grande abraço, bom domingo, ok? Como está o molho aí, Roberto? Tudo em paz, tranquilo? 20 graus agora, hein? Vamos ver como vai ser o domingo, né? Aqui sai um solzinho à tarde, né? Para variar, vem água, né? PY2EXU Romeo Bravo Delta, PY2EXU. Beleza, Paulo, bom dia a você, a todos. Ótimo domingo aí. A máxima é 24, né, Paulo? Mas
Não deu chuva para hoje não, mas como está tudo invertido, como diz o outro, né? Então vamos aguardar. Mas não deu chuva para hoje não. Para amanhã tem um pouquinho de chuva, né? Aí na partir da terça já começa a melhorar. Aí vai até sexta-feira, sábado. Aí vai até sábado. Depois domingo, segunda, cai lá uns pinguinhos de novo. Então, vai dar, né, Paulo? Eu acredito que hoje não tenha chuva não, porque não vai ser aquele solão para judiar, né, como diz o outro. Mas, como está tudo invertido, como diz o outro, um lugar não chove nada, outro lugar cai o mundo. No outro lugar cai o mundo, no outro lugar cai os pinguinhos. É fogo, hein, Paulo? O tempo está terrível, viu? E tem período de chuva, então não dá para falar nada. O solo já está encharcado, não segura mais nada, viu, Paulo? Então tinha que parar de chover, já parar, né, de uma vez, né? Mas pelo visto ainda vai ter mais uns dias de chuva aí. PY2 Romeu Bravo Delta Roberto, PY2EXU Paulo. Ok. PY2 Romeu Bravo Delta Roberto. 7 horas 51 minutos. Pessoal que está na cama ainda, hoje é domingo, dia 12, são 7 horas e 51 minutos, e hoje até meio-dia e alguma coisa. Hoje é o dia que meu rádio não gosta muito. São mais de 9 horas de QAP, né? Apesar que não tem aula de CW, não tem as demais aulas, né, que esquenta o rádio. Aula de telegrafia, né, cada aula é às vezes 15 minutos, portadora direto, 12, 13. Né? As aulas mais curtas de CW são 9 minutos, 10, ok? E tem muita gente que tem medo, né? Ainda mais da potência máxima, né, Roberto? O pessoal fala, só o Paulo que é maluco, né? 80 watts lá na ponta do bambu, né? E o rádio fica pegando fogo, literalmente, né? Mas tem cooler, tem ali, né, uma boa dissipação, então segura a onda, né? Mas fica no fio da navalha, né? Fica no limite ali, né? No fiozinho, no limite de queimar o rádio. Ou melhor, né? O módulo de potência que não é barato, hein? Eu fui ver o preço outro dia, não é brincadeira, hein? É isso aí. Bom, vamos em frente. Mais alguém? Ok. Então deixa contigo. PY2 Romeu Bravo Delta, Roberto. Paulo, hoje está tudo caro, né, rapaz? E o rádio aguenta, mas é lógico que, como diz, vai encurtando a vida útil, né? Ele até suporta. Ele vai suportando, né? Só que a vida útil dele vai diminuindo, vamos dizer dessa maneira, vai. Tá bom? Minha esposa tem um forno elétrico pequeno, nós tem dois, né? Um maior, um pequeno, tem 3 fornos. E o pequeno que ela adora, né? Porque como ele é menor, ele é lógico que é mais rápido até você fazer uma coisa pequena, um lanche ali, uma pizza pequena. É um forno bom, um forno de 40 litros, mas é menor. Aí, esses dias deu problema. Não foi gozado, o forno... Aí eu fui olhar e falei, não tá, ele está esquentando, mas muito lentamente. Então deu problema nele, né? Um forno que a gente já tem ele há 5 anos. Bom, vamos levar ali para ver o que acontece, o que precisa fazer. Paulo, eu achei tudo bem, né? O cara pode tocar uma pecinha lá. Vamos dizer assim, uma pecinha, R$100, vamos dizer, mais 50 de mão de obra. Vamos dizer assim, né? 100 de mão de obra, tá bom, vai. 100 de peça, 100 de mão de obra. O cara me apresenta uma conta de R$380. Ele falou que foi a bobina que queimou. Eu falei, bom, uma bobina em forno, né, rapaz? Ele me passa a peça para mim, o modelo que eu vou ver, né? Só que ele não passa, né? E não é em qualquer lugar que você consegue arrumar esses fornos, mesmo em assistência.
É fogo, viu, Paulo? Então hoje tudo é caro, hein? Aí eu falei para ele, eu vou ver um novo, né? Ela já queria um outro modelo. Aí um outro modelo é 1.800, pequeno, hein? Fone pequeno, R$ 1.800. 380 para 1.800, vai gastar uma graninha legal, hein? Tá bom, Paulo. Então é assim, hoje tá tudo muito caro. E o módulo tá caro, não tem jeito, hein, Paulo? Tá bom? Às vezes é melhor, como diz, comprar um novo. Hein? Esses dias também, há uns 15 dias atrás, aí 20 dias, a televisão deu um problema. Na televisão que eu tenho há uns 10 anos. Ela já tinha dado problema no módulo ali de... módulo, né? Vamos dizer, vai. Na saída de HDMI. Aí, só de uns 2 meses, 3, deu na saída de VGA. Aí já tinha dado no HDMI, já tinha dado na como é que se diz, na imagem. Aí eu liguei na assistência técnica, né? Dá para trocar? Dá. Manda o modelo aí, mandei, né, via zap. Aí, 780. O módulo, a placa lá para colocar, né, Paulo? Ela fica pianinho. Eu falei, beleza, mas é nova? Ele falou, não tem mais nova, agora é só usada. Eu falei, então eu vou gastar 780 para poder, de repente, usada, né, Paulo? Pode durar 1 mês, 3 meses, pode durar 1 ano, mas... E pode acontecer, depois de 3 meses, pipar. Aí você perde mais 780. Aí já despachamos a televisão, viu? Vou te falar, Paulo, não tem jeito. Agora a gente chega à conclusão, Paulo, que no Japão eles não consertam nada. Já joga tudo fora que sai mais barato. PY2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ei, PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. 7h57. Mais alguém? Ok. Quando eu crescer, eu quero ter uma torre dessa, hein, Roberto? Olha lá. Essa é a antena mais alta lá no Canadá, ok? Tem as estações de rádio, ela fica a 553,3 metros. Mais de meio quilômetro de torre, hein? Tem restaurante, tem as estações de rádio, televisão. É a CN Tower, tá bom? É muito famosa, né? Muito bonita, inclusive ela não é torre, assim, no formato metálico, né? Uma estrutura de concreto muito, muito bem idealizada, né? Com engenharia ali, né? De alta capacidade lá do pessoal, hein? Pensou uma torre de 553 metros? É brincadeira, né? Mas é famosa, né? Está nos cartões ali, né? Do pessoal que manda aí do Canadá para todo o planeta, né? Algumas fotos da cidade. A principal é essa, né? Essa super torre de 553 metros. Muito legal, né? É isso aí. E quanto a problemas no forno de micro-ondas, e o pessoal quer cobrar o preço de um micro-ondas novo, né? Mas a pecinha lá custa, né, bem menos, ele já joga uma vitamina, ela triplica de preço, né? A mão de obra é um precinho razoável, vai lá para a estratosfera, né, Roberto? Também é aquela história, né? Quem muito quer, nada tem, né? Você fala, pô, né, o preço da mão de obra e a peça é um micro-ondas novo, né? Então, obrigado, PT, saudações. Aí você vai lá com outro técnico, outro, né? E 3, 4 orçamento resolvido, né? Tem algum lá num preço justo, né? Um preço lá que é razoável e você conserta, senão não... Se os 3 forem nesse patamar, então tchau, né? Compra outro. Bom, mais alguém na frequência? E outra, né? Às vezes vale a pena consertar, né? A gente tem uma máquina Brastemp aqui que... o primeiro problema eu consertei, ok? Que era vazamento de água por baixo, né? Deixa eu dar uma espiada, né? Como curioso, né? Vamos ver se eu descubro o problema, né? E era uma mangueira que soltou, né? Então, era pôr a mangueira no lugar, né? Pôr a braçadeira no lugar e apertar a braçadeira, ok? Como ela vibra muito,
né, principalmente quando está ali lavando, né, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E quando vai centrifugar também, né, que negócio é uma velocidade tremenda, né, Roberto? Então, balança, né? Uma hora tem que soltar a mangueira, né? Eu olhei, a mangueira estava boa, né? Foi encaixar no lugar e a mesma abraçadeira dá uma apertada boa, acabou, né? Resolvido o problema. E depois deu um outro problema, o que era, né? Era uma peça. Aí veio o técnico, trocou, mas não foi nada absurdo, não. Um precinho que tranquilo, né? Mas a mão de obra, não, tá no preço dele, né? Mas eram R$ 150 a peça, mas a mão de obra, eu falei, tranquilo, né? É o preço de uma máquina de lavar nova, né? Provavelmente aí, uma máquina dessa, mais de R$ 1.000, né? Não sei. Ou 900, não tô por fora de preço, mas aí vale a pena, né? Mas quando ele cobra o preço de uma máquina nova, você já desconfia, né? PY2 Romeo Bravo Delta, adiante. Paulo, uma vez chamei um técnico, problema de máquina também, ele falou que era um câmbio. R$ 400, mão de obra e peça. Aí eu chamei outro, falou a mesma coisa. É uma máquina geralmente aí de 10 quilos, né? Tá na faixa aí de R$ 1.500, R$ 1.700. Então se você gastar 400, você está economizando aí R$ 1.100, R$ 1.200, né? E, lógico, levando em consideração que a máquina está em ótimo estado, vamos dizer assim, porque isso inclusive ele falou. A máquina está em ótimo estado, então vale a pena eu trocar a peça. Então aí a gente trocou, né? Pelo fato dela estar em ótimo estado. O forno elétrico não é um micro-ondas não, é forno elétrico. Ele está também em ótimo estado, né? Só que deu esse problema aí. E aí a gente não sabe se... Quer dizer, não é um fato de não compensar, porque um forno elétrico está na faixa de R$ 1.700, você vai gastar 380. Aí é uma questão de, né, de ver se quer ou não gastar. Mas lógico que você vai economizar R$ 1.200, R$ 1.300, né, arrumando. E vai ficar bom porque ele vai trocar peça. Ele falou para mim que a peça é nova, tem garantia, então beleza. Aí é menos pior, vamos dizer assim. Não da TV não, ele falou que a peça era usada. Ele não falou, Paulo. Ele deu o orçamento e não falou nada, ficou bem quietão, sabe? Quando fica quietão. Falei, mas vem cá, a peça é nova ou é usada? Ah, é usada. Então, ele falou, não, mas é usada, mas vai ficar bom, tem garantia. Eu falei, não, é usada eu não quero. Eu não vou colocar um negócio usado para mim correr o risco de dali gastar R$ 780 para dali 3 meses, 5 meses queimar de novo. Não dá, né? Entendeu? Mas ele não falou nada. Você vê, você tem técnico que é fogo, Paulo, ele não fala nada, né? Se você não faz a pergunta, ele não fala nada. A televisão já saiu de linha, já tem 10 anos, então não tem peça. Beleza, então tá bom. Então já que ela saiu de linha, eu vou jogar fora. É fogo, viu, Paulo? Complicado essas coisas. É mão de obra, essas coisas é complicado. Mas tem casos que vale a pena, né? Tem casos que vale a pena você consertar, porque às vezes uma máquina, um fone está em ótimo estado, vale a pena até arrumar. Mas fazer o quê? Agora amanhã que eu vou decidir, segunda-feira eu vou resolver isso aí. Ele falou ontem para mim, né? Passou o orçamento na sexta-feira, no final da tarde. Segunda-feira eu vou resolver isso aí. Mas tá bom, vamos fazer o quê, né, Paulo? Não gastar as moedinhas, não tem jeito, hein? E a torre, beleza, viu, Paulo? A torre de 550 metros, Ave Maria, hein? É bonito, né? Bonito de ver, mas gastar uma nota legal aí para fazer uma torre, hein? Gastar o preço de um imóvel para fazer uma torre dessa, viu, Paulo? PY2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ok. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. Mais alguém? Não, essa torre lá do Canadá ela é a mais famosa, tá bom, Roberto? Eu diria que é o cartão postal lá do Canadá, ok?
E para fazer essa torre, né, pode juntar centenas e centenas de casas, né, para vender, que a grana não dá, hein? O negócio aí foi milionário, tá bom? O negócio foi absurdamente caro, hein? Um projeto muito bem elaborado, né? Os maiores cabeças ali de projetos, né, foram chamados para fazer os cálculos, né, de velocidade de vento, torção da torre, né? Era tudo com cabo de aço, tudo concretado ali, tudo muito, muito bem elaborado, ok? Não é brincadeira, são 553 metros, né, que eu falei, é isso aí. 553,3, né? 553,3 metros. Tem até uma parte ali que é redonda, que é um restaurante. São 5 níveis, né? O primeiro é restaurante, depois emissora de rádio, televisão e mais algumas cocitas, ok? A estrutura é absurdamente gigantesca, ok? Quem acompanha na internet, né, quem está vendo a live aí vê o tamanho da obra, né? Um negócio muito grande, né? Desproporcional aí. Nenhum prédio você fala, não, o preço de um prédio, não. Preço aí de dezenas de prédios, né? Que dirá de casa, então, né? Não é brincadeira. Mas, né, para o governo lá do Canadá foi bom, né? Cartão postal no Canadá, essa super torre. Bom, quanto aos comentários, eu também concordo. Né? Que nem carro, né? Quebrar uma peça, você não vai comprar um carro novo, né? Agora me fala, esse motor aqui fundiu, né? Para arrumar o motor é X. Fala, bom, né, com esse X, o preço do carro usado, eu compro um carro novo, né? Então, fica aí com a sua condição de recondicionar o motor, que eu não vou querer, não. Tá muito caro, né, Roberto? Então, a gente tem que usar a cabeça, né? Se vale a pena, você arruma. Se não vale a pena, né, põe essa grana aí e compra outro carro, né? Outra máquina, outro equipamento, né? Seja o que for, né? É dessa forma. São 8h07. Mais alguém na frequência? Ok. Agora está aparecendo a força do vento na estrutura, olha lá. Olha, aguenta até 400 quilômetros de vento, hein, Roberto? Vixe. Imagina uma torre de 553 metros, né, suportando um vento de 400 quilômetros por hora, hein? Deve balançar, né? Olha lá, ela vai balançar, mas não cai, né? Balança, balança, mas não cai. O negócio é ultra, hiper, top, né? PY2EXU Romeo Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo. Paulo, eu falei o preço de uma casa que eu não tinha nem visto a torre, tá bom? Depois que eu liguei aqui, que eu estou vendo nesse momento. Então, realmente, é o preço de... vale muitas casas, como diz outro, né? Aí é um hiper investimento, como diz outro, né? Não é fácil, não. Mas a torre é linda, né, Paulo? É linda, hein? Serve, como diz, serve não, é um cartão postal, né? Muito bonito. Aí tem que gastar as moedinhas, né, Paulo? Aí não tem jeito, hein? Tá bom? Não é brincadeira, não. Para fazer a coisa a 400 km por hora, tá bom, né, Paulo? Aí não tem problema. Vai suportar fácil aí, né? Vai suportar fácil esses ventinhos que vem aí, né? De 100, 80, 100, cento e poucos quilômetros. Não vai fazer nada. Eu nunca fundi motor de carro, Paulo, né? Então eu imagino o seguinte, se você tem um carro que, por qualquer, às vezes o carro até é bom, né? Tá até muito bom. E fundir o motor, eu acho melhor você comprar um motor novo, né? Porque você vai mandar recondicionar, dependendo de quem vai fazer, não fica bom, não fica muito bom, como diz o outro, ou não faz direito, e gasta. Então, eu compro um novo, né? Porque eu acho que você paga um pouquinho a mais e tem um motor zerado lá. Eu penso assim, né? Não sei. Como eu nunca vivi essa experiência de fundir motor, nunca tive esse problema, nunca passei por isso também.
Então, a gente não dá nem para comentar, como diz outro, né? Porque quando você passa por aquilo, você vai ver uma coisa ou vai ver outra, você sabe como é que o que fazer. Mas nunca passei por isso. Então, pessoas fundem motor às vezes por falta de cuidado, problemas, né? Falta de manutenção, essas coisas todas. Aí acontece de fundir. Mas eu nunca aconteceu, hein? Nunca. Mas é interessante. Carro é assim, né, pô? Carro também é uma máquina ali que, se você não cuidar, evidentemente você vai ter problema. Porque tem gente que pega o carro só quer andar, né? Só anda com o carro. Mas somente muita mulher, né? Tem mulher que cuida muito do carro. A minha cunhada, por exemplo, qualquer barulhinho ela já manda verificar. Então tem mulher que cuida, mas tem mulher que a maioria não cuida, só sabe usar. E aí é onde acontecem as coisas. Tá bom, é complicado. Mas tá bom, mas eu gostei da torre, viu, Paulo? Eu estava vendo uma pneumática para pôr aqui, isso há uns 3 anos atrás, hein, Paulo? 20 metros de altura. Né? O cara fazia com 15 e com 20. Na época ele me cobrou 30 mil. Mas só que aquela torre que ela sobe, fica lá 20 metros de altura, depois você desce, ela fica mais ou menos ali 1,80 m no chão. Baixa no chão. Tá bom assim, Paulo? PY2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Ok. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. Mais alguém? Ok. Eu conheço a torre, tem alguns modelos aí nacionais, importados, né? A vantagem é que você não vai lá em cima, né? Lá em cima que vem para baixo, né? Vai descendo, vai encolhendo até que fica lá, né? Uma condição de alguns metros do chão, você arruma tudo, aperta lá a alavanca, o botãozinho, ela sobe novamente. É bem legal. Bom, não é à toa que ela está lá na cidade mais importante, né? Faz parte do código fonético Quebec, né? A letra Q de Quebec, né, em homenagem ao Canadá, ok? Você fala em Canadá, lembra de Quebec, onde está essa torre, tá bom? Essa super torre de 553 metros está em Quebec. Código fonético internacional, tá aí, ó. Nem o Papa, né? A letra P em homenagem ao Papa, né? Vaticano, enfim. E outras, né? E outras derivações aí do Código Fonético Internacional. Tem na internet toda uma explicação, né, para cada letra do Código Fonético Internacional, ok? Bem bacana, né? Bem interessante. Mas o C não, o Q, né? O Q de Quebec tá aí, ó. A explicação, né? É lá do Canadá, da cidade mais importante do Canadá. E vamos em frente. São 8 horas e 13 minutos. Está passando agora há pouco algumas torres aí, super, hiper profissionais, ok? E eu vi uma empresa fazendo manutenção, uma torre de 300 metros, que é grande também, né? De uma empresa. Depois apareceu uma torre de um radioamador, lá no norte dos Estados Unidos. Muita neve, né? Complicado também. E assim vai, né, Roberto? Torres, né? As torres são... Olha lá, na parte de baixo lá do complexo, onde tem o anel, né? Ele tem 5 pavimentos, tá bom? Como eu te falei, né? Restaurante, emissoras de rádio, televisão, comunicação de emergência, tem lá um monte de serviços nessa torre, ok? Tem o anel, né? E, se eu não me engano, esse anel ele gira também, hein? Esse anel dá um giro completo, são quantas horas? Ele vai virando bem devagarzinho, ok? Então você vai no restaurante, né? Digamos que você vai no restaurante à noite lá com a sua esposa, né? Vai comer alguma coisa legal, fica conversando, né? Tomando um vinho, batendo papo, né? Porque lá é frio, né?
Então, você vai no Canadá, você vai na tal da CN Tower, né? E janta, e a torre vai girando, né? Vai vendo vários pontos ao redor lá da CN Tower, né? Nesse mirante, né? Um mirante móvel, né? Ele é um anel, né? Vai girando, e você vai vendo lá vários pontos do Canadá, ok? É chique, hein? Precisa ter bala na agulha, hein? Bala na agulha que esse restaurante deve ser carinho, viu, Alberto? Tô desconfiado que, né, que nem um McDonald's, hein? McDonald's ali, ou McDroga, né? É um precinho que cabe no bolso, mas tô achando que esse restaurante deve ser meio salgado o preço, hein? PY2 Romeo Bravo Delta, adiante. Ok, Paulo. Não, mas tem gente que vai, né, Paulo? Tem gente que tem condições, vai. É lógico que eles fizeram, tudo bem, eles fizeram essa torre. É lógico que fizeram um negócio bacana, né? Um negócio bonito, né? Um cartão postal lindo, como diz o outro, mas também aproveitando esses espaços para explorar e ganhar dinheiro, né, Paulo? Essa que é a verdade, né? Então, é lógico que ao longo do tempo ele vai recuperar um pouco do que gastou, com certeza, né? Tá certo? Porque o negócio é bonito, realmente é bonito, né? A vista é muito bonita. É lógico que nem todos vão, porque muitos não têm medo de altura, então não vão. Mas a maioria, eu acho que uma maioria vai, porque nem que for por uma primeira vez, para ir uma vez, vão, porque desperta a curiosidade e acaba indo e gasta lá alguma coisa, né? Eu acredito que sempre tem, né, Paulo? Quando a gente acha que não tem, sempre tem muita gente que pode gastar e gasta e não faz, né? E não vai fazer diferença, tá bom? Com certeza, né, a gente talvez não gastaria, mas tem gente que gasta, né, pô? Curiosidade de ir lá em cima, ficar comendo, visualizando, tendo toda aquela vista. Ah, com certeza, né? A gente tira uma ideia, você está num prédio de 40 andares na cobertura, você já tem uma vista espetacular, como diz o outro, né? E 40 andares, vamos puxar aí pela média, 3 metros dá 120 metros de altura. Fazendo pela média de 3, 120 metros de altura. Já dá uma vista espetacular. Agora você imagina a 550. Você tem uma bela de uma vista, embora que você vai enxergar aquilo muito pequeno, né? Talvez não consiga nem identificar. Tá bom, Paulo? Você vai ver no geral, eu acredito, né? Mas não tem um visual assim muito certinho daquilo que você para identificar. PY2 Romeo Bravo Delta, PY2EXU Paulo. Ok. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. 8 horas, 19 minutos. É isso aí, a gente fica só olhando as características e babando, hein, Humberto? Nossa. É muita grana para isso, hein? Muito dinheiro, né? O negócio foi um projeto faraônico. Né? Tipo lá o que gastou para fazer uma das pirâmides, eu acho, hein? É que as pirâmides têm uma tecnologia que ninguém sabe até hoje, ninguém descobriu, né, Alberto? Tem muitos palpites, né? Foi de um jeito, foi do outro, né? Foi rolando as pedras lá na areia, né? Em cima de tronco de árvore, e um monte de gente puxando, né? Os escravos, enfim. Você fala, não, foi de outro jeito, tal. Né? Teorias não faltam, né? Agora, quem está certo, né, Alberto? Como que as pirâmides foram moldadas, né? Principalmente as 3 mais importantes, né? Lá no Cairo, né, no Egito. Quéops, Quefrim e Miquerinos. Né? Quem tem a fórmula? Ninguém, né? Tem muitas, né? Muitas opiniões, muitos palpites. Quem montou? Até alguns palpites foram inteligências aí, né, extraterrestres com naves e tal. É uma teoria também, né? Uma teoria que falam que foram seres aí bem inteligentes, né, que ajudaram a montagem das pirâmides. Outros, né, que essas pedras foram cortadas, não sei como também. Tem outro detalhe, né?
da montagem da pirâmide, que é o primeiro enigma, né, Roberto? Que é o corte da pedra, hein? Como que você cortou a pedra tão certinho, né? Não entra nenhuma gilete ali no vão, né, de uma pedra com a outra, né, Roberto? Então, segundo enigma, né? E terceiro, né, como que transportaram isso, né, de longe, né? Porque ali, no meio do deserto, você não tem pedreira do lado, né? Você do lado de algumas montanhas, né? Pô, mas né, aonde foram buscar as pedras, como cortaram as pedras, como transportaram, né? Que tecnologia, né, Alberto? Não tem, né? Tem 1000 palpites, né, de arqueólogos, né, o pessoal que entende do assunto, mas ninguém confirmou nenhuma teoria até hoje, né? Então continua sendo um baita enigma, né? Não é brincadeira, né? Como que fizeram as pirâmides, hein? Você vê, né, que a nossa engenharia até hoje, né, não chega nem aos pés, né? Aí pode bater terremoto, furacão, né? Quantos e quantos milhares de anos, né? Tem as pirâmides, né? Falam, né, que ela vai muito além dos egípcios, ok? Falam, foram o povo do Egito, né? Os egípcios construíram, mas tem informações que elas são muito, muito, muito mais antigas, ok? Quem construiu as pirâmides, né? Falam que ela remonta a mais de 8.000 anos. Né? Então, não foram os egípcios, né? Muitos mistérios, né, Roberto? E ninguém tem explicação, né? Você vê que a engenharia, né, lá de prédios, você vê na Turquia, na Síria, né? O terremoto derrubou tudo, né? Estados Unidos, deu um furacãozinho, tudo quanto é casa embora, né? Pô, cadê a tecnologia, né? Dos americanos, europeus, né, dos orientais, não tem, né? Até hoje, né? Com toda essa tecnologia, qualquer tremor de terra, qualquer vento forte, vai tudo para o chão, né, Roberto? E as pirâmides, né? Até hoje estão lá, né? Firme e forte. Né? Não só as pirâmides, como a esfinge, né? Que tem o corpo de leão e cabeça de homem, né? Aquela esfinge também é de lascar, hein? Como que cortaram aquela pedra tão perfeitamente, né, Roberto? Várias pedras, né? Cortaram, puseram lá direitinho. Também, você tenta pôr uma gilete, um papel, não entra. Entre uma pedra e outra, é tão preciso o corte que... É o que eu falo, né? Teorias tem muitas, né? Então, como que foi feito que a gente não sabe, né? Bom, mais alguém na frequência? Bom dia, só eu. Positivo. Bom dia. PY2EXU, Paulo, adiante. Dia, Paulo. Tá brincando contigo. É 2 kg Mike Lima, Landini, bom dia. Aquele forte abraço. Excelente domingo aqui. Os colegas que estão por aí, os colegas que estão pelo internet também, pelo bom dia. Aqui, apoio de ombro, Paulo, e aí, tá bom? Eu acho que eles vão ver se aqui nesse dia. Maluco? Os caras vão assaltar a gente, vai capaz de levar o nosso disco embora. Daqui não dá mais pra gente voltar lá pra nossa terrinha. Aqui, nós estamos tão longe do Brasil, viu? Positivo. 2 kg Mike Victor. Kilo Mike Victor ou Kilo Mike Lima? Agora me perdi aqui. Kiwi, mamão e laranja, vitamina C. Kilo Victor Charlie, né? Nossa, tá bom, anotado aqui. Kilo Victor Charlie, PY2EXU no retorno. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. PY2EBA. Lima, Kilo Mike Lima, Landini. Kilo Mike Lima. E agora corrigido aqui. O Vicentinho, bom dia. PY2VBA. De abraço. Entendido, Landini, quanto aos comentários, ok? Enigmas do planeta Terra. Tem muitos, né? Muitos enigmas. As pirâmides, né, e como elas foram construídas é um baita enigma até hoje, né? Da onde vieram as pedras, como cortaram, como transportaram e principalmente quem que assentou aquilo tudo, né? Não tem, né?
Até hoje você não consegue fazer isso, né? Hoje, né? Hoje, dia 12 de março de 2023, né, não temos tecnologia para fazer uma pirâmide igual aquela, hein? Então, o pessoal que fala que entende nada, né, o Vicentinho? Tudo papo furado, é só teoria, né? Foi assim, foi assado, foi de um jeito, foi do outro. Mas ninguém conhece a verdade, né? PY2 Victor Bravo Alpha, grande abraço, adiante. Ok. Ok, Paulo, bom dia a você, bom dia pro Landini. Chegando um pouco de QRM para mim, o Landini. Não sei onde ele se encontra, mas tá um pouquinho de QRM para mim. Mas dá para entender o Landini falando aí. Bom, Roberto, bom dia, Roberto. Bom dia para todos, bom domingo a todos aí. Eu acabei de acordar, faz 10 minutinhos. Trabalhei o dia todo ontem e sexta a noite toda. Então, eu quero cair na cama ontem, acordei agora. Tá bom, Paulo? Mas tá tudo em paz, Paulo. Nem imagino, cara. O negócio de pirâmide aí. Eu nem imagino como foi feito aquilo lá, não, viu? Sei que foi coisa do outro mundo. Tá bom, Paulo? Naquela época ainda, né? Naquela época não tinha nenhuma tecnologia. Hoje tem, é difícil, né? Imagina naquela época. Aí, beleza, Paulo. Só de ter frequência para comentar os mesmos por aí, tá bom? Dar um bom dia. Tá? Por causa eu vou começar a usar fazendas aqui no QTH. Tá bom? Que é sério, Paulo. E contagem regressiva, viu? Dia 5 de abril. Destino Piauí. Destino Paulistana. Tá bom? Aeroporto Petrolina. Tá joia, Paulo? Vou tomar um café por aqui e ficar já discutindo com vocês aí. Ouvindo vocês aí, tá bom? Batendo papo. Tá joia? Um bom dia a todos aí da frequência. Não sei como é que o Landino me escuta. Mas eu teria um pouco de QRM por aqui, mas não tenho entendido por aqui, tá bom? Com certeza deve estar me ouvindo ruim por lá também. Tá joia, Paulo? Papo Uniforme 2, Victor Bravo Alfa, Vicentinho Luta Livre, Jardim Santo André. São Paulo capital, é Zona Leste, é São Mateus. Valeu, bom dia, Paulo. Ok. PY2 VBA, Vicente, São Mateus. É mesmo, né? Um pouquinho mais de 2 semanas caindo fora, né, Vicente? Legal, hein? Mas se preparando, né? Contagem regressiva. Então tá aí, obrigado pelos votos. Mais alguém? PY2 Romeo Bravo Delta, adiante. Maravilha. Tá aí, Landim, bom dia. Ótimo domingo. Vicentinho, bom dia. Ótimo domingo. Aquele abraço, hein? Tá bom? Eu também já vou tomar aquele cafezinho. Tá aí, Paulo. Você vê que quando foi feita as pirâmides, quando foi feito tudo isso, lá atrás, hein, Paulo? E hoje nós temos tecnologias aí, né? Vamos dizer, talvez mesmo hoje eles não, pelo menos aqui no Brasil, não consigam fazer o que eles já fizeram lá no passado. Uma coisa de louco, né, Paulo? E são, lógico, projetos que não vão abrir para ninguém, como diz o outro, viu, Paulo? Esse que é o detalhe. E olhando aí a torre, né, Paulo? Naquela área ali onde fica o pessoal no mirante ali para olhar, para ter o visual, é grande, hein? É praticamente um prédio, vamos dizer assim, né, Paulo? Vamos dizer, é um edifício, vamos dizer. Né? Um pouco diferente, mas precisa de uma estrutura para poder manter essa torre de um edifício. Tá bom, Paulo? Legal, muito bonito, viu, Paulo? E lógico que, mesmo que o pessoal vai lá só para visitação, eles vão cobrar por isso, né? Para o pessoal entrar. E aí também gera aí o fator ganhar dinheiro também, né, Paulo? Buscar aí ter uma renda ali nesse espaço aí que foi feito dessa maneira. Lógico que tem um restaurante, aí você pode ir consumir, vai gastar mais também. É bastante interessante, viu, Paulo? Legal, mas muito bonito, realmente. E dá até para, como diz o outro, hein, um predinho pequeno assim, não precisa ser de 550 metros de altura, né, Paulo? Pode ser um prédio mais baixo aí, uns 150 metros, 200 metros de altura, tava bom, hein? Você morar no mirante daquele ali já tava bom, né, Paulo? Uma casa lá em cima, coisa linda, hein? Chega e entra,
põe os cadeadão ali embaixo, não dá para ninguém subir, porque você está lá na altura. Ei, uma beleza, Paulo. Vou tomar um cafezinho aqui, Paulo, para você ir aí que a gente depois volta. PY2, Romeu Bravo Delta, PY2EXU Paulo. Ok. PY2, Romeu Bravo Delta, Roberto. Fica à vontade, tá bom, Roberto? E um bom café. E depois à tarde, almoço, né? Aliás, eu não anotei o amigo. PY2, Romeu Bravo Delta. É partida, hein? Não pus o seu nome nem indicativo. Pode dar um puxão de orelha, hein, Roberto? Agora, o R aqui. Roberto não, Roberto. Agora tá correto, hein? O Roberto perdoa a gente, né, Landini? Errar é humano, né, Roberto? Persistir no erro é burrice. Errar é humano, tá certo. Mais alguém na frequência? Então, deixa com Landini. PY2 Kilo Mike Lima, Casa Verde, adiante. Ok. PY2 Kilo Mike Lima, Landini. Te ouvindo aqui 5656. Tá bom, Landini. Tem sim um ruidinho aí de fundo, mas te ouvindo, sem problemas. Tá bom? Mais alguém na frequência? Ok. Então deixa lá com o nosso amigo Vicentinho. Logo, logo, de Malicuia lá para o Piauí, né, Vicente? Mas volta, né? Malicuia, mas fica um mês e volta, né, Vicente? Não vai ficar direto por lá, né? PY2 VBA, Vicentinho, São Mateus. Adiante. Ok. Acho que ele já foi, hein? PY2 Victor, Bravo Alfa. Fui tomar café, Paulo. Ok. Então, anotado aqui. Roberto e Vicentinho tomando um cafezinho. Olha lá. Rimou, né? Roberto e Vicentinho tomando um cafezinho. Obrigado, Roberto. Mais alguém na frequência? Então, deixo contigo, Landini. Pelo Mike Lima. E as antenas aí, como que andam? Alguma novidade? Conseguiu mexer na antena? Ainda não? PY2 Kilo Mike Lima, Casa Verde, adiante. Ok. Acho que o Landini também foi tomar um café, ok? Mais alguém na frequência? Quer falar alguma coisa? Então deixa contigo, Roberto. PY2 Romeu Bravo Delta, adiante. Beleza, Paulo. O Landini chega meio baixo para mim aqui. E esse pessoal aí da Zona Norte aí, Casa Verde, Zona Norte, né? Casa Verde é Zona Norte. Zona Norte, né? Eu escuto bem o pessoal lá, viu, Paulo? Eles que estão me ouvindo com bastante dificuldade lá.
Da mesma maneira, estou escutando ele aqui, né? Tá bom? Mas beleza. Eu nem fui tomar café, porque aqui esperando né, uma pessoa aqui que chamou no zap aqui, eu acabei ficando aqui. Eu vou tomar o café agora. Tá bom, Paulo? Mas beleza. Mas agora é bonito. A minha esposa acabou de me falar, Paulo, enquanto você estava no câmbio aí, que essa semana passou 2 vezes o comentário dessa torre aí. Passou a reportagem, inclusive. Né? Porque é muito bonito. Realmente teve 2 reportagens essa semana. Tá bom? Então, na realidade, Paulo, eles fizeram tudo bem, homenagem à cidade, mas visando ali um comércio ali para explorar ali o espaço ali e ganhar dinheiro, hein, Paulo? E pode ter certeza que eles vão recuperar tudo isso que gastou, viu? PY2, Romeo Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Positivo. PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto. São 8h36. E a nossa rodada alto-falante, hoje, das 3 ao meio-dia. Hoje, todos os domingos, hein? A não ser quando tem lá um compromisso, né? A gente tem que sair mais cedo, né? Encurta a rodada, mas do contrário, a gente vai até o finzinho, né? E faz parte, né? Faz parte da rodada. Nosso QAP aos domingos, mais de 9 horas. E o máximo que eu cheguei foi no interior, hein? Lá, uma ocasião, um determinado domingo, né? Eu comecei mais cedo a rodada, ok? Normalmente começa às 3 horas, né? E nesse dia eu comecei a 1 hora, ok? 1 hora da madrugada, né? Passou da meia-noite ali, estava dando 1 hora, comecei a rodada. Aí passou também, né, do meio-dia, né? Fui terminar a rodada, acho que, sei lá, 1 e pouco, 2 horas, 2 e pouco. Né? Conclusão, né? Deu 13 horas e pouco de QAP, hein? Esse foi o nosso recorde lá no interior, viu, Roberto? Que eu ainda não bati, né? Ainda não bati esse recorde, ok? Já fiz 10 horas, 10 horas e meia, mas bater às 13 horas ainda não bati, hein? Então tem que bater o meu próprio recorde, ok? Bom, mais alguém na frequência? Principalmente, né, se ela gosta, por exemplo, do Discovery Channel, né, e outros canais que falam de monumentos, prédios famosos, né? Grandes construções, grandes gigantes da engenharia, tem, né? Tem um monte de programas aí que são bem interessantes. Né? E essa obra faz parte de um dos gigantes da engenharia, ok? Muito cálculo, né? Muita matemática, né? Para calcular o peso, o esforço, né, que o vento faria e como seguraria, né, esse baita monstro lá em Quebec, no Canadá, né? Mais de meio metro. Hoje já tem torres aí de 1 quilômetro. Né? E alguns projetos que vão passar de 1 quilômetro. O Burj Khalifa, né? Esse é um grande prédio que chega a quase, acho que 900 metros. Né? Burj Khalifa, acho que é isso. Emirados Árabes também, ele é grande, é quase o dobro do... Não chega ao dobro, né? Mas chega quase a 1 quilômetro, né? Muito, muito alto. Lá nos Emirados Árabes, aquele é prédio para mais de metro também, né? Muita engenharia, muita grana, né, Roberto? PY2 Romeo Bravo Delta, Roberto, adiante. Ok, Paulo. Me avisaram aqui que o cafezinho está pronto. Paulo, não, é bonito, né, Paulo? Agora estão fazendo uma outra, vão levantar uma outra torre, né, Paulo? Só a profundidade ali da sapata ali não é brincadeira, hein? Acho que dá o quê? Uns 2 metros ali de profundidade? Dá uns 2, mais de 1 com certeza tem, né? Eu acredito que tem uns 2 metros ali. Paulo, é assim, ou você faz direito e bem feito para não ter dor de cabeça, ou é melhor nada fazer, né? Porque aí você
não fica com aquela preocupação se vai acontecer, se o vento vai mexer. Eu acho assim, procura fazer bacana para não ter dor de cabeça. Então eu ia comprar essa pneumática aí, Paulo. Ela fica com os pés no chão, né? Abre ali como se fosse 4 posições de fixação no chão. E aí você pode movimentar ela. Então, depois ainda brincou comigo, então compra logo aí, fica aí pesquisando. Eu falei, não, mas pesquisar tem que pesquisar. Empresa, ver quem vai fazer, quem depois vai dar manutenção, o custo disso, tem que pesquisar. E ela sobe através de um compressor, viu, Paulo? Então, pai, o negócio aí vai. Se der um problema no compressor, você tem que trocar o compressor. Quer dizer, a gente, ela não era elétrica, né? Então, aí acabei não deixando pra lá, viu, Paulo? Mas a ideia era essa, viu? Porque é uma coisa que você põe lá na 20 metros de altura, depois você desce tudo, guarda, e não corre nenhum risco ali naquele momento de chuva, vento, que igual andou ventando esses dias aí, viu, Paulo? Um ventinho bom aí, hein? Tá bom? Fiz um estrago legal. Então tá aí, Paulo, eu vou tomar aquele cafezinho. Que eu falei que eu ia, não fui, agora me chamaram para tomar um café. PY2 Romeo Bravo Delta PY2EXU, Paulo. Ok. Fica à vontade, tá bom, Roberto? Entendido quanto aos comentários. E um bom café. E até mais tarde, ok? 8h41. Oportunidade aos amigos com um bom dia.
Agora são 8 horas, 57 minutos, 8h57, hoje é domingo, dia 12, nosso time das 3 ao meio-dia, temos mais de 9 horas de QAP, estamos ao vivo lá na internet, com a nossa live, quem quiser, acompanha via radiofrequência, aqui na banda dos 2 metros, 146.410 MHz, ou acompanha na internet, na live, ok? É só entrar no YouTube, digitar rodada alto-falante e clicar no ao vivo. Em qualquer lugar do planeta você acompanha aí diariamente, ok? As 2 edições, tem áudio, vídeo, texto, você manda aí uma pergunta, ou manda alguma informação, enfim. Né? Participa aí da rodada interagindo com a gente, tá bom? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bom, deixa eu dar bom dia para o Clóvis. Muito bom dia, Clóvis. Grande abraço. E tudo de bom, ok? Obrigado aí pelos votos. E um bom domingo. Quem está vendo essas esferas aí, né, esse não é o rotor que ele desmontou, ok? Esse é um sistema de rolamento, né, que vai segurar todo o peso do cano e das antenas, ok? A vantagem desse mancal, né, o nome correto disso, tá bom? É um sistema também com rolamentos, ok? Mas a função principal, né, é suportar todo o peso do cano com as antenas que estão lá em cima, tá bom? E o rotor, né, vai por baixo e só gira para a esquerda e direita, ok? Você não coloca, né, todo o peso do cano e das antenas no rotor. Né? Muito útil isso, né? Muito interessante. Outra, né? Você aumenta a vida útil do rotor, ok? Primeiro, né, com os ventos, você tem aquele efeito alavanca nesse cano, ok? E às vezes ele fica forçando o rotor, né, para lá, para cá, várias vezes aí, 24 horas por dia, né, semanas, meses, anos, e uma hora o rotor pode dar um problema, ok? Então, esse terminal, vamos chamar assim, né, esse mancal, né, ele segura, né, justamente o peso e esse efeito alavanca. Né, tudo fica em cima desse componente ali na torre, ok? E o rotor, né, vai na manha só por baixo, girando, tá bom? Então, quem viu aí, ele não desmontou o rotor, né? O rotor tá novinho, né, do jeito que voltou da fábrica ali, que veio da fábrica, né, melhor dizendo, mas esse equipamento é bem interessante, ok? Quem tem torre, que tem muitas antenas e um sistema ali que fica muito pesado, né, esse acessório é bem interessante, ok? Chamado de bancal. Ele tem também rolamentos, né, todo o sistema é parecido com o rotor, né, mas a principal função dele é segurar o peso e a torção do efeito alavanca do cano, ok? E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia.
Peters. And I said some choice things when I was up on the top. Not safe for kids. No, you just beat the bolts loose. They won't be bad. They're galvanized. Even when they're rusted, once they break, it's come on. And I've got another bracket in case something happens to not work right. You go first tonight. I was thinking that maybe we won't even need to do that. We can just let's see. This is backwards. Yeah. Let's do it this way. There we go. No, that's fine. I don't know that we'll need to do all that. Sure. Dale Lionheart Jr. gloves on. Yeah. What time is it now? Okay, good. We'll see how it goes. If we need to, we'll bring the thing up there. I'll check it out. Agora são 9h13. Lembrando, já passamos da metade do curso, ok? Quem faz o curso com a gente, chegamos ontem na aula 25, tá bom? Como o curso é um total de 50 videoaulas, amanhã aula 26. Quem tem algum problema ainda com alguma letra ou os números, faz uma revisão de aula, ok? Quem faz o curso com a gente via radiofrequência ou via internet na live, tá? Fica atento aí para os caracteres que você está patinando, ok? São 3, meia dúzia, não importa. Tá? Anota no papel, né? Cada aula são 2 caracteres, ok? Ou letras ou números. Faz uma revisão. Né? Nesse ponto do curso vale a pena a revisão, ok? E qualquer dúvida, dá uma aula para a gente, tranquilo? Amanhã, aula 26, ditado, né? E logo, logo, entrando em velocidade da prova, ok? A gente vai para intermediário, né? Tá bem light, o ditado, o texto, tá bom? Logo, logo, intermediário, e no último mês de aula, velocidade da prova, ok? 125 caracteres em 5 minutos. Então, faz revisão de aula e boa sorte. Qualquer dúvida, dá uma aula para a gente. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia.
Agora são 9 horas, 19 minutos. Eu estou vendo esse amigo aí subindo na torre, viu, Clóvis? Eu lembro quando eu mudei do prédio para cá, ok? Que eu não usava, né, os equipamentos de segurança. E a gente vê como a gente arrisca muito, né? Você vê, ele está de bota, está de luva, tem 2 cintos, né, tem um capacete, né, de proteção, enfim. Ele está bem, bem preso ali, né, não tem perigo de nenhum tipo de acidente. Porém, né, quando eu mudei do prédio para cá, eu tirei a minha antena, tirei um monte de coisa. Pergunta, né, se eu tinha... Eu estava de bota, estava com 2 cintos, que é o ideal, né? E até para tirar a antena é bom mais alguém junto, né? O esperto aqui fez tudo sozinho, viu, o Clóvis? Segurando a antena na mão esquerda, né, apoiando com um pulso na torre e segurando na torre com a mão direita, ok? Sem cinto, sem bota, sem luva, sem nada, né? Então a gente vê como a gente arrisca, né? Totalmente errado, né? O que eu fiz, reprovável, né? Você fazer um exame aí, falar, ó, você vai ter torre, tá? Então, vamos fazer um cursinho básico aqui para, né, seja uma torre de 10 metros, 30, 50, não importa, né? Segurança sempre acima de tudo, né? Mas eu desci tudo, só não tirei a torre, né? A torre já estava no prédio, já tinha para-raio, eu deixei, né? Mas cabo, antena eu tirei. E pergunta, né, se eu tinha bota, cinto, luva, capacete, até óculos, é recomendável, ok? Cinto para pôr as ferramentas, ok? Mas os 2 cintos, né, de segurança, vai tirando um, pondo o outro, né, na torre, né, enfim. Então, esse é exemplo de um cara esperto, né, inteligente. E o que eu fiz, nota 0, né? Mereceria ter 2 anos suspenso do radioamadorismo, viu, Clóvis? Ó, errado, hein? 2 anos sem falar no rádio. A gente fala isso para demonstrar para os amigos que é muito importante aí, torre, toda a segurança, ok? E pelo menos 2 amigos, né, para tirar uma antena, ok? A gente dá risada, mas você tem, né, aquela segurança, você sobe e desce, mas, né, isso que ele está fazendo é o correto, né? O que eu fiz, totalmente errado, né? Além de ficar 2 anos fora do rádio, uma multinha, né? Com certeza. Mais um puxão de orelha que eu mereci, ok? Bom, oportunidade com um bom dia. É o que eu diria, né? Nessas horas, a confiança não pode ganhar da segurança, ok? Mas, confiança que você tenha, né, nas pernas, no braço,
né, e pega a antena numa mão, né, vai apoiando na torre, né, com o antebraço, pulso, né, e descendo com um alicate no bolso traseiro da calça. Isso é totalmente errado, né? Nota 0 para mim, mas isso é o certo, né? Então é o que eu falo, né? Segurança, né, tem que ficar sempre atrás sempre estar na frente da confiança, né? Por mais que confiança, né, uma hora a confiança se dá mal e você despenca lá de cima, né? Então, isso é o certo, né? Nunca confiar muito na sua destreza e força e a confiança exagerada não é bom, né? Bom, 9h23. Lembrando os amigos, amanhã, aula 26 de CW, ok? Quem faz o curso com a gente, boa sorte. E vamos lá, oportunidade com um bom dia.
Agora são 9 horas e 29 minutos. Já passamos um monte de coisa de radioamadorismo, hein? Quem acompanha a rodada é via radiofrequência e quem acompanha a rodada pela internet, na live, né, já tivemos aí alguns radioamadores ao redor do planeta fazendo live, né, nas mais diversas condições, ok? Como, por exemplo, as expedições DX, né, como, por exemplo, em modalidades diferentes. A gente faz aqui no VHF 2 metros, né, passando para todo o planeta, né, a nossa rodada alto-falante, e tem radioamadores também, né, demonstrando os contatos em HF, ok? Ele mostrando o rádio, mostrando, né, os contatos em DX, nas bandas de HF, 10, 12, 15, 17, 20 metros, tá bom? 40, 80, enfim, né? Em várias bandas. E retransmitindo ao vivo, deixando o vídeo, né? Então hoje isso é muito comum na internet, né? E eu acho bom, né? Porque a gente divulga o radioamadorismo aí na internet, né? Nas redes sociais, TikTok, né? Enfim, né? E outros que tais, né? Hoje, né? A internet, sites, né? E todos esses meios de divulgação são muito válidos. E o pessoal vai conhecendo melhor o radioamadorismo, né? Não fica restrito a só nós radioamadores, né? O mundão todo aí tem, né, possibilidade de ver aí os nossos trabalhos, né? E todos os radioamadores que fazem as lives, ok? E abrangendo, né, os mais diversos assuntos dentro do radioamadorismo, como eu faço, né? Você vai ver eu colocando receita de bolo, alguém consertando o motor de carro, o avião, até põe o aeroporto de Congonhas, né? Tranquilo. Mas como um visual, um pano de fundo, né? Mas o que pega é tudo do radioamadorismo, né? Torre, antena, consertando rádio, contatos, enfim, né? Todo o nosso universo eu estou passando aí na live, ok? Então isso tudo está se alastrando no planeta, legal, né? Mas amigos aí, ousando em fazer lá suas gravações, suas lives e, né, deixando lá o seu modus operandi, né? Numa banda, em outra, como faz assim, de um jeito, de outro, né? Como a gente na rodada alto-falante, né? Tem uma pegada aqui a rodada alto-falante, tem um modus operandi que é o jeito que eu acho legal, né? Então, o meu modo de fazer a rodada, o meu modo de retransmitir a live, ok? Então, bacana, né? E todo o planeta tem lá os seus radioamadores aí, né? No Japão, na Itália, na China, países dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, América Latina, Brasil, né? Enfim, cada um tem uma pegada diferente. Deixa eu ver o que mais aqui. Positivo. Uma hora eu trago uma receita aí boa de bolo de cenoura com chocolate, hein? Minha avó sempre fazia, tá bom? Mas eu descubro, tá bom, Fernando? Bom dia, grande abraço. Vai ficar só na internet ou vai ligar esse rádio, hein, Fernando? Olha lá, hein? Olha lá esses radioamadores aí de internet. Não sei não, hein? Bom, deixa eu abrir espaço, hein? Oportunidade com bom dia.
PL259. Nah, for whatever reason, the older station masters had SO239s on them. Let's go. Rock and roll. I did not bring the prussics with me, so I'm gonna just half hitch it and let it roll down that way. Okay. You want me to go down here? No, that's fine. Agora são 9h41. Lembrando que hoje nosso time
das 3 ao meio-dia, ok? Teremos mais de 9 horas de QAP. E sempre passando aqui alguma coisa de útil para os radioamadores, ok? Tivemos aí 2 semanas falando sobre expedições DX, ok? Hoje, passando alguns radioamadores ao redor do planeta, fazendo as suas lives, né, cada qual numa banda, né, alguns reflexão lunar. Reflexão lunar acho que eu passei anteontem, ok? Alguns contatos DX em HF, tá bom? E o que a gente faz também, né? Um exemplo, né, do radioamadorismo, junto com internet, junto com a live, junto com a divulgação do trabalho aí nas redes, tá bom? Várias, né? Enfim, a gente demonstra aí, né? Hoje, por exemplo, além das lives de radioamadores, né, o trabalho aí de alguns profissionais subindo em torres, ok? Passamos a super torre lá do Canadá, a CN Tower, ok? A CN Tower tem 553,3 metros. É alto, hein? É bem alta aquela torre, né? Mas é um cartão postal lá em Quebec, ok? E algumas torres aí com 100 metros, algumas com 30, essa aí deve ter uns 20 metros, 25, né? Nosso amigo subiu, enfim, mas tudo relacionado a radioamadorismo e segurança. Eu estava falando agora, né, para o Clóvis desse lado do radioamadorismo, né? A segurança, né, do radioamador. Quando sobe na torre, olha lá, tem 2 cintos, né? Então, ele prende um na torre, né, solta o outro, prende embaixo, tira, enfim, né? Então, segurança em dobro, né? Sempre, né, na torre com 2 garras, né? Fora aquele cinto para ferramentas, uma bota, luva, né, um capacete, óculos, mínimo, né? Mínimo a segurança do radioamador aí para essas estripulias, ok? Que é bacana, faz parte. A gente sobe, né? Às vezes não olha o lado da segurança. Então é bom, né? A gente ver esse lado que é bem saudável para o radioamador. Até para não ter nenhuma surpresa, né, o Clóvis? Bom, são 9 horas e 43 minutos. Oportunidade com um bom dia. Mais um detalhe também. Você fala, poxa, né? Quem está começando no hobby hoje, nunca que eu subo na torre, né? É questão de você começar, tá bom? Eu comecei com 15 anos, né? Subi primeiro numa torre de 10 metros. E foi indo, né? Até quando eu mudei para cá, que eu subi numa torre em cima do prédio que eu morava para tirar minha antena, ok? Então, hoje, né, para você que está começando, né, você fala que não sobe, mas daqui uns anos vai estar subindo na torre, no telhado, fazendo as suas estripulias, ok? E quando eu subi também a primeira vez ali, era um módulo, 2, você vai aos pouquinhos subindo, ok? 3 módulos, 10 metros, 20, tá bom? Você vai ousando aos poucos, tá? Mas o importante sempre é segurança, ok? Sempre, né, usa esses itens de segurança que não é exagero, né? Pô, mas o cara com cinto, bota, luva, capacete, óculos, né? 2 fivelonas ali, né? Travando na torre, é importante tudo isso, né? Isso é segurança para o radioamador, ok? Nunca pense que é demais, né? Sempre é o mínimo, né? O mínimo é ter esses itens de segurança, ok? E a câmera está com a câmera em cima da cabeça ali no capacete, né? Provavelmente.
Mas olha a altura, né? Acho que deve ter mais de 30 metros essa torre aí, tranquilamente. 9 horas e 45 minutos. E vamos lá. Oportunidade com um bom dia. Os demais pela frequência, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie, Kilo, por aqui, bom dia. Ô Carlos, bom dia. PY2 Oscar, Charlie Kilo, grande abraço. E um bom domingo, ok? E aí, não foi pescar hoje? Ficou no rádio, hein? Pescaria com antena hoje, né? Tem dias que é pescaria com a vara, né, em alto mar, e hoje pescaria com antena, né, Carlos? Vai pescar alguns peixes em VHF, em HF, né, Carlos? Uma pescaria aí diferente. Exige também a isca, né? E a isca é a sua estação aí, né? Estando boa, chega longe, né, Carlos? PY2 Oscar, Charlie Kilo, grande abraço, adiante. PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie, Kilo, Carlos. É, Paulo. Rapaz, eu vou te falar, é dia 25. Dia 25 de março. Hoje dia 11, dia 18, depois a próxima é a nossa. Já estamos agilizando as coisas por aqui. Sábado que vem já é comprar o resto dos kits que falta por aí, né? Que a gente possa subir, descer a serra e subir o mar, entendeu? Vamos ver o que dá lá. Pra ver se tá bom para peixe nesse dia aí. Okay. PY2 Oscar, Charlie Kilo, Carlos. Vê se não leva aqueles pescadores de minha tigela, hein, Carlos? Que eu sei que você não gosta, né? O Carlos, pra quem não sabe, é pescador profissional, ok? O cara que fica batendo papo e fica lá com história, o Carlos já dispensa, né, Carlos? Ou você vai para pescar, né? For ficar conversando, fica em casa, né? O cara que não atrapalha, ajuda, né, Carlos? Me fala uma coisa, quantos vão nessa pescaria e até que ponto vocês vão em alto mar, ô Carlos? PY2 Oscar, Charlie Kilo, adiante. PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie, Kilo, Carlos, 146410, rodado do Alto-falante, a gente está por aqui hoje. Pois é, Paulo, nós vamos em 12, rapaz. Nós vamos em 12, nós vamos próximo lá da famosa Ilha das Cobras, rapaz. Nós vamos na queimada, a queimada grande, entendeu, Paulo? Dá uma olhadinha nos vídeos da queimada grande aí, você vai ver como que é as coisas por lá. Ok. E qual a previsão? Fica lá no fim de semana todo, né? Vai de manhã, volta à noite. Como vai ser o esquema, Carlos? Ah, tá bom. A gente vai subir no barco às 4 horas da tarde, né? Previsão de embarque é às 16 horas, ao retorno às 16 horas do domingo, que é SL. Ah, legal, hein? Ah, então o barco é grande, né? Estrutura boa, né? Ele fornece comida, alimento, ou vocês levam, Carlos? É mó comédia, né, Paulo? Churrasco em alto mar. A gente faz um churrasco lá, entendeu? A gente já leva carne. A maior parte dos barcos aí, entendeu? Quando é 12 horas, o pessoal oferece um almoço, né? Arroz, uma salada de maionese. Eu não como nada, né? Eu sou difícil para comer as coisas que os outros fazem. Aí já viu, né, Paulo? Eu sou uma tristeza, rapaz. Eu tenho até vergonha de falar assim, olha, eu fui convidado para almoçar na casa de fulano. Tem que vir me maltratar, a pessoa me chamar para almoçar na casa dele, Paulo. E eu não consigo, rapaz. Para você ter uma base, eu sou assim, olha, eu como na casa de um irmão, certo? Eu como na casa da minha cunhada, de Santa Bárbara do Oeste, e a minha esposa. E eu faço em casa também, né? Durante o dia, como eu sou aposentado, eu fico mais em casa, eu dou uma mexida na cozinha, né? E eu sou enjoado para comer na casa dos outros, Paulo. Sou péssimo, tá entendendo? Então, são 4 casas. Meu irmão, minha cunhada em Santa Bárbara e o que minha esposa faz. Não consigo comer na casa de mais ninguém, Paulo, tu acredita? Então, no barco, os caras levam arroz, né? Levam uma salada. Eu não tenho certeza se eles levam feijão, alguma coisa assim.
carne, leva linguiça, leva umas asinhas de frango lá para fazer assado lá, entendeu? Positivo. PY2 Oscar, Charlie Kilo, Carlos. Mais alguém na frequência? E tem outra, né, Carlos? Dependendo de quem fez a maionese, sabe que maionese é um dos itens que mais dá dor de barriga no pessoal, né? Quantas festas, casamentos, aniversário, você vê intoxicação, né, dor de barriga generalizada e vômito, um monte de coisa. Né? A causa, o que foi? Maionese, né? Por quê, né? Que é tudo picadinho, né, Carlos? E passa na mão de um monte de gente, né? Vai picar a vagem, a cenoura, aquele monte de coisa que vai na maionese. Conclusão, se você não tiver muita higiene no preparo, né? Você contamina a maionese, né? E ela demora algumas horas ali na mesa, né? Isso vai proliferando, né? Conclusão, comeu a maionese e lá vem a dor de barriga, né? Ou pior, né? Às vezes um problema mais grave, né? Então, acho que você está certo nesse ponto. Né? Quem que fez a maionese? Ah, o cara é amigo, não importa, né? Como que foi feito, né, Carlos? Tudo cozido, né? Todo mundo com a mão bem limpa, né? A maionese é número 1 em dor de barriga em festinhas, hein? PY2 Oscar, Charlie Kilo, adiante. Tá. PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar, Charlie Kilo, Carlos. Paulo, pra você ter uma base, rapaz, eu não era pra ser assim, tá? Eu era pra ser o tipo do cara. Meu estômago deveria ser de avestruz, tá? Meu organismo deveria ser de avestruz, porque eu era caminhoneiro. Até 2016, eu estava no trecho, entendeu? Então, norte, sul, leste e oeste, eu estava sempre ali. Então, a gente comia tudo quanto era negócio, Paulo. Mas você vê como que é as coisas. Eu, infelizmente, quando eu ia sentido... Eu fazia muito Brasília, né? Eu tinha um lugar só, tipo de uma tapera, na estrada que eu almoçava ou jantava, que era no Seu Luiz. Era um rancho bem, sabe, afastado da pista. E ele fazia uma comida suculenta, rapaz, sabe? Então era o único lugar. Se eu saísse do Distrito Federal, eu vinha até aqui, já quase na divisa de Minas, para almoçar ou jantar. Na Bahia, rapaz, aquela parte norte, lá norte e nordeste, Recife, na Bahia mesmo. Lugar certo, Minas Gerais. Então, seria esses lugares assim. Mas eu era muito, eu tinha muito assim, lugares assim que eu já era de costume já, eu comia naqueles lugares. Porque não era qualquer lugar que eu comia, não. E eu era muito enjoado. Eu sou enjoado para comida. Infelizmente, eu evito que alguém me convide para almoçar na casa deles, tu acredita? Ok. Mas é bom, né, Carlos? É bom que quem gosta de você é você mesmo, né? Então isso te ajuda, né? Não comer em qualquer lugar, né? Não comer qualquer porcaria na rua, né, o Carlos? Né? Como que foi feito? Né? Você vê um negócio até bonito, né? Cheiroso, você fala, pô, mas deve estar muito bom, né? Como que foi feito aquilo, né, Carlos? É o que você falou, né? Você cozinhando, seu irmão, a sua nora, enfim, né? Pessoal da família, aí você confia e come, né? Agora, e aí, né? Quem que fez aquilo? Como que foi feito, né, Carlos? Acho que você tá certo, né? Eu não fui assim, né? Eu comia na rua, em estrada também, né? Em posto de gasolina. Só que eu tinha uma dica, né? A dica era a seguinte, né? Estrada que tem muito caminhão no posto é bom sinal, ok? Você passa num posto, tem meia dúzia de caminhão, cai fora, né? Eu sempre usei essa técnica, tá bom, Carlos? Tava na estrada, né? Tinha lá um monte de caminhão. Falei, opa, o rango é bom, né? Aí parava, nossa, era bom não, era ótimo, né? Você tinha que pedir o que você queria, porque senão eles iam trazendo. Pelo amor de Deus, né? Você não vai comer tudo isso, né? Não, aí você volta. Nem põe na mesa que é judiação, né? Você pega lá um tanto, depois eles jogam no lixo, né? E tudo fresquinho, nada gelado não, né? Tudo frito na hora, polenta, batatinha frita, e macarrão, e arroz, feijão, nossa.
aquela bacia de salada, né? Alface, tomate, cebola. Pelo amor de Deus, né? Leva, porque eu vou entrar no rodízio e o arroz e feijão pode deixar, né? Salada, polenta, né? Que eu gostava, mas o resto ia chegando e fala, pode voltar, né? Dá até pena, né, Carlos? Essa é a técnica, né? Separar onde tem muito, muito caminhão. Bom, você manja disso, né? Mais alguém na frequência? Foi nesse restaurante de estrada, Carlos, que eu comi pela primeira vez carne de jacaré, ok? Carne de capivara, carne de cobra, carne de javali. Deve ter ido mais algumas coisas, ok? Já comeu carne de cobra? Não, então vai comer hoje, põe aí. Pô, é bom, né? Bom. E javali já comeu? Não, então vai comer hoje. E jacaré, e foi, né? E capivara também não, mas olha, tudo muito bom, hein? Tudo isso e mais alguns, né? Tudo muito bem preparado e tudo restaurante de estrada de caminhão, né? Onde param muitos caminhoneiros, ok? PY2 Oscar, Charlie Kilo, adiante. Ok. PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie Kilo, Carlos. Na verdade, assim, olha, eu tinha cozinha no caminhão, né? Então, nesses lugares que a gente ia, que é a região que a comida não era muito boa, eu mesmo fazia minhas coisas lá, entendeu? E quanto a esses postos lotados, com certeza ali era o segredo, né? A comida boa. Nesse seu Luiz mesmo tinha horário lá, meu amigo. Se você chegasse até às 13 horas, você não tinha nem lugar de encostar a carreta. Você tinha que chegar e dar um tempo. Entendeu? Porque era lotado. Uma costelinha de porco, tá? Agora, quanto a carne de capivara e javali, lugar bom mesmo para isso era ali na Bandeirantes, no quilômetro 303, Posto Bandeirantes. O posto que eu estava falando, Posto Bandeirantes ali em Ribeirão Preto. Ele criava javali e capivara, ele criava para abate, entendeu? Meu amigo, mas vou te falar uma coisa. Hoje eu creio até que os caras já não fazem mais isso, porque já foi vendido, era nos gaúchos que tinha lá. A serradeira era em frente o posto, do outro lado da pista. Meu amigo, mas pensa nos espetos de capivara que era gostoso, mano. Meu apelido lá era capivara, porque quando eu chegava lá, já segurava o espeto todinho na mesa lá, entendeu? Aquele espeto era só pra mim, Paulo. A carne é muito suculenta, né? O javali, então, nem se fala. É porco do mato, né? Aí você come muito. Jacaré, eu acho que eu não tenho lembrança, não. Cobra também não comi, não. Entendeu? Mas meu pai é pro lado da Bahia, rapaz, você sabe como é que é, né? Eles comia tudo, de tudo. Meu pai trabalhou na extinta Eletropaulo. Meu pai trazia aqueles preá, rapaz, na época. Maria, Paulo, eu não chegava em casa não, rapaz. Tinha pânico, rapaz, de ver aquilo ali, conseguir comer aquele negócio de tatu, esses negócios aí. Eu não como, Paulo, não como. Eu sou enjoado pra chuchu pra comida. Sou, rapaz, pode brincadeira. Eu sou muito simples pra comida, entendeu? A comida pra mim, às vezes quando eu fico sozinho em casa, eu faço a comida do meu jeito. Eu tempero com gordura de porco, muito alho, tá entendendo? Aí, quando ela tá fresquinha, ele se faz na hora ali, meu amigo. Eu quase assim, em casa mesmo, eu não como muita carne, não. Entendeu? Então, por essas e outras, rapaz, que eu me cuido em matéria de carne. Peixe, eu sei que é saudável, mas eu não como. Entendeu? Em compensação, a adaptação aqui, meu amigo, é pior do que gato para peixe, viu, Paulo? PY2EXU, palavras, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie, Kilo Carlos, quem vê? Ok. PY2 Oscar, Charlie Kilo, PY2 Eco, X-Ray, Uniforme, Paulo. Olha, vou te falar, eu sempre fui um bom garfo, tá bom, Carlos? E nunca fui enjoado para comida, né? Então, já comeu carne de cobra, não? Quer experimentar? Quero, traz aí, né? Javali, jacaré, capivara e outras coisas, né? Peixes também. Comeu tal peixe aí de água doce, salgada, enfim.
espadinho, né? Que eu já pesquei também, já comi e vai por aí afora, né? Então, eu não tenho assim muita história com comida. O único prato que eu não gosto mesmo é o prato vazio, viu, Carlos? Esse eu detesto, hein? Prato vazio, né? Abomino, ok? Agora, tendo comida, arroz, feijão, macarrão, salada, lasanha, ixi, que vier a gente traça, hein? Bom, a gente abre espaço para os amigos. Mais alguém? Olha, até pão com ovo, hein? Pão com ovo ali, uma meia dúzia de ovos no prato, aquele pãozinho caseiro, hein? Uma saladinha de tomate, cebola, alface, nossa. Tá de bom tamanho, viu, Carlos? PY2 Oscar Charlie Kilo, adiante. Positivo, Paulo PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie Kilo, Carlos, retornando. Então, Paulo, não é certo, não é certo. Não é certo, entendeu? A gente tá para fazer um pirão aí, ó, no dia 21 de maio, tá? Um caldo de peixe, a minha esposa acho que vai fazer aqui. Se você tiver a fim de vir aí com a esposa aí, só será motivo, que é sério. Ok. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. E para quem não sabe, o Carlos pesca e não come, né? Ele gosta da pescaria, né, Carlos? Eu fiz um acordo com ele, viu, Clóvis? Vamos fazer um trato, né? E você vê como eu sou amigo do Carlos, hein? Você vai pescar lá em alto mar, né? Traz lá vários quilos de peixe, né? E eu como. Né? Você vê que sacrifício, né, o Clóvis? Ele pesca e eu como. Ele pesca e eu como, né? Tá aí um acordo bom, né, Carlos? Você vê que esse teu amigo aqui é um cara que, né, faz o bem pelo próximo, né, Carlos? Oscar Charlie Kilo, adiante. Positivo, PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie Kilo, Carlos. Você entendeu o que eu falei pra você no último câmbio, Paulo? A esposa vai fazer uma peixada aí, inclusive vai estar nessa peixada, vai estar também um caldo de peixe aí. A previsão é pro dia 21 ou dia 28 de maio. Entendeu? Se você tiver a fim de tomar um caldo, aí você vai, eu vou te dar um toque pra você. A gente confirmando que dá um toque pra você, você vem pra cá com a patroa aqui, é sério? Pois não, entendi. Tanto que eu agradeci, né? Poxa, obrigado pelo convite. E o Clóvis achou um bom acordo, né, Clóvis? Ele pesca, eu pego os peixes para mim, né? Sacrifício, né? Tem que limpar o peixe, e preparar e assar, né? É muito desgastante, né? Então a parte boa deixa com o Clóvis. Ele pesca os peixes. E a parte mais difícil eu faço, viu, Clóvis? Comer o peixe, o pirão, né? Olha que dificuldade, né? Então tá, obrigado mais uma vez pelo convite. Tá bom, Carlos? E a geladeira está à disposição, hein? Mas a pescaria, né, eu torcer para você pegar vários quilos de peixe, hein? Mais de 20, 25, 30 quilos, hein? Tá bom. Mais alguém na frequência? Isso que é amigo, né, Carlos? Muito amigo, né? PY2 Oscar, Charlie Kilo, adiante. PY2EXU, Paulo retornando, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie Kilo, Carlos. A mulher já falou que esse mês ela não vai nem comprar carne, pra não ocupar a geladeira. Paulo, tu acredita que ontem eu fui lá no Ceasa, rapaz? Eu até fiz uma via sacra. Eu fui lá no Ivo ontem, né? Fui buscar o 850. Agora ficou bala. E do Ivo nós passamos no Ceasa. Eu fui lá no Ceasa, Paulo, pra ver se eu arrumava aquelas caixas lá no setor de peixaria, rapaz. Porque eu tô sem caixa pra armazenar peixe, pra trazer de lá se a gente pegar, né? Que é assim, peixe é sorte, né? Segundo aqui o mapeamento aqui tá dando que vai ser um dia excelente pra pesca, esse dia aí, entendeu? Mas se der sorte de pegar umas corvinas boas lá, meu amigo, um abraço, ó. Corvina, umas garopas, entendeu? Que nem o colega pegou uma garopa de 8 quilos, Paulo, não foi 7 não, foi 8 quilos, rapaz, coisa mais louca a garopa, hein? Aí já tô naquela, entendeu? Vamos pra lá, vamos descer com uns 30 quilos de sardinha pra gente ver se a gente consegue fazer aí. Vou levando isca artificial também, entendeu?
Vamos ver o que a gente consegue fazer nos arrastos por aqui. É sério, Paulo? Ok. Até passando pro Clóvis aqui, nossa amizade, né, Carlos? Isso que é amigo, né? Isso que é amigo. O Carlos pesca e eu como. Olha que maravilha, hein? Agora tem um segredo, hein, Carlos? Quando, né, você pegar esses peixes de 8, 10, 20 quilos ou mais, né? Você põe ele bem na frente da câmera, ok? Estica o braço, né? E o amigo que tira a foto, ele, né, vai dar aí um up no peixe. Né? Você precisa do teu lado, né, fazer comparativo ali com o teu tamanho, né? Quando você estica o braço, põe o peixe na frente, ó, Carlos, na foto ali, o peixe fica do seu tamanho, hein? Então fala pro amigo usar essa técnica, tá bom? Você estica o braço, né? Segura o peixe, e vai bem na frente ali, tira a foto. Aí o seu pezinho lá embaixo, na ponta da cabeça, ô doido, hein? Peixe é de 1,5 m, 1,60 m. É, exatamente, olha a foto aí. A foto comprova, né, Carlos? Não estou mentindo, pode ver a foto aí que o peixe é grande. Mas tem esse macete, hein, Carlos? PY2 Oscar Charlie Kilo, adiante. Ah, tá, já é PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie Kilo, Carlos. É, Paulo, na verdade é o seguinte, nós estamos assim, ó, em primeiro lugar agora tá o meu irmão, né? Meu irmão pegou agora o maior, né? E ele pegou o maior. Na anterior foi eu que peguei o maior. E agora ele me desbancou dessa vez, né? Só que agora essa coisa de à noite, ficar 24 horas aí, não vai. Entendeu? Então eu tô aqui, tô doidinho pra ver se eu pego o maior do que o dele pra me substituir meu irmão lá nas fotos, entendeu? Mas a gente filma tudo, tá, Paulo? A gente filma tudo bonitinho, o tempo que o peixe, que a gente leva pra tirar o peixe dentro da água, porque não é chegar a pisar ele e trazer, não, rapaz. Ele dá trabalho pra gente tirar ele. Dependendo do peixe que você tá pegando lá, ele te dá trabalho pra você tirar ele da água, viu, Paulo? Eu já tive problema lá de não conseguir trazer ele na superfície, porque meu braço, o ombro ficou, rapaz, muito dolorido. Você puxava ele, não tinha condições, voltava, o braço ficou ruim, Paulo. Fiquei uns 15 dias com o braço ruim, com o ombro ruim, tu acredita? Positivo. Tem gente que fala, bom, tem que ter a briga, né? Se a pescaria não tiver a briga, não tem graça, né, Carlos? Só que nesse caso, você perdeu a briga, hein? Depois você me fala se conseguiu tirar o peixe da água ou não, ok? Às vezes tem briga e estoura a linha, ou o peixe enrosca lá no monte de galhos, né? Enfim, tem isso, né? Ou ele enrosca, né, no monte de linha, anzol embaixo do barco, né? É complicado, né? Aí faz aquele salseiro de linha, ninguém pega nada, né? E você perde o peixe, né? Mas quando você tem a briga, né, cansa, né, deixa o ombro ali detonado, mas consegue o peixe, é vitória, né, Carlos? Aí vale a pena, né? Bom, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Papa Uniforme 2, Lima e Yankee Delta. Ok. PY2 Lima e Yankee Delta. Bom dia, grande abraço. PY2EXU, adiante. Positivo, Paulo. É Papa Uniforme 2, Lima e Yankee Delta. Tá bom? Bom dia, um abraço. Bom dia a todos pela frequência. Pelo canal do YouTube, bom dia, um abraço, tá bom? É o Luiz aqui por São Bernardo, Paulo. E eu entrei aqui na sequência para desejar um bom domingo, um bom dia, tá bom? Tem uma tarefa ali que eu vou dar uma chegadinha ali na minha mãe, tá bom, Paulo? Eu entrei na sequência também para desejar um bom dia, um abraço e bom início de semana. Deixo contigo, EXU, Paulo e por São Bernardo. Papa Uniforme 2 e Yankee Delta. PY2 Lima Yankee Delta. Eu tava te promovendo, Luiz, para a classe B, você não quis, hein? Como hoje é domingo, né? Hoje pode, né? De domingo você promove o amigo, né? Sem que a Anatel saiba, né, Carlos? Só em off aqui, né? Mas tá certo, né? Vamos respeitar o indicativo. PY2 Lima Yankee Delta, Luiz São Bernardo do Campo. Como sempre, sinalaço, hein, Luiz? Então, bom domingo, obrigado pelos votos.
Vê se o Carlos te ouviu, ok? Ouviu São Bernardo do Campo, Carlos? PY2 Oscar, Charlie Kilo, adiante. Aí, Papa Yankee 2, EXU, Paulo, retornando Papa Uniforme 2, Oscar, Charlie Kilo, Carlos. Bom dia, PY2, Lima, Yankee Delta, Luiz, eu ouvi sim, tá? Bom domingo pra você e a família aí. Tá joia? Bom passeio, né? Você vai dar uma passeada, né? Bom passeio pra você por aí. Ok, meu amigo? Faça um ótimo, seja um ótimo domingo pra você por aí. Pois é, Paulo. Você vê como que é as coisas, né, rapaz? Eu, por incrível que pareça, rapaz, eu fui pro Mato Grosso. Eu, meu cunhado e o primo dele, Paulo. E chegamos lá, a gente não sabia. Nós estamos na época da piracema, meu. Conclusão, você podia trazer 3 quilos de peixe só. Já pensou, Paulo? Você vai pro Mato Grosso pescar e não pode trazer nada de peixe? É uma tristeza, né, rapaz? Pegava os seus bichão lá, entendeu? Era só brincar. Eu já levei as tralhas já para mexer com peixe grande. Meu amigo, não teve nem chance. Você não pode trazer acima de 3 quilos de jeito nenhum. E o papo, lá os caras sentam porrete se você insistir, viu, Paulo? PY2EXU, Paulo, Papa Uniforme 2, Oscar Charlie Kilo Carlos, QRV. Ok. É o negócio fazendo churrasquinho no barco, né? E vai comendo o que dá ali, faz, né, o melhor uso e só traz 3 quilos, né? Prejuízo, né, Carlos? Uma pena, né? E dureza, hein? Mas tá bom. Deixa eu passar lá pro Luiz. Ele falou que tá saindo, né? Só passou para dar um bom dia. Então, bom dia, olá. Tá chegando pro Carlos, hein? Tá bom, Luiz. São Bernardo do Campo, PY2 Lima Yankee Delta, adiante. Positivo, Paulo, positivo. Escutando aqui de belíssima forma também o Carlos lá, tá bom, Carlos? Bom dia, um abraço pra você. Tudo de bom pra você e a família aí, tá joia? Eu falei pro Paulo lá, o Paulo entrou aqui pra desejar um bom dia. Eu tô indo lá na casa da minha mamãe ali, fazer uma visita pra ela, tá bom? Um bom dia, um bom QAP aí na frequência, tá bom? PKS aí. Você tá querendo me promover, né? Mas tá bom, obrigado aí, tá bom? Um abraço. Tô me despedindo da frequência aí, Paulo. Obrigado mesmo. Eu tô aqui, portátil, viu? HT com antena externa. Tá bom, Paulo? Deixa contigo. Papo Uniforme 2 em linha aqui Delta, devolvendo a palavra pro nosso amigo Paulo EXU. Ok. Eu já falei, Luiz, tua antena aí tá muito boa. Né? E outra, né? A tua altitude é muito boa. Né? Eu tô no aeroporto, né? São Bernardo. Aeroporto é uma distância. Né? São Bernardo em Tal Carlos, acho que é 2 vezes a distância, né, o Carlos? É o dobro, né? E outra, né, ele está de HT, 5 watts, tudo bem, na antena externa, mas são 5 watts, né? Então, sinal que a tua antena está muito boa e o teu posicionamento melhor ainda. Então, tá aí, Luiz, grande abraço e bom domingo. Tá bom? Apareça mais vezes, hein? Mais alguém na frequência? PY2 Oscar Charlie Kilo. Carlos, adiante. Ok. Tá joia, Paulo? Paulo, só um minutinho. Ô, Luiz, qual a região que você tá de São Bernardo, mais ou menos? Ô, Carlos, eu tô aqui nas proximidades aqui da Mercedes-Benz do Brasil, aqui na Pauliceia, que é sério. Ah, tá. Beleza, tá ali próximo do Oeste, né? Tranquilo. Você vê como que é as coisas, né, Paulo? Eu tô aqui na estrada do Alvarenga, rapaz. Eu tô na estrada do Alvarenga. Olha como que... Você vê o sinal dele. O sinal dele, Paulo, se ele tivesse com rádio base, acho que ele estourava o equipamento aqui, viu? Parabéns pela estação, hein? Mesmo com HT, tá conseguindo colocar esse sinal aí. Tranquilo. Então, Paulo, o que acontece, rapaz? Você vê como que é as coisas. Piracema é uma tristeza. Agora eu não sei, tá saindo, se não me engano, acho que tá voltando. Na maré, acho que tá voltando o Camarão, né? Tá voltando o Camarão. Não sei qual é a exigência que eles estão tendo lá. A gente é acostumado a buscar com sardinha, né? Sardinha e camarão. Entendeu? E vamos ver o que vai dar dessa vez aí, rapaz. Vamos ver essas pescarias aí. Paulo, eu vou pedir as liberdades, Paulo, que eu tô indo agora ao encontro do pessoal do grupo, né, de pesca, para fazer acerto com eles, rapaz, que eu que tô no comando lá do barco, né? Então eu vou arrecadar os QSJ do pessoal.
para que a gente entregue lá pra dona do barco, entendeu? Aí, conclusão, eu vou pedir as liberdades, rapaz, que eu vou lá encontrar com o pessoal. Previsão agora 11 horas. Aí já vou por lá pra depois os caras não terem desculpa. Não, eu cheguei aqui, não tava. Então tô indo pra lá pra encontrar o pessoal. Mas fica aí, o convite tá feito, tá, Paulo? Então, se tudo der certo aí, se Deus quiser aí, ó. Dia 21 de maio a gente vai fazer aquela peixada aí com um caldinho de peixe. Se tiver interessado, é só dar um toque por aí. Que é sério, meu prezado. Ok. PY2 Oscar, Charlie Kilo, Carlos. Fica à vontade, tá bom, Carlos? Obrigado pelo convite. E boa sorte lá, tá bom? Boa sorte e vamos em frente. Deixa eu ver se o Luiz quer falar mais alguma coisa. Senão também fica à vontade, tá bom, Luiz? O Carlos lá te ouvindo, né? De grande forma. Isso com 5 watts, né? Uns 30, 50. É final de escala, hein, Luiz? PY2 Lima, Yankee Delta, adiante. Ah, positivo, Carlos. Ô Paulo, positivo. Eu fiquei aqui escutando assim, tá bom? Ô, Carlos, tô de HT aqui, fazendo um teste aqui, mas tá de belíssima forma, né? Tá bom? Eu tenho um rádio base aqui, mas eu não acabei ligando. Aí eu falei, não, eu vou lá falar um bom dia lá e pessoal lá e... É que eu vou ali na minha mãe em Diadema, rapaz. Se não ficar mais tempo aí na frequência, tá bom? Ô, Paulo, bom dia, um abraço aí, bonita semana, tá bom? E TKS aí por tudo. Tá bom, Paulo? Deixa contigo. O Carlos também tá seguindo a frequência, né? Eu vou me seguir a frequência, ô Paulo. Por aqui é Papo Uniforme 2 Lima Delta por São Bernardo. Deixa contigo, Paulo, EXU. Ok. Tá, Luiz. Fica à vontade, Luiz. Grande abraço. Para mim é final de escala, ok? Para mim é final de escala. E para o Carlos ali, como está bem mais longe, né, o dobro, ou até um pouco mais, né? Senão um pouco menor, mas está chegando bem, né? Segundo ele, está excelente. Bom, vamos em frente. Carlos saindo, Luiz saindo. Oportunidade com um bom dia. The helicopter ride from the ship to the island took just under a minute, and before we knew it, the herd expedition set their first footprints on the island. The looks of the island were not very friendly. It was cold, wet, and windy. There were two main colors, white from the sky and the glaciers, and black from the volcanic sand and rocks. The rocks were the main obstacles to set up camp, as the shelter floors needed flat ground. The site for the main tent was marked, but we found no suitable place to put up the two operating sites. Back on the ship, we all sat together and decided to change the plan a little. We would locate one of the operating sites within the main camp and put the other two operating sites further away, each separated by about 1,000 feet. The next day, we started landing at 4 o'clock in the morning. It rained slightly, and the wind picked up in speed as the helicopter took off.
All cargo was landed in a predetermined sequence. The shelters and emergency rations first, tools, a generator, and some people came next. The wind started blowing harder and harder, and it almost looked like the fear for a change in the weather was to come true. And it almost went wrong, as one of the shelter floors broke loose during transportation, but thanks to the skills of Tonton, it was saved. The 50 helicopter flights needed to land the 34 tons of cargo took 5 hours. In this time, the team erected the first shelters. They would ensure basic safety, as the ship would take off soon after the landing was completed. It looked almost like a military operation. Everyone knew exactly what to do and how to go about it. As the ship sailed away, we took a break, almost in silence. After the 5 tents of the main camp were set up, the first generators were started, and we put the beacon on the air. This was the first time VK0IR was heard. Through the Inmarsat telephone, we kept in contact with the ship. The next day, we set up the shelters of the 2 other operating sites, as well as the main antennas. We had agreed not to come on the air until all was installed. We would hit the bands with 4 HF stations and amateur satellite at the same time.
On January 14th, we were ready for our first QSO. And who else but our pilot coordinator could be the best candidate for the first contact? Hi, John. This is Peter. John, we're ready to go in the air. Yeah, nothing to add. We're ready with 4 stations. We're going to try to get some, about 2 more on the air later today. ON4UN, ON4UN, ON4UN. This is VK0IR, Victor Kilowatt 0, Italy Radio. John, are you there? ON4UN, you're 5 and 9 on Bird Island. Great to hear you, John. This is K0IR at the mic. Okay, John, very good to hear you. You're 5'9", Herd Island, and believe me, it's a pleasure to hear you. 20 meters, 73, my friend, and we'll be back with the pileup in a few minutes. Have a good day. We're having a fine one here on Herd Island. 7-3, John. We'll catch you later. All right! After a short team meeting, we were ready for the first pileups. In the CW tent, all was quiet, but in the headset, it was not. With the SSB guys in Op 2, the operating site 2,000 feet away on the ridge, it wasn't much quieter. Oscar Kilo 1 Alpha Delta 59. This is Okay, looking like Delta Lima Yankee 5 and 7, you're 5 and 9, Cruzel. 73 VK0. I am listening for another Sugar Mike station, please. Just incredible! Just incredible! All this air traffic. Never seen this before in my life. This used to be a quiet place, but I mean, look at this now. Those radio waves are all over my island. Incredible! Incredible! All stations used bandpass filters, and the Aggies were set out in such a way that they beamed parallel to the main directions to increase side rejection and reduce interference. This made it possible to run RTTY, CW, and SSB on the same band at the same time. A VHF link between the 3 operating tents was used to make sure no single band opening was missed. Okay, I'm going to try 15 Cyber, but I don't get much reply. When was the last reply, or what are we running on 15? Well, when we arrived, the antenna work that lay ahead of us was almost overwhelming. We had
I think 47 antennas, something like that, in our hardware. We set about assembling them, and fortunately, we had extremely good weather when we landed. Without that, we would have been in serious trouble. But we did manage to get almost all of our antennas up on the first go-around, including the Heard Island Special, the Foursquare, which Glenn W0GJ brought along for us to use. After completing this, we found that they all worked. They performed as we expected. We didn't dare put them up too high because of the winds, but we got them up to satisfactory height. We got them on the air, and then we began our Phase 2 antenna assembly, putting up some of the auxiliary antennas which we brought along. The Foursquare, the 4 vertical arrays, have outperformed every antenna that we've had here. The 40 meter is just really impressive. You can be working Europe and point it to Japan, and Europe goes away and Japan booms in, and you can just switch all over the world, and it's very directive, and something I've always wanted to do. We have a Foursquare up on 80 meters down the beach. It's the Gladiator verticals, and they've actually withstood a hurricane force wind without falling over. And that works as well as the 40 meter Foursquare. It's we can point it to Europe and point it to JA, and it's just amazing, the front to back and front to side that that antenna has. We've got about 350 QSOs in the log on 160 right now, and about 700 or 800 on 80 meters, so it's beginning to work. We got the Battle Creek Special up first thing on the second day, and then the first night that we operated, we did manage to make 14 North American QSOs. The next 2 nights, nothing. Tá, bom dia para o Ricardo, PY2EXU Romeu, Kilo Delta, grande abraço. Tá bom, Ricardo, bom domingo e obrigado pelos votos, ok? Uma visita de médico, né? É isso aí, obrigado e um ótimo domingo. Lembrando, os amigos, estamos no meio do curso, ok? CW aula 25, de um total de 50 videoaulas. Então, amanhã, aula 26, né, agora rumo ao fim do curso, ok? Quem faz com a gente, né, já chegou no meio do caminho, vai até o fim, ok? Não desista e persista, tá bom? Boa sorte aí no curso. Qualquer dúvida, dá um alô pra gente, ok? Então, amanhã, aula 26, CW. Tranquilo? Qualquer coisa, faz revisão de aula, caracteres, né, está patinando, ou números, faz uma revisão que ajuda muito, ok? Quem acompanha a rodada alto-falante, eu tenho colocado aí algumas expedições ao redor do planeta, tá? Essa é lá no extremo sul do planeta, tá bom? Perto da região antártica, ok? Região antártica, hemisfério sul. Tá? E bem interessante, essa expedição não foi agora, não, faz tempo, hein? 1997, ok? E você vê como que é o procedimento, né, os preparativos para uma expedição desse nível, né? Um barco grande, tem helicóptero, né? Ali uns 18, 20 radioamadores mais ou menos, ok? E uma estrutura muito grande. Tá? Então, isso é exemplo, né? Para quem pretende fazer uma expedição, né? Mesmo que você não vá lá para o Polo Sul, na região antártica, ok? Mas você vai no morro aí, você vê o que eles levam, né? E tudo que é necessário, né? Toda uma preparação, ok? Contando aí com o número de dias, alimentos. Tá? Normalmente tem um médico no meio, que é radioamador, ok? Sempre nessas expedições vão, né, ali alguns amigos que manjam do assunto. Tá? Então, praticamente todas as expedições, né, sempre vai ter um radioamador que é médico lá no meio, ok? E tem um monte de itens, né, que eles, com antecedência, vão enumerando. Né, comida, já contando, né, com o mar ali muito bravo, né, que eles tenham que ficar lá 3, 4 dias, né, naquele local, digamos que o bote não consiga levar, ou mesmo o helicóptero. Nesse caso, né, foi um helicóptero. Né, o ponto da arrebentação ali é muito forte, né, então
qualquer barquinho entortar ali, ia tudo para o mar, né? Então, somente transportaram de helicóptero. E mesmo assim, ventos muito fortes, ok? Então, tem um certo risco, né? Essas brincadeiras têm um certo risco, mas é legal, né? Vale a pena. Tá bom? Então, essa que está passando na telinha, uma expedição lá na região Antártica, Hemisfério Sul, né? Que eles passaram lá, se eu não me engano, 2 semanas, ok? Então, tá aí. Para quem curte expedições DX, essa é uma das de grande risco. Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. PACSAT was not only used for the feedback to and from the pilot stations, but also to upload our logs and digital pictures which Ari made during the expedition. Everyone who had contacted the SCUD within about 24 hours after his contact with the expedition verified for himself if he was in the log. The log servers were accessible via internet email and the web, as well as via packet radio. We had 5 heavy-duty generators, good enough for over 30 kilowatts of power. Gas barrels were transported with our tractor between the sites. We set up shifts for operating radio, as well as for camp maintenance, cleaning, and cooking. First eatery in Rhode Island. No one's going to believe this. Nu. I've really had a good time here on Heard Island so far. We're about 40% of our way through the stay here, and I know that on the ship for a whole week I was just sick. I was in bed, I was flat, I was worthless, couldn't do anything. And I was so happy to land here. It's been so good. And I can't get home because after the ship. But it's been really neat here. I've really enjoyed. This is a fascinating place. I read the book while I was here, 14 Men, about the initial Inari station guys in 1947 that set up camp here. And I think if I would have read that book before I came here, I probably wouldn't have come. When we arrived on the island and we stepped off of that helicopter, a thought went through my mind: what have we gotten ourselves into? We were in a dark place, a dreary place, a wet place, a place that had far more rock and rough terrain than I had anticipated. Deixa eu dar bom dia para o Nivaldo, PY2 Golf, Mike, Charlie. Grande abraço, hein, Nivaldo. Tudo de bom, ótimo domingo. E aquele abraço aí, senhora sua mãe, dona Hilda, like, ok? E pro amigo também, aquele chute nas canelas, hein, Nivaldo? Com minha bota, biqueira de aço, hein? Um chute na canela direita, fica bem roxo, e outro na canela esquerda, hein? Tá bom? E aí, não vai ligar o rádio hoje? Só na boa aí, ô Nivaldo? Só na internet, só na live? Liga esse rádio aí, hein? Liga esse rádio, você não enferruja, hein, Nivaldo? Faz favor, hein? Y2 Golf, Mike, Charlie. Aí, Nivaldo, fazer um passeio. Essa região é bem fresquinho aí, hein? Olha lá. Olha quanta neve, hein? Olha quanta neve ali.
Passar um fim de semana nessa região fria, hein? E gelado, aí que maravilha, hein? Refresca os esqueletos, hein? O esqueleto, né? Refresca o esqueleto. É bom, hein? Dá um frescor aí. Para quem está com calor, né? Aí que bom. Olha os pinguins aí. Bom, para quem acompanha a rodada alto-falante, estamos aí mostrando uma expedição DX para a região antártica, ok? Uma ilha bem perto ali do extremo sul do planeta, ok? Região antártica, hemisfério sul, tá bom? Então tá aí. Esse não é o pinguim do Batman, não, hein? Esse é bonzinho, né, Nivaldo? É isso aí. Ah, vendeu o rádio? Positivo. Bom, mas você liga no HT, né? Até o HT liga bem aí no adaptador e chega a final de escala, lembra? No HT 5 watts, você põe final de escala pra gente, hein? Então não tem desculpa, tá bom? Essa desculpa esfarrapada não colou, hein, Nivaldo? Faz favor, hein? Eu tô sabendo que tem um HT aí na gaveta, hein? Tá bom? Mas tá aí, grande abraço e tudo de bom. Oportunidade com um bom dia. Alguém. Alô, alô? Ok. Alguém chamou, hein? Alguém tentou contato com a gente. Quem é o colega? Bom dia. PY2EXU, adiante. Big Ben, towering 9,000 feet above us, occasionally showed its top and reminded us how small we were, and how temporary our visit was, compared to the 14 men that put up the Anari base exactly 50 years ago. One of the Anari shelters was of particular interest to us, as it was used during the 1983 Ham expedition and was still intact, sheltering the island's emergency rations. In the evening sun, the island didn't look that bad. But unfortunately, good weather was an exception. Most of the time, the wind was blowing, peaking over 80 miles per hour at up 2 on the ridge. Temperature was normally around freezing point, with the chill factor down at minus 20 degrees centigrade. But when the going gets rough, the rough get going. And when an antenna goes down, the operator set about to repair it, wind or no wind. It looked as if Johnny, the lesser cheat bill who frequented our camp, was reminding the operators, get up, because storm or no storm, the radio schedule was to be respected. Harry, DX never rests, nor do the pileups. Hey, it's your shift guy. Hi. It's your shift. Well, how are you? Oh, here you are. Where's my shift? It's your shift. Look at the planes here. See it? Yeah. Where's my shift? Go. Me and my second operator are going to do 160 tonight.
Victor Echo 6, Whiskey Quebec. Victor Echo 6, Whiskey Quebec. You 5 and 9. 5 and 9, Roger. 73, QRZ, listening 3810. November Bravo 7 November. November Bravo 7 November. You 5 and... All logging was done with CT, and 6EK spent 3 hours per day checking the logs and making sure that the band and mode changes were correctly logged and matched those on the paper notes. After the logs were approved, they were compressed and sent via PACSET to the servers. All too soon, we had to prepare for departure on January 28. After logging just over 80,000 QSOs, it was time for the last one, with our chief pilot, ON4UN. Thank you very much, John, for all that you've done. It's hard to know how to mark this moment, if it's the end or if it's really very early in a new beginning. 73, John, thank you very much for all you've done. This is VK0IR, now QRT. 73, John, and thank you all. Okay, very good, Rob. Nice to say hello to Rob. You guys did a terrific job. You guys did a terrific job. From now on, we were all preparing for a fast departure. The weather was not cooperative. In a 50 miles per hour wind, we took down most antennas and all but 2 shelters, awaiting for the ship to arrive. On est très heureux et on vous attend avec grande impatience. Et tu me donnes un signal si tu vas démarrer avec l'hélico. QSL? On January 28, we picked up the VHF signal from the Marion du Fait, and the first part of the evacuation started immediately, late that evening, despite the high winds. The maneuver started again the next day. 51 flights would be needed to take everything off the island. Shit no go, we no go, is the tradition from Peter 1, so we left nothing but our footprints. On March 10th, 2016, after 4 years of planning, 14 men left Cape Town, South Africa, bound for one of the most isolated islands in the world,
Their purpose was to establish advanced communications and make observations of the changes wrought by global warming. Their destination was Heard Island, deep in the Southern Ocean, practically to Antarctica. The team spent 3 weeks on the island, the first to explore a new lake created by the melting of a large glacier. They returned with 25,000 photographs, 75,000 radio contacts, and a large collection of biological and geological specimens. The project was formally known as the 2016 Cordell Expedition to Heard Island, but it is also known by its radio call sign, Victor Kilowatt 0 Echo Kilowatt. "11 days after leaving Cape Town, we arrive at Heard Island with a characteristic chaotic sea, but an uncharacteristic visibility of several miles. It's hard to keep our eyes and our cameras off of Mawson Peak, 9,000 feet high above us. Now and then, it was smoking. Sometimes the best view was from the water. Ok. Colega que chamou, PY2EXU, Paulo, adiante. With the main vessel at anchor, we used the shuttlecraft to ferry equipment, supplies, and personnel to the campsite on shore. It took about 50 trips, all done in one day.
The ATV and wagons were essential to transport our equipment and supplies from the beach to our campsite. Even the personnel got a lift. Every few hours, we were able to make a telephone call to an automatic recorder to explain what we were doing at that particular moment. This is Bob. It is now 11 minutes after 6. We have landed on Heard Island. We are standing at the essential site of our campsite at Atlas Cove. We had an incredibly beautiful and gentle weather a situation where we arrived. We are now looking at this pivot. We were treated yesterday to a spectacular landing day. There was visibility to the horizon. To the north, all of the Lawrence Peninsula was visible and was alternately partially covered with fog, with sunlight behind it. The two main shelters were laid out on the ground and anchored firmly. Then an air compressor simply inflated them within about 15 minutes each. Once inflated, they were ready for occupancy. The king penguins were attracted to our sandbags, which I guess resembled other penguins to them. Bom dia. PY2EXU, Paulo, rodada alto-falante. Não deu para pegar o nome no indicativo. Estava com o retorno aqui um pouco mais alto. Percebi alguém chamando, mas não identifiquei, ok? Bom dia, bom dia. PY2EXU, Paulo, adiante. Bom dia, Paulo. É o Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo, chefe Cris. Estou aqui no alto aqui de Santo Amaro, via Borrachinha, para dar um dedinho de prosa aí, marcar presença no domingo, tá certo? Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo, Papa Yankee 2, EXU, rodada alto-falante. Bom dia, hein? Grande abraço e um bom domingo. Não reconheci o áudio. E aí, tudo em paz, tranquilo? Aqui tudo tranquilo, tá bom, Cris? Família também tá boa, né? Então, e aí, como foi a semana? Batente? Muita chuva, né? Muita água. Mas, né, para os reservatórios é bom, né, Cris? Para São Paulo também, né? Tirar a sujeira, a poluição, enfim. É bem-vinda, né? Mesmo com alguns estragos, né? Faz parte. Inundação aqui, um carro, outro ali que enche de água, né? Mas faz parte aí, né, o Cris? E aí, como que tá o molho? Pelo 2 November, Charlie Romeo, adiante. Positivo, Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo. Tudo em ordem, tô aqui no batente. Aí hoje eu trouxe o radinho para marcar presença. Ontem a atividade foi muito boa.
onde praticamente foi a minha primeira atividade lá no grupo, né? Mas no sábado anterior eu fiz só com os monitores, mas ontem foi oficialmente com todos os integrantes aí da tropa escoteira. Foi legal, foi divertido, até a bola de futebol americano utilizei ontem nos jogos. Foi bem legal. E o rádio, assim que eu cheguei eram umas 8 horas da manhã, e eu vi que você estava na frequência, liguei o rádio, mas quando eu fui entrar para fazer o câmbio, aí chegou um monte de pai, já começou a me chamar, aí enfim, quando eu fui ver se já tinha saído da frequência. O Henrique não foi ontem, né? Senão ele teria feito aí o contato aí com a PY2 Golf Acutano. Mas no mais aí, tá tudo em ordem, patente pegando, e vamos ver se eu participo mais durante a semana, porque patente novo vai tá pegando. O bom é que o Douglas retornou agora aí com os câmbios aí via Ether. Acho legal o Douglas sempre agregando aí conhecimento, e nós é que temos que agradecer, né? E o Mauro deve estar nas pedaladas, né? Não sei como é que tá São Caetano. Aqui no alto de Santo Amaro tá tranquilo, tá meio abafado, né? Tempo nublado. Provavelmente chuva mais tarde. E ontem à tarde, estava em casa, tomei banho de chuva, viu, Paulo? Tomei banho de chuva, é muito gostoso, mas porque não estava relampeando. No mais é isso aí, tudo em ordem, tudo em paz, família, batente. E vamos que vamos. Papa Yankee 2EXU, Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo, rodada alto-falante. Aqui você fala a todo instante. Ok. PY2 November, Charlie Romeo, Chris. Mais alguém? Ah, legal, hein? Quer dizer que você jogou futebol americano, hein? Sabe que eu joguei, mas não futebol americano, eu joguei rugby. Tá? A primeira diferença é que futebol americano usa aquele capacete, ombreira, né? Algumas proteções ali no corpo. Tá? O rugby não usa, ok? Não tem nenhuma proteção, tá bom? Eu jogava de asa direito. Eu tinha duas funções, tá bom, Cris? Primeira, né? Jogar todo aquele grupo, né, de marmanjo para frente, empurrar, né, aquele grupo. E segundo, pegar a bola e sair correndo, ok? Então, como eu tinha perna, né, corria muito, muito bem, ok? Eu era o menorzinho, né? Isso com 85 quilos, né? 85 quilos era o menorzinho da turma, tá bom? Só que tinha uma vantagem, né? Eu pegava a bola, né? Aquela bola oval tem o seguinte, para ninguém tirar no tapa ou no soco, né? Que eles dão um soco, arranca a bola, você tem que pôr a tua mão esquerda. Eu sou destro, né? Então, eu segurava com a esquerda, ok? Aquela bola oval, e a ponta você punha embaixo do braço. E com a mão esquerda você empurrava e segurava muito forte, ok? Para nenhum tapa, nenhum soco arrancar a bola de você. E sai correndo lá para frente, né? E o pessoal do time adversário sai correndo atrás de você, né? E tem que dar um drible, correr para a esquerda, direita, enfim, né? Mas era quase igual, né? Mudam, né, primeiro a vestimenta e as regras do jogo. Tá bom, Cris? Mas eu era um bom asa, hein? Nunca me machuquei, ok? Ralava, né? Ralava a mão, braço, né? Perdi uma unha, normal, né? Mas tinha cara que se quebrava, né? Tinha cara que tinha fratura externa, ok? Isso era se machucar, né? Quando o cara tinha uma fratura externa ainda, era isso no treino, tá? Fratura externa do braço no treino, tá? Porque no jogo era mais pesado o negócio. Tá? Só que não tem a proteção do futebol americano, ok? Por isso que é mais arriscado, né? Um esporte, não vou dizer que é violento, mas se você souber jogar, você não se machuca. Tá? Se você bobear, você leva, né? Leva a joelhada, paulistinha, né? De monte. O pessoal adversário vinha para cima, né? E o nosso time também ia para cima deles, né? Não é à toa que todo final de jogo tinha quebra-pau, né, Cris? É complicado, né? Bom, mais alguém na frequência? PY2 November, Charlie Home. Ah, sim, quanto ao Douglas, legal, hein? Legal que ele tá aí mais tranquilo, né? E com tempo pro rádio, né?
PY2 November, Charlie Romeo, adiante. Ok, retorno Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Ah, é bacana. Passa bastante informação aí interessante para os radioamadores e para quem está iniciando também. Fica na Copa aí, Douglas, Forte 73, extensiva todo o QTH familiar aí, tá certo? Bom, pelo aí por radiofrequência. E, na verdade, ontem eu fiz uma adaptação, viu, Paulo? Eu amarrei as pernas aí, eram duplas, né? Duplas de escoteiros, com uma das pernas amarrada, era futebol de 3 pernas. Primeiro eu fiz com uma bola normal, aí quando estava mais interessante, eu falei, vou complicar, vou diminuir o gol e vou colocar uma bola de futebol americano. Foi bem legal. A hora que chegava perto para chutar pro gol, eles chutavam errado, a bola ia para a esquerda, ia para a direita. Na verdade, o intuito do jogo era que ele sentisse a dificuldade de jogar, sabendo que ele tinha um fator que não favorecia. Então, eles pensaram assim, como é que as pessoas deficientes conseguem fazer atividades, jogos, esporte, tendo uma deficiência. Aí essa que foi a reflexão do jogo que eu dei. Tá? Aí eles refletiram que realmente é difícil com a perna daquela forma. Tá certo, Paulo? E no mais é isso. Ô, Paulo, já estão me chamando aqui, estou no batente. Entrei mesmo só para desejar um bom domingo, para ter um papo rapidinho com você. E testando o HTzinho novo, o Baofeng que eu ganhei lá de um sorteio. E sabe que eu até comentei com o Douglas que essa antena desse V5R novo, ela é até melhor, porque a outra eu nem copiava você de casa, falhava, agora eu consigo pegar perfeitamente lá de casa, tá certo? Então aqui eu vou me despedindo, desejando a todos um excelente domingo, o pessoal da Rádio Escuta, o pessoal aí no streaming, e a você que é TH familiar, Paulo. Papa Yankee 2 EXU, Papa Uniforme 2, November Charlie Romeo, colocando aí o ponto final. Lembrei. E amanhã estaremos em 147.030 MHz, subtom 127.3, a repetidora da Proteção Civil Voluntária, tendo como mantenedor aí Papa Uniforme 2, Lima, Oscar, Kilo, Pimenta. Estaremos lá das 21 às 22, comandando a rodada Patrulha Baden-Powell, sempre alerta para servir. Não percam. Agora sim, ponto final. Ok. PY2 November, Charlie Romeo. Fica à vontade, tá bom, Cris? Legal. E parabéns ali pela atividade, né, com jovens e pela brincadeira, né, bem saudável, né? Muito, muito bom. É isso aí. Grande abraço, bom batente. Mais uma vez confirmando, final de escala, ok? Na borrachinha e com áudio 5. Muito, muito bom. Experiências aí contra o rádio em casa melhorou, maravilha. E o melhor de tudo, né? Presentaço nota 10, né? Quem não gostaria de ganhar um rádio novinho na caixa, lá do sorteio do canal, qual foi? Do Wagner foi o Douglas, né? O seu foi outro. De onde você ganhou o rádio, o Cris? Só me confirma. Positivo. O rádio foi um HTzinho, o V5R, foi uma comemoração de uma repetidora lá em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, e a participação podia ser efetuada pelo Ecolink. Aí eu falei, vou participar. Aí de manhã, a chefe Beth, a Uniforme 2 Oscar Bravo Eco, me ligou, até achei estranho, né? Ela não é de me ligar, a gente só realmente ou fala pessoalmente ou através do WhatsApp, no áudio. Aí eu fui ver que queria, ela falou, você ganhou um rádio. Hã? O rádio lá do sorteio lá de Santa Catarina. Aí fiquei felizão. Esse rádio aqui, está terminando os testes, esse rádio vai ser contemplado para o primeiro escoteiro do meu grupo que conseguiu o COER e se tornar radioamador, já vai ganhar já o radinho para ser feliz no mundo
dos radioamadores. É isso aí, Paulo. Ok. Maravilha. Ele ia falar, não, ele ganhou do Wagner sorteou, mas o sortudo foi o Douglas, né? O seu foi lá de Santa Catarina, veio de longe, hein? Legal. Então tá aí. Está em boas mãos, né, o Cris? Fica à vontade, hein? Grande abraço e um bom domingo, ok? São 11 horas 13 minutos. Quem está acompanhando na tela, a Expedição DX, lá em Cordel, ok? Na ilha de Cordel, 2016, Hemisfério Sul, região Antártica, tá bom? Pra quem nunca viu uma Expedição DX, está vendo agora, ok? Um grupo de radioamadores que vão para ilhas, alto de morro, enfim, né? Uma Expedição DX pode ir para vários locais, ok? No caso dessa, né, para uma ilha, tá bom? E frio, hein? O negócio lá é muito, muito frio. Bom, Cris está saindo e a gente permanece. Oportunidade aos amigos com um bom dia. This will never be. PY2EXU, aqui Papa Yankee 2, Golf Alpha Charlie. Ô Roberto, bom dia. Chegou na hora certa, hein? Y2 Golf Alpha Charlie, mais alguém? Ok. Então, um grande abraço e um bom domingo, tá bom, Roberto? Você acaba de entrar numa fria, hein? Olha o que tá rolando na telinha, viu, Roberto? Olha a fria que você entrou, hein? Tudo em paz, tranquilo? Abraço. Y2 Golf, Alpha Charlie, adiante. Ok, tá aí, Papa Yankee 2, EXU, Paulo, retorno Papa Yankee 2, Roberto, Vila Mariana. QSL, hein? Bom domingo pra você aí, pra todo mundo. Hoje eu não anotei ninguém, não sei quem tá na rodada. Sei que tava o Menezes, né? Eu escutei aí você falando com ele uns minutos atrás aí, quando eu liguei o rádio. Hoje eu liguei o rádio meio tarde aqui. Na verdade eu acordei tarde. E parece que ele tava na frequência aí, mas infelizmente eu não consegui ouvi-lo aqui, né? Dadas as condições da antena aqui, eu não consegui ouvir. O Menezes, que é Célia, tá aí. Por aqui, viu? O Thiago Kumura tá lá testando lá os receptores dele, né? O rádio. E sem condições, né? Esse rádio, ele vem com uma anteninha, né? A borrachinha, a gente fala borrachinha, né? Ela é meio surda, essa antena. Ela não... Eu digo isso pelo que eu tenho aqui, né? Não se ouve nada com a antena que vem nesse rádio. Mas quando você coloca ali uma antena, uma Floydpot, uma Slidim, que é essa que eu fiz aqui e tal, o rádio fica uma beleza, né? Ele ouve bem e tal. Então ontem lá eu passei ali fiz um vídeo, né, pra ele, pelo celular, com as medidas do tubo, como é que faz vai preparar uma antena lá, né? Assim que eu tiver uma oportunidade aí, que estiver junto, a gente faz a antena. Mas, enquanto isso aí, passei ali os detalhes, tamanho, comprimento, para ele adiantando lá, caso ele queira, né? Então hoje ele tá lá na represa, num morro, algo assim, lá em Mariporã, e ele tá com o radinho lá, perguntou se o pessoal tava na rodada, falando, eu falei que sim. Ele tá tentando fazer escuta lá. Mas com essa antena que vem no rádio, eu acho que vai ser meio impossível de ele ouvir. A antena é meio surda, não pega nada. Ruim essa antena que vem nesses rádios. Agora, quando põe a outra, fica legal. Ok? É isso aí, viu, ô Paulo? Bom dia pra todo mundo aí da rodada, quem tá participando, quem tá na coruja. Não anotei o nome de ninguém aqui ainda. E aos corujas, que rádio escuta também, Forte 73. Então a palavra Papa Yankee 2, EXU, Paulo, rodada alto-falante, aqui Papa Yankee 2, Golf Alpha Charlie. Meu nome é Roberto, eu estou pela Vila Mariana. Câmbio. Ok. PY2 Golf Alpha Charlie.
Roberto Vila Mariana. Mais alguém? Deixa eu dar bom dia para o Thiago Komura. Acho que é isso, né? Depois você me corrige. Tá bom, Roberto? Eu errei lá o sobrenome. Depois você me corrige, ok? Thiago Komura. Ohayô, alguém quer doscar? Toma arigato. Então tá aí. Mas se ele responde, é um DX para o Thiago de HT, hein? Tá aí, ô Thiago. Grande abraço e bons contatos. É isso aí. E aqui tranquilo, tá bom, Roberto? Quanto anteninha. Vem uma anteninha básica mesmo, né? Essas antenas de HT. Até fala longe se estiver num lugar alto. Né? Se estiver num lugar bem alto, você chega longe. Exemplo, Pico do Jaraguá, né? Qualquer HT ali com 3, 4, 5 watts, você põe final de escala aí para um monte de gente, ok? Agora, se você não tiver num ponto muito alto, aí já é complicado, né? É falar no bairro ali, né, alguns quarteirões para frente e tal, mas o segredo é a antena, né? Eu sempre falo para os amigos. Você pode ter um rádio de 100 watts. Né? Onde está o segredo? Na antena, ok? Potência sem antena não é nada, né? Até eu prefiro, né, um rádio QRP. Tá? Para quem não sabe, um rádio QRP é um rádio aí de pouca potência, né? 5 watts, 10 watts, hein? É um rádio QRP. Agora, antena é o segredo, né? O pulo do gato é a antena. Né? Tanto que com rádio de 12 watts, hein? Lá nos 11 metros eu fiz DX aí com o mundo inteiro, né? Pô, mas era só antena? Não era só antena, né? Então tinha antena direcional, tinha rotor, tinha uma torre, tinha um mic de ganho, alguns elementos em cima desse rádio de baixa potência, ok? Então 12 watinhos, tá? Nunca usei linear, tá bom, Roberto? Nunca usei linear nos 11 metros. Tá? E com 12 watts eu fiz aí o planeta Terra inteirinho, ok? Não todos os países, né? Mas uma grande parte eu fiz ali, né? Da Europa, Canadá, Estados Unidos, América Latina inteirinho, ok? Países da África, Austrália, Japão, enfim. Então tem o QSL, é dar com pau, um monte de caixa de sapato, ok? Tudo com 12 watts. Mas qual o segredo? Antena, né? Antena, torre, rotor, né? Mic de ganho, que eu tinha falado, né? Então você faz DX aí com o mundo inteiro, com 10 wattinhos, tranquilo. Mas o segredo está lá fora, é antena, né? Esse é o grande segredo, né, Roberto? Bom, mais alguém na frequência? Tanto que quando eu vim para o radioamadorismo, isso com 18 anos, eu comecei nos 11 metros com 15. Tá? 18 anos eu vim para o radioamadorismo. Tá? Eu fiz um repeteco, né? Tudo que eu fiz lá em 11 metros, né, eu fiz em 10, 12, 15, 17, 20 metros, tá bom? E 40 e 80 era mais restrito, né? Porque era antena de polo, né? Lá eu não investia muito em antena para essas bandas, mas de 10 a 20 a gente tinha lá, né? A torre, tinha antenas direcionais, então a pegada era bem interessante. Tá? Mas foi, olha, sendo bem sincero, foi um repeteco, né, aqui no radioamadorismo que eu fiz em 11 metros. Tá? Você está em HF lá entre os 10 e os 12 metros, né, Roberto? Então, modus operandi, tudo igual, né? Muda o quê? A banda e a frequência. Ao invés de falar CQ, 11 metros, fala CQ, 10, 12, 15, 20 metros. É igual, né? O modus operandi é exatamente igual. Tá bom? Então é isso aí. 11 horas e 23 minutos. Mais alguém na frequência? PY2 Wolf Alpha Charlie, adiante. Só me confirma se é Thiago Komura, se eu acertei o nome dele, ok? Ok, tá aí, Papai Yankee 2, Golf, EXU, olha, trocando os indicativos aí. PY2, EXU, Paulo, rodada alto-falante, no retorno, Papai Yankee 2, Golf Alpha Charlie. Tudo entendido. O sobrenome é começa com Okumura, ok? Tava quase certo. Mas não se preocupe, todo mundo erra. Não tem uma empresa que eu vou com esse cara assim que o pessoal acerta o nome dele.
ninguém acerta, viu? O pessoal chama de Komura, de Japa, e aí por aí vai. Tá bom? Okumura. Thiago Okumura. Gente boa, hein? Pensa num figura. Ok, ô Paulo, é isso aí, viu? Tudo entendido aí quanto a antena. Rapaz. Antena é tudo, né? Não tem... Quanto a isso, não tem... Eu acho que é o ponto mais importante da estação. É a antena. Eu assino embaixo em tudo que o amigo disse aí, em suas considerações sobre os pontos altos ali no Pico do Jaraguá, no VHF. É impressionante, né? O contato que se consegue, né? A distância consegue se atingir com pouquíssimos watts, né? Imagina colocar lá no Pico do Jaraguá uma antena com uma GP9, uma MA6000, até uma tranqueirinha dessa que eu montei aqui na janela, colocar em cima do Pico do Jaraguá, né? Nossa, deve atingir assim quilômetros, né? Deve chegar em outra cidade. Tá aí o exemplo das repetidoras, né? Geralmente são instaladas aí nos pontos bem altos, né? Vai longe pra burro, né? É muito legal, hein? E realmente a antena é tudo. Para você ter uma ideia, quando eu comecei aí no rádio também, eu comecei sempre com montagem, né? Transmissor por 40 metros AM, que eu gosto muito do AM, né? Eu comecei ali no AM em 40 metros, né? Então, vou falar da minha da minha experiência no rádio que eu tive, né? No início foi muito os 40 metros amplitude modulada, né? O pessoal da montagem ali e tal. E eu notei o seguinte, e eu faço isso até hoje. Sempre que eu vou montar algum equipamento, alguma coisa na minha estação, eu começo pela antena. Ok? Eu começo pela antena. Porque eu preparo a instalação da antena, desço o cabo, aquela coisa toda. E eu sei que, pelas características da antena, que tipo de tanque final eu vou ter que fazer no transmissor. Tamanha importância a antena. Se a antena não estiver bem preparada, bem ajustada, de nada adianta colocar muita potência, de nada adianta comprar um rádio caríssimo e sofisticado, né? Não vai se aproveitar nada, né? Você pode ter lá 100 watts, como tu disse aí, um linear, elevando a potência, só vai criar problemas. Não é verdade? Então, é importante ter aí a antena bem preparada, bem instalada, conhecer as características da antenosa, né? Deixar ela bem preparadinha e descer a linha de transmissão bem caprichada ali, tudo certinho, né? Aí sim, aí vai poder aproveitar bem a estação, vai poder ouvir em boas condições, fazer boas transmissões, né? Ok? Eu também teve um período aí que eu fiz alguns DX em 10 metros, né? Falei com muitas pessoas aí em boa parte da Europa ali, Estados Unidos. Fiz um contato com o Japão. Mas isso não é nada, né? Tem colegas aí que os caras são experts no assunto, né? O pessoal fala aí, fala como, mas fala mesmo, né? O pessoal bom de DX aí. Eu só fiz algumas experiências, alguns contatos aí, que foram poucos. Eu não sei falar inglês também, eu tenho uma certa dificuldade com isso. E eu lembro que no primeiro contato que eu fiz, eu fiquei com vergonha de entrar, você acredita? De errar na hora de falar lá, eu fiquei extremamente encabulado por não saber falar inglês. Mas
Aí eu fui vendo que os contatos não são bate-papos, né? Como nós estamos fazendo aqui. Geralmente os contatos são rápidos, passado informações ali de quanto chegou, né? O nome, o prefixo e a localidade e tal. No máximo ali fala o rádio que você está usando, a antena, algo assim. Coisas muito rápidas, né? E já parte para outro contato. Então, eu fui meio que me acostumando ali a fazer isso. E lá eu aprendi até umas palavrinhas, né? Aprendi umas palavrinhas. Ok? Mas no começo eu fiquei bem cabulado de falar algo errado, de a pessoa lá do outro lado não me entender, mas foi tudo bem. Aí acabei ganhando aí alguns cartões QSL da Holanda, Japão, Chile, Argentina não recebi nenhum, infelizmente. O pessoal da Argentina não manda cartão, não sei porquê. Tem a Croácia também, que eu falava com um cara lá da Croácia, mas eu nunca recebi um cartão dele. Enfim, o radioamadorismo, na minha visão, me estendendo um pouco aqui, Paulo, você me perdoe, mas o radioamadorismo para mim é uma grande escola, né? Quanta coisa boa a gente aprende. Eu penso que o radioamadorismo é a maior escola técnica do mundo. A gente, além de aprender a lidar com ferro de solda, com fios, essas coisas, a gente acaba aprendendo aí, com um pouco de esforço, outro idioma, né? Pelo menos algumas coisas. Ok? É isso, né? E aprende a fazer um pouco de antena, né? Aprende a montar umas anteninhas também. Tá certo? E fazer amizade, né? Puxa, quanta gente a gente conhece aqui no rádio, né? Várias pessoas diferentes, mas com o mesmo ideal, né? Com a mesma paixão aí, que é o rádio. E só para complementar, uma vez você falou aí no rádio, lá uns 2015, 2016 mais ou menos, nessa época, que o radioamadorismo, o radioamador tem personalidade, né? O radioamadores tem características e personalidade própria. Uma pessoa diferenciada dentro da sociedade. Ok? Então tá aí. Falei demais, hein? Baita câmbio espada, aí tá nós. A palavra é sua, Paulo. PY2EXU, Paulo, aeroporto de Congonhas. Aqui é PY2 Golf Alfa Charlie Roberto pela Vila Mariana. Câmbio. Ok. PY2 Golf Alfa Charlie Roberto Vila Mariana. Mais alguém? Ok. Então, vamos em frente, né, Roberto? Isso é exatamente o que é o radioamadorismo. Até o contexto, né, é muito mais fácil, né, do que só um contato ali a longa distância que, né, pode rolar um bate-papo, um time maior na frequência. Né, quando isso acontece, é vapt-vupt. Né, normalmente ele nem fala o nome, ok? Pega o indicativo, né, e se for o caso, né, QSL via birô, QRZ, né, enfim. O caixa postal, né, que tinha muito no passado, né? Via birô, pra quem não sabe, o birô é a central de QSLs da Labre, ok? Então, para quem é labriano, né, você manda QSLs para a Labre, né, e a Labre distribui, né, a nível Brasil e para todo o planeta, ok? Um QSL para o Japão, Canadá, não importa. Né? A Labre se incumbe de mandar esses QSLs. Tá? Ou quando você recebe, né, Roberto? QSL de todo o planeta e de todo o Brasil, ok? Quando eu não era labriano, né, eu fazia tudo via caixa postal, ok? P.O. Box, né? P.O. Box, caixa postal. Se o número, né, as cartas iam para aquela sua caixa postal, ok? Mas hoje o QRZ aí, né, faz esse papel, né? Muito pouco se usa aí, né? Um birô, uma caixa postal, né? E quando acontece é muito rápido, né? PY2 Golf Alpha Charlie, Roberto 57, abraço. Pá, entra outro. Né? Fulano, indicativo. Às vezes você nem fala o nome, né? Fala indicativo, 73. Fala o sinal normalmente, né? 59, né? 57, 55. O que é isso, né?
é uma indicação, primeiro, né? De 1 a 5 é o áudio, ok? Então, áudio 1 é um áudio muito ruinzinho, né? Áudio 2, meia boca ali, né? O 3 é mais ou menos. 4 é um pouquinho melhor e 5 é um áudio muito limpo, muito inteligível, ok? Então, esse primeiro número, né, que o pessoal passa em DX, ok? Essa relação de 1 a 5 do áudio, ok? E de 1 a 9 o sinal, né? Ou 9 mais 10, né? Vamos falar 5, 9 plus, né? 9 mais, ou 5, 9 plus 10, 20, né? 9 mais 10 mais 20, enfim, tá bom? Só isso, só isso. Então, o conteste é muito rápido, né? E você não fica com papo furado, né, Roberto? Você passa ali um indicativo 5973, né? E cai fora, né? Tem 2, 3 chamando. Você anota, né, fulano, né? Indicativo. Tá? Aqui é o PY2 Golf Alpha Charlie. Nem fala o nome. Tá? PY2 Golf Alpha Charlie 5973. Ele, ok, abraço, tal. E vai embora, né, Roberto? Quando não acontece, pode ter um papinho a mais ali, mas é tranquilo, tranquilo. PO2, Quebec Kilo. Não, Oscar Kilo Quebec, né? Bom dia, grande abraço, tá bom, Fernando? Tudo de bom. E seja bem-vindo à rodada Alto-falante. PO2 Oscar Quebec Kilo. Aí, com a gente na live. Bom, mais alguém na frequência? Ok. PY2 Golf, Alpha Charlie, adiante. Ok, tá aí, Papa Yankee 2, EXU, Paulo, rodada alto-falante, no retorno PY2, Golf Alpha Charlie, Roberto, pela Vila Mariana, que é série total, hein? É isso mesmo, hein? É verdade, é isso aí tudo. 5-9, 5x9. Era muito legal, né? Alguns falavam assim pra mim, strong signal, chegava forte pra ir lá, né? Falava isso aí. Uma vez eu tava, fui lá no QTH, lá na Zona Leste, onde eu morava lá, né? No prédio onde eu morava. E a antena ficava lá no topo, lá. Aí eu tava almoçando, rapaz, um sábado à tarde, assim. Tava almoçando, o rádio ligado. E apareceu um francês chamando lá. Mas, nossa, ele tava chegando, explodindo tudo. Muito forte, cara. Aí eu larguei o prato lá na mesa, lá, fui falar lá com o francês. Pô, eu consegui falar com ele. Aí registrei tá lá no QRZ, né? Esse site é muito legal. Aí registrei lá no QRZ o contato. E eu também tenho um site que chama EQSL. Poxa, faz tanto tempo que eu não entro lá, nem sei se existe ainda, tá? Tô falando aqui, mas nem sei se existe. Eu imagino que sim. Então, o pessoal, ao invés de mandar cartão, começou a usar muito esse EQSL, né? E você cria ali um cartão ali. É um cartão no computador, né? Uma imagem. Aí você manda para a pessoa, você registra o contato, tudo direitinho e manda, né? Aí vai aparecer no teu arquivo lá, você baixa o cartão. Eu tenho vários no EQSL. O mais prático, não se usa sistema de correio muito, via birô, via labre, ou caixa postal mais, né? Tem esse EQSL. Aí você pode imprimir se você quiser. Eu imprimi alguns. É legal. Da Holanda eu recebi alguns muito bonitos, né? Então é um hábito do radioamador colecionar esses cartões, né? Eu também gostava muito do cartão que era enviado antigamente nos contatos de amplitude modulada. Eram uns cartões bem simples, né? Aqueles cartões assim, desenhos, coisa muito simples assim, o prefixo no meio. Tem alguns que tem alguns desenhinhos assim, alguns são bem criativos, inclusive, porque antigamente o pessoal criava o próprio cartão, né? Colocava ali um desenho significativo e tal, e mandava. É muito legal, a história do cartão QSL é muito bacana, né? E nos 11 metros, eu recebi muito cartão postal, viu? Pessoal lá do Nordeste,
que eu fazia contato, me mandava cartão postal lá do Nordeste. Eu tenho uns cartões postais do Nordeste muito bonitos, muito legal. Pernambuco, tem da Paraíba, né, Ceará. E são cartões, o pessoal escrevia atrás, né, contato, um agradecimento ali, manda, né? Eu tenho tudo isso guardado, muito bacana, viu? Então é uma coisa que faz parte aí do nosso hobby, né? Colecionar esses cartões aí, muito legal. É isso. Paulo, eu vou ficando nesse câmbio aqui, agradeço aí ao amigo ao contato aí, a participação aqui na rodada Alto-falante. Eu vou precisar sair aqui, compromisso com a Cristal, mas caso tenha uma edição mais à noite aí, eu retorno, senão eu retorno amanhã. Que é Celi, então tá aí. Muito obrigado pelo contato. Eu deixo a palavra contigo, ouço mais um câmbio e fico despedido, ok? Adiante, Papai Yankee 2, Europa, Xingu, Uruguai. Aqui, PY2, Golf, Pachária, Roberto, pela Vila Mariana. Câmbio. Ok. PY2, Golf, Alpha, Charlie, Roberto. Mais alguém? Interessante que, sem querer, né, eu tirei uma dúvida lá do Fernando, tá bom? Nosso amigo Fernando aí na live com a gente, né, e ele sempre se perguntava, né, que raio que são esses números, né? Então, sem querer, já ajudei o Fernando. Olha lá, Fernando, é isso mesmo, hein? Então, olha lá, hoje você já sabe, né? Essa relação é exatamente isso. Então, a primeira numeração de 1 a 5 é o áudio, né? De 1 a 5, essa relação que eu já te passei, ok? E de 1 a 9, ou 9 mais 10, 9 mais 20. O pessoal não fala, né? 9 mais 10, fala 5, 9, ou 5 by 9 plus, né? 9 mais. Pode ser 9 mais 10, 9 mais 20. Né? Alguns mais perfeccionistas, 9 mais 10 ou 9 mais 20, tá bom? Mas depois que você pega esse jeitão, né? Você vai embora, tá bom, Fernando? É tudo questão de ficar corujando e assimilando aí os três jeitos aí do DX, ok? Então tá aí, fica à vontade, tá bom, Roberto? Entendido? E qualquer coisa retorna aí. Amanhã, rodada alto-falante, 2 edições, hein? Na primeira edição, a partir das 3 horas, porém, a live às 6 horas. A segunda edição também, né? Mesmo horário, 3 horas, porém, a live às 18 horas, tá bom? Por quê, né? Por que a live é mais curta? Para não ficar um vídeo muito... Já é grande, né? Nossos vídeos são meio exagerados, né, Roberto? Hoje, por exemplo, hoje o nosso time das 3 ao meio-dia, né? São mais de 9 horas, quer dizer, já é um vídeo muito grande, né? Então, para não ficar tão grande durante a semana, eu faço da hora da aula, né? Quando começa a aula de CW, ok? E começa concomitantemente a live, tá bom? Mas a rodada via radiofrequência já tem umas 3 horas aí via radiofrequência, ok? Então fica a dica para os amigos. Abraço, hein, Roberto? Bom almoço e tudo de bom, ok? Fica à vontade. PY2 Golf, Alpha Charlie, Vila Mariana. Ok, QSL, PY2EXU, Paulo, no retorno PY2 Golf Alpha Charlie aí, na reta final aqui, já preparando aqui para sair com a Cristal aqui. Tem que ir lá na feira, viu? Ela já passou aqui, já me deu um peteleco na orelha, viu, Paulo? Já deu um peteleco na orelha e falou assim, ó, larga esse rádio aí, seu munheca de sacateco. Você vai na feira comigo. Então manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é isso, Paulo? Um abraço pro amigo aí que tá na live. Que é sério aí quanto ao comunicado, né? 5 by 9. O primeiro sinal é o áudio, depois vem o sinal da portadora, né? Do sinal de rádio mesmo, do RF. Então, eu no começo aí eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu tinha vergonha de falar mesmo. Eu ficava travado ali na frente do rádio, eu não saía, viu? E o cara me chamando lá, rapaz, putz, que situação. Mas depois eu deslanchei aí, eu soltei a voz ali
comecei a falar e beleza, aí foi. Mas é isso, são os contatos rápidos. Uma vez ou outra, eventualmente aparece, o cara pergunta algumas coisas, mas à medida que você vai falando, você vai se educando o ouvido. Tem radioamador que tem curiosidade, pergunta alguma coisa. Mas dá para entender a pergunta. Aí responde, mas responde do jeito que você sabe, não tem... Pelo menos eu faço isso e nunca deu errado. Né? Ok? Tá aí, obrigado, Paulo, pelo contato. Forte 73 e até a próxima. PY2EXU, Paulo, rodada alto-falante, aqui, papai, aqui, 2 Golf Alpha Charlie. Fica despedido. Um abraço a todos. Ok. Fica à vontade, Roberto. Quando acontece, tá, eles se restringem ao indicativo, né, sinal e 73, ok? Muito, muito rápido, né? Em 1 minuto você faz uns 10 contatos ou mais, tá bom? É pauleira, né? Quando acontece, não tem papo furado, tá bom? Vou te mostrar um dos radioamadores mais rápidos do planeta, ok? É um alemão, né? Me cobra na próxima vez que você voltar, o Roberto. Vou te mostrar esse cara fazendo conteste, ok? DX é uma coisa, né? Quando é conteste, você não perde tempo, né? Indicativo, sinal, 73. O amigo lá, 73, dá o sinal também, você vai para outro, né? Já tem uns 3, 4 chamando e tal. Acontece, é pauleira, né? Muito, muito rápido. Vou te mostrar o que esse cara é rápido em fonia nas bandas de HF. Tá bom, Roberto? Vai lá, senão se apanha da esposa, hein? 11 horas e 45 minutos. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Okay. Colega que está chamando. Bom dia, grande abraço. PY2EXU, Paulo, rodada alto-falante, adiante. Santiago Lima Delta, São Bernardo do Campo. Bom dia, grande abraço. Tudo em paz, tranquilo? PY2EXU, Paulo, adiante. Dois Romeo, Kilo Delta. Agora, corrigido, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. O 2, Romeo, Kilo Delta. Deixa contigo. E abraço, adiante.
Ok. Tem um pouquinho de ruído junto com o áudio, mas eu daria uma dica. Tá bom, Ricardo? PY2 Romeo, Kilo Delta, fala um pouquinho mais perto do mic. Então, se falar um pouquinho mais perto do mic, o áudio vai chegar um pouco mais forte. Tá bom, Ricardo? Eu acho que perguntou alguma coisa, eu não entendi, ok? Vou pedir para você reportar a pergunta novamente. PY2 Romeo, Kilo Delta, Ricardo, adiante. Ok. PY2 Romeo, Kilo Delta, Ricardo. São Bernardo do Campo, né? É isso aí. Aqui tudo tranquilo, tá bom, Ricardo? Tudo em paz. Obrigado aí pelos votos, né? Passando só para os cumprimentos, mas tá bom, chegando aqui 87878, ok? Como tem um chiadinho forte aí na frequência, não é culpa aí da sua estação, ok? Então, quando tem chiadinho aí, o segredo é falar bem perto do mic, né? O áudio vem bem mais forte, você atropela aí o ruído, tá bom, Ricardo? Mas tá excelente. Tá, sinal de 7 e o áudio agora, que você falou pertinho, bem melhor, ok? PY2 Romeo, Kilo Delta, PY2EXU, adiante. Ok. Então tá aí, Ricardo. Obrigado mesmo, hein? E apareça sempre, tá bom? Hoje tem um ruidinho chato, mas tem dias que tá limpa a frequência. E é um belo sinal, né? Um belíssimo sinal, ok? Mas tem dias que tem esse ruído, atrapalha um pouco, mas tá bom. Um dos segredos, né, tanto para DX, ok? Fonia, né, como o uso local aí, né, VHF, OHF, tá, mas principalmente DX é o áudio, ok? Então, uma dica boa para os amigos, né, é o áudio com mic de ganho. Tá? Não significa que você vai jogar todo ganho, todo volume, né? Você tem que acertar esse áudio, mas ajuda muito, ok? Fazer DX sem um mic de ganho é complicado. Às vezes tem, né, rádios que o próprio mic original, né, dá um áudio muito bom. Né? Alguns, tá? Não todos. Tá? Nesse caso, né, um mic de ganho, né, um baita auxiliar, ok? SSB, principalmente, né, onde o áudio empurra a potência, né? Se você fala longe do mic, ou, né, tem o hábito de falar bem baixinho, né, o teu rádio de 100 watts, né, provavelmente vai sair com menos potência, né, porque o segredo está nesse áudio que está empurrando a potência, ok? Tanto que você vê pela deflexão do sinal no rádio. O ponteirinho ali chegando no meio da escala, é sinal que você precisa um pouco mais de áudio, ok? E cada radioamador vai ter uma pegada diferente. Né? Tem radioamadores que tem um vozeirão, né? Fala muito forte, muito alto. Né? Alguns mais ou menos, né, como eu me encaixo nesse mais ou menos. Alguns, né, que falam um pouco mais baixo, normal, né? Característica de cada radioamador, ok? Mas a dica é o mic de ganho, ajuda muito. Tá? Se o rádio tem lá o nível de volume, o ganho, né, você põe lá um ganho mais forte, esse ponteiro, né, deflexiona até o final, né, indicando lá que você está saindo com picos de 130 watts, 120 watts, é nota 10, ok?
Se você vai estar com áudio mais ou menos e o ponteirinho não chega nem na metade, é sinal que falta áudio, isso em banda lateral, tá bom? E AM, FM, né, são os amigos que vão te dar o indicador, ok? Como o portador é única, né? Vai chegar 7, 9, independente do áudio, então os amigos vão falar, ó, o áudio está muito forte, o áudio está bom, o áudio está fraco, né? Enfim. Essa é a dica aí para os amigos. Então tá aí, ô Ricardo. Grande abraço e um bom domingo, ok? Bom, mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Papa Uniforme 2, Whisky Tango X-Way. P2, Whisky Bravo X-Ray. Ok. O 2 Whisky Tango X-Ray. Amigo Wagner. Nosso amigo Alex, vizinho aqui, né? P2 Whisky Bravo X-Ray. Mais alguém? Fala, Wagner. Bom dia, grande abraço. O Ricardo está lá por São Bernardo do Campo, ok? É o P2 Romeo Kilo Delta. Fala, Wagner. Tudo de bom e um bom domingo adiante. Que sério, Paulo. Chegou mais um amigo aí, depois no espaço, né? Aí o Paulo vai dar uma oportunidade aí. O Paulo, obrigado aí pela oportunidade. Bom dia, Ricardo. Chegando aqui para mim, 3. O áudio está realmente prejudicado um pouquinho, mas deu para escutar perfeitamente. Tá bom, Ricardo? Forte 73. Para você também, Paulo. Cheguei agora há pouco, fui fazer a feira, como normalmente eu faço de sábado, né? Mas ontem estava complicado aqui, aí a gente acabou indo hoje para fazer uma feirinha aí, para ver se traz as verduras e os legumes mais frescos, né? Mas nada como ser a GESP, hein? Quando dá, eu vou para lá, viu, Paulo? Agora, quando não dá, tem que fazer a feira do bairro. Isso aí. Tá bom, Paulo? E o resto tudo bem por aqui, graças a Deus. Tá bom? Ok. Maravilha, Wagner. P2 Whisky Tango X-Ray. Tem mais um colega aí chamando. Só um minutinho, tá bom, colega? Já abro. Oportunidade, já te passo. Tranquilo? Fala, Alex. Muito bom dia, grande abraço. P2WBX, adiante. Beleza, Paulo? Sou eu, P2WBX, Alex aqui, Zona Sul, bairro Saúde. Ouvi o colega Ricardo, lá de São Bernardo, chegando bem aqui, o Wagner também, e você aí também. Certo? Somente hoje para cumprimentar, quase no final da rodada, né? Faltando alguns minutos aí para o meio-dia, mas há tempo de entrar para cumprimentar você e os colegas aí. Enfim, participar da rodada aí. Deixar um bom domingo a todos, certo? O tempinho tá mais fresco hoje, aqui em São Paulo, né? Convidativo também para sair. Agora, já não sei se vem chuva à tarde, né? Ultimamente está assim, né? Chega de tarde aí, tem chovido bastante. E é isso daí. Certo, Paulo? Então dá prosseguimento aí. Somente na escuta até o fim da rodada aqui. Por mais uns minutos. Estamos de rádio ouvinte. O pessoal que não participou ainda tem tempo de participar, hein? Certo? Como diz o colega lá, fala a todo instante na rodada alto-falante, não é isso? Dá tempo de quem não falou, falar. Certo, Paulo? Aquele abraço aí. Parabéns mais uma vez pelo comando de uma rodada aí. Tantas horas que o Paulo fica aí no domingo, conversando com os colegas aí, né? Fazendo a rodada. Sempre muito bem comandada pelo Paulo. Y2EXU, a palavra é sua. P2 Whisky Bravo Xadrez. Agradece e encerra aqui a participação. Ok. P2 Whisky Bravo X-Ray. Alex, vizinho.
Aeroporto de Congonhas. 2WPX. Apaguei, hein? Você falou que ia ficar só na coruja, então eu ponho o número na frente, que é o controle da rodada. Okay? Apaguei o número, né? Apagou a linha inteira, hein? Falei, ixi, o Alex vai ficar bravo comigo, hein? Mas corrigi, viu, Alex? Sem problemas, hein? O patrão é exigente. Ó, se não fizer hora completa aos domingos, não almoça, hein? Vai comer pão duro com água. Falei, tá bom, né? Então, para ter um almoço aí, a gente faz aí uma horinha extra, né, Alex? Tem que ser, né? Bom, tinha mais alguém chamando. Quem é o colega adiante? Ok. Fala, Ricardo. Vamos ver se o Ricardo ouviu o Wagner. Provavelmente o Alex também, né, que estão ouvindo ele. Então, chegou, né, para o Wagner, jogou para o Alex, tá bom, Ricardo? E chegando para mim. Tá de bom tamanho. Fica a observação só do áudio, que é bom, né? É bom quando 2, 3 amigos dão um reforço na ideia, tá ok? PY2 Romeo, Kilo Delta, adiante. Positivo. Que SL, tá bom, Ricardo? Agora melhorou muito, nossa, agora o áudio deu uma crescida aí, tá muito bom, hein? Mas fica a dica para os amigos. Tá? Eu dei a dica para o Ricardo do Mike de Ganho. Tá? O Mike de Ganho é um coringa, ok? Quem conhece o baralho, né, joga qualquer coisa aí, sabe que, né, o tal do coringa no baralho é aquela cartinha que é o quebra-galho, né? Sempre ela ajuda muito, né, o Ricardo? E o Mike de Ganho é um coringa, ok? Seja em AM, FM, SSB, ok? Tem modos digitais, até em modos digitais, né, que é diferenciado, mas é um baita de um ajudante, tá bom? Então fica a dica aí para os amigos, né, do uso do Mike de Ganho, que é sempre bem-vindo. Tá? Não é à toa, tá? Não é à toa que no mundo inteiro você tem fabricantes aí de todas as marcas de rádios, né? Você tem mics aí da Icon, Kenwood e a ESO, ok? Simples, mais ou menos, sofisticado, né, com gráfico, né, para áudio, né, com uma curva ali de 3, 5, 7, 9 bandas de equalização, ok? Tem mesa, né, tem amigos que usam mesa, enfim. Mas é muito, muito útil. Tranquilo. Mas olha, um bom mic de ganho aí, simplesinho, né, made in Brasil, você não precisa comprar um top, né, caríssimo importado, ok? Tem várias opções aí do Brasil. Tá? Uma dica que eu já usei muitos é o KBS, ok? O KBS, nosso amigo Soares, é um exemplo. Né? Bom, bonito e barato. Tem, né, de vários e diversos modelos, mas olha, o mais simplesinho funciona 1000, né? Muito, muito bom, ok? Eu já tive vários da KBS, todos, né, para AM, FM, banda lateral, nossa. Para DX, então, nem se fala, né? É uma mão na roda, ajuda muito, muito, muito. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? É o Alex, eu posso fazer um teste de áudio com você rapidinho? Pode, manda bala, Alex. Hoje é de graça, hein? Ok, eu mudei aqui, deu uma mexidinha. Você notou alguma diferença aí no áudio? Quando eu tava falando, tava baixo ou já tava bom? Notou alguma diferença? Põe o ajuste anterior agora, tá bom? Você fez um câmbio com esse nível, né? Volta no ajuste anterior, tá bom, Alex? Pronto, já voltei no ajuste anterior. Houve alguma diferença ou é a mesma coisa? O que você acha aí? Ok. Faz a troca no mesmo câmbio. Fala, ó, tô no ajuste anterior, né, e agora no outro ajuste.
Tá? Faz as duas opções no mesmo câmbio. Beleza, só um instante aqui, deixa eu... Tá desse jeito, é que eu tenho que soltar o mic aqui, ó, senão eu não vou conseguir. Ok, esse é o jeito 1. E aqui o jeito 2, não sei se houve alguma diferença. Alô, alô, jeito 2 aqui. Não deu para perceber, ok? No jeito 1, né, o LED acendia de áudio. Do modo 2 não está acendendo. Tá? Mantém a mesma distância, tá bom, Alex? Tenta manter a mesma distância e o mesmo volume de voz, ok? Repete a experiência, adiante. Não, beleza, não, tá na mesma distância, sim, tá na mesma distância. Isso daqui é o jeito 1. É porque uma vez eu mexi aqui, você falou que tinha dado diferença aí no áudio. Então, não sei se ele, como está na memória, pode ser que não dê diferença. E se eu sair para um VFO, aí sim pode ser que dê diferença. Mas eu estou alterando aqui, né? Ó, está um jeito e eu vou mexer no outro. Entendeu? Só um instante. Aí agora está da outra forma aqui. Mas eu não sei se, como o rádio está na memória, eu não sei se ele assimila essa mudança que foi feita, ok? Ok. Aparentemente, no último modo ficou um pouquinho mais alto. Tá? Mas uma outra hora a gente faz experiência, porque às vezes você fala perto, né, fala um pouquinho mais forte dessa diferença que não é do mic, né, da sua voz mesmo, ok? Mas depois a gente faz uma experiência aí dos dois modos, né, mais calmamente, tá bom? E a gente percebe aí a condição de um jeito e de outro jeito. Tá bom? Como você está perto aqui, não dá muita diferença. Bom, mas alguém na frequência? PY2EXU, TX, Wagner, Interlagos, adiante. Ok, Paulo. Então, o Ricardo melhorou bastante o áudio dele, hein? Poxa, ficou excelente, tá bom? O Alex, bom dia, Alex, Forte 73, o Whisky Bravo Xingu, hein? Me parece que ele é o primo do Cláudio, PY2EXU, não tenho certeza, acho que é isso. Grande abraço para você e para o Cláudio também, que deve estar corujando por aí. Grande abraço. Tá bom, Paulo? Eu entrei aí para cumprimentá-los a todos, né, e desejar um ótimo domingo. Vou pedir aqui a permissão, que hoje eu estou com a neta, com a Lívia, e a gente precisa entrar agora num estúdio para fazer uns ensaios, hein? A menina está cantando agora, meu. Puxa vida, que bacana, hein? Por isso que eu digo, você tem que incentivar, sempre quando são pequenos, né, algumas coisas que é importante na vida. E a música é muito importante, né? A música, ela te educa, te acalma e também é uma matéria, né? Saber música através de partitura, de cifras, não importa. Mas o importante é você se dedicar à música quando você gosta, com um instrumento ou com a sua própria voz, né? Eu incentivo aí as duas, né? As duas netas. Eu curto muito. Então, eu acho que a pequenininha, ela pega o ukulele, viu, Paulo? E ela não tem realmente ainda coordenação para tocar um instrumento. E aí ela faz percussão, né? Fica muito bom. Sinal que já futuramente deve estar aí já tocando o instrumento. Tá bom, Paulo? Então vou deixar um abraço para você e a todos os amigos. Obrigado pela oportunidade. Um ótimo domingo. Abençoado a todos aí. Papo Uniforme 2, Whisky Tango X-Way, PY2EXU. Oh, desculpa, hein? EXU. Ok. PY2 Whisky Tango X-Ray Wagner, Interlagos. É verdade, em música, né, sempre bem-vinda, né,
Ô, Wagner, de todos os estilos, né? Segundo Pitágoras, música é a harmonia das esferas, hein? E por essa linha, a gente pode dizer o seguinte: quando estamos sintonizando uma antena, estamos tirando música dos nossos rádios, hein? Será que é isso? Bom, cada um interpreta da melhor forma, né? É isso aí. E parabéns para ela, hein? Parabéns e para o amigo Wagner também, que incentiva, né? Isso é muito bom. São 12 horas 9 minutos. Grande abraço e bom almoço. Tá bom, Wagner? Fica à vontade. Olha lá o Ricardo. Olha o que falou o Wagner, hein? Você vê que eu não estou mentindo, né? Mais alguém na frequência? Então vamos lá para São Bernardo do Campo. PY2 Romeu, Kilo Delta, Ricardo, adiante. Ok. PY2 Romeu, Kilo Delta, Ricardo, São Bernardo do Campo. Fica à vontade, tá bom, Ricardo? Grande abraço e apareça sempre aí na rodada, ok? Sempre será bem-vindo e bem recepcionado. Pena que não dá para entregar o cafezinho na porta, né, Ricardo? O Alex, ele vem buscar o cafezinho aqui, hein? Ainda reclama se não tem pão de queijo. Olha, Alex, aí já é demais, hein? O cafezinho a gente ainda fornece, né, cara? Mas pão de queijo já é querer demais, hein, o Alex? Bom, Ricardo está saindo. Mais alguém na frequência? Eu posso fazer a minha sustentação oral? Pode. Pode. Tem direito, né? Segundo a legislação da Anatel, todo radioamador tem direito à defesa, hein? Até 15 dias. Mas, como é seu amigo, né, eu posso te dar até 15 segundos. Né? Pequena diferença de time, né, Alex? Pode fazer a defesa, hein? PY2EXU Bravo, X-Ray, adiante. Não, Paulo. Tata Vênia. Você come tudo pão de queijo. Outro dia eu vim aqui, paguei pizza. Aí escutei você falando que eu levei a caixa da pizza embora. Entendeu? A caixa já estava vazia. Pô, se não dá, Paulo. Eu fui colocar a caixa no reciclável, fiz aí um bem para o meio ambiente e deixar as coisas limpas. O Paulo falou, pô, o cara veio aqui, trouxe pizza, levou a caixa embora, não deixou mais nada. Todo mundo tinha comido já, Paulo. Aí o pão de queijo já acabou. Assim não dá, Paulo. Assim não dá não, Paulo. Eu sou uma pessoa, eu como pouco, viu, Paulo? Mas faço... Tem que aproveitar, né, Paulo? Você vem aqui, tem um pão de queijo, tem alguma coisa, acaba aproveitando aí. Porque acho deselegante a pessoa oferecer e a gente não aceitar. Entendeu, Paulo? Então a gente aceita. Vamos embora. Tem que... coisa para fazer aqui, ó. Já estamos chamando, hein? Abraço para vocês aí, um excelente domingo a todos. Eu sou o primo do Cláudio, o Cláudio que é meu primo. Eu sou primo dele, que ele nasceu primeiro. Abraço pro Wagner aí. Ô, Paulo, aquele abraço, excelente domingo. Vamos encerrando, hein? PY2EXU Bravo Xadrez para Papai Yankee 2 EXU.
Ok. É verdade, né? Confirmando para o Wagner. São primos, tá bom, Wagner? O PY2CY, Cláudio, é primo do PY2EXU Bravo EXU, Alex. E vice-versa, né? Pior se tivesse a primeira condição e a segunda não fosse verdadeira, hein? Mas teríamos uma coisa chamada na física de paradoxo, né, Alex? Que negócio é esse, né? Como ele é teu primo e você não é primo dele? Me explica, hein? A física tem muito dos paradoxos, né, Alex? Coisa de radioamador. Bom, fica à vontade, ok? Quanto à pizza, a gente gosta de pizza e quando o amigo pode trazer uma caixa inteirinha pra gente, é bem-vinda, né? É isso aí. Positivo. Pô, legal, hein, Oliveira? Oliveira tá lá no Rio de Janeiro, viu, Alex? É o PY1 Papa Charlie, ok? É o PY1 PC, né, indicativo mais informatizado do radioamadorismo, né? Eu falo com o Oliveira o seguinte, que não existe nenhum indicativo tão informatizado como o indicativo dele, hein? Você tem um PC no indicativo? Eu não tenho, né, Alex? Eu tenho, também não tenho, né? Como tem um amigo nosso, o Daniel, né? O Daniel tem uma BMW no indicativo, hein, Oliveira? Ele chega aqui, né? O ronco já denota que ele está chegando na rodada, hein? PY2 BMW. Nossa, que indicativo, né? Esse é estiloso, né, o Alex? Quem tem uma BMW no indicativo, né? É coisa de rico, né? E o Oliveira também, né? Tem um PC no indicativo. É bem-vindo. Quanto à estação meteorológica, legal, viu, Oliveira? Muito útil, hein? Ventos, direção do vento, velocidade, temperatura máxima, mínima, né? E tudo aí, e mais um monte de coisa, né? Registra lá a mínima da semana, do mês, do dia, né? Parabéns, hein? Eu tô pensando, né, no futuro em comprar um brinquedinho desses, tá bom? Parabéns aí. Bom, mais alguém na frequência? Então, deixar com o Alex, né, para ele se defender, né, Oliveira? PY2 Whisky, Bravo, X-Ray, Faralex. O Wagner já foi, Ricardo já foi, e demais amigos só na coruja. Eu tava embora. Já tava saindo aqui, tá? Com a mão no botão do rádio. Mas o que você falou é verdade, né? Do Cláudio. Fiquei pensando, hein? Agora não cheguei à conclusão, esse paradoxo. É primo de quem? Eu acho que é porque ele nasceu primeiro, então eu sou primo dele. Ele é velho, viu, Paulo? Ele já é pessoa de idade. Brincadeira, né? Não, ele é uns meses mais velho que eu só. Eu fico brincando, porque ele é velho. É a paciência dele. Tá bom? É isso aí. Vou embora, gente. Vou embora. Tem que passar a comprar almoço ainda hoje, hein? Tá certo? Não é almoço fora, daquele que coloca a mesa lá fora, né, Paulo? Mas tem que comprar negócio aí, comer, né? É bom. Senão, chega lá, fica fila, tá lotado, essas coisas, ou não tem o que você quer, aí não dá certo. Tá bom? Passar na rotisseria aí, pegar os gordurames, como você falava lá no 11 metros, Paulo. O Paulo que não gosta de um prato, é um prato vazio. Não é isso? Aqui também. Tá bom? Vai embora. Depois a gente conversa aí. Já tá bem defendido aí. Tá bem defendido a minha defesa. E a explicação do meu primo aí. Não cheguei à conclusão, vou ficar pensando. Uma hora chegaremos a uma conclusão fechada sobre isso. Ok, Paulo? Abraço mais uma vez aí. Sabe que o radioamador é assim, né? Se despede e fica lá falando mais um pouquinho com aquelas pessoas que se despedem em casa, aí vai lá no portão, na hora que a pessoa vai entrar no carro, se despede mais e fica falando lá fora do portão. Hoje em dia não pode fazer mais isso, né? Fica pedindo na porta de casa, hein? Quem tem esse costume aí, fique atento, se despede dentro de casa,
Quando sair, já vai embora. Fica uma dica, né? Aí, já estamos vivendo em outro tempo. Aquele abraço. Eu sou o PY2EXU. Eu estou no bairro aqui que tem saúde até no nome. Bairro da Saúde. O Paulo está aqui pertinho também, no aeroporto de Congonhas. Ele que é o comandante da rodada. Retorno a palavra para ele e encerro. Papai aqui 2EXU. Encerrou PY2WBX. Com uma vantagem, né, Alex? Que na porta de casa você corre o risco do assalto mesmo, né? Levarem o carro, enfim, né? E aprontarem mil e uma. E quando você faz a saidinha no radioamadorismo, você não corre o mesmo risco, né? Totalmente seguro, dentro de casa, não toma chuva, não pega frio, nem vento, né? É maravilha, né? E as vantagens do radioamadorismo, né, Alex? Então, não tem comparação, né? Nada se compara ao radioamadorismo, não é? O que mais ia falar? Sobre a saidinha, né? Radioamador é assim, né? Se despede 2, 3, 5 vezes, até que a mulher, né, vai lá e fala, ó, se demorar mais uma vez, eu quebro esse rádio, hein? E ela já aparece com martelo, né, Alex? Aí você desliga tudo e sai correndo, né? Aí ele vê o risco que ele está correndo, né? Só esse, né? Eu acho que o único risco é esse. Mulher brava, né? Não vale a pena conferir, hein? Vai por mim. É que eu nunca tive nenhum rádio danificado, mas eu tenho histórias, ô Alex, de esposas que jogaram rádio pela janela do prédio, esposas que martelaram o rádio, esposas que puseram o rádio dentro de um balde com água, ok? Amigo, o que aconteceu? O amigo chorando, né? O que aconteceu? Pô, minha esposa jogou o rádio dentro de um balde com água, né? Eu falei, segura a onda, né? Não liga o rádio, ok? Tira a tampa, né? Da frente, de trás, deixa escorrer essa água, ok? E no dia seguinte, né, dá mais uma mexidinha ali para sair toda a água, ok? Liga um secador, né, no quente e vai jogando esse ar quente no rádio. Então, não acontece nada. Eu falei, não acontece nada. A não ser que tenha relé, né, e o relé não seja totalmente bloqueado, protegido, né, pode danificar relé, ok? O trafo, depende, né? Mas normalmente funciona. Então, quem, né, tiver aí esse prejuízo, né, que a esposa ficou brava e pôs teu rádio num balde com água, né, na frente dela você chora, esperneia, mas depois por trás você sai de fininho, né, tira a tampa de cima, de baixo, deixa escorrer água, ok? No dia seguinte, ou 2 dias depois, joga um ar quente, ok? No secador de cabelo da esposa, né, bate o ar ali, né, e deixa mais uns 2 dias de molho, tá bom? Se tem relé, se tem alguma coisa lá que pode ter um risco, aí você leva num técnico. E agora entrou areia, hein, Fernando? Eu dei a dica, hein? Dei a dica lá para a esposa do Fernando. Mas ela não vai fazer isso. Ela é uma boa esposa, né, Fernando? E não vai, a não ser que você pise na bola com ela, né? Olha lá, já deu umas dicas aí que o Fernando já não gostou, hein? O Fernando já ficou bravo com ela. Paulo, você tem que falar justo agora, hein? Minha esposa tá do lado ouvindo, hein? Ixi, que dureza, hein, Fernando? Mas tá bom. A gente às vezes fala demais, né? Tá vendo só? Bom, mais alguém na frequência? Então tá aí, um bom almoço a todos e um bom domingo. PY2EXU, Paulo, apagando. Tchau, tchau. Torre São Paulo, muito boa tarde, 1283.
Zona 283, boa tarde, ajuste no 0 no 8, aguarde pista livre. Aguarda no 0 no 8, agora no 283. Torre São Paulo, boa tarde, São 3930, ponto estarão no 7 pronto. Condições de decolagem imediata, se for possível. Então, 3930, uma boa tarde, ainda mantém a posição. A separação ficou curta aqui o controle, só aguardando. Sem problema, mantém o ponto de espera, São 3930. O gol no 247, solo 24, direita e Lima e o sol no 219, um bom dia. 219 direita, informa 5 de cauda na curta final. 5 de cauda, sim. Zona 283, tem livre pouso no 7 da direita, vento 020 graus com 3 nós. Autorizado pouso no 7 direita, agora no 283. Então, 3930, confirmando, decole imediato quando autorizado. Afirmativo. Gente, 3930, após o tráfego que pousa ali, mantendo o 7 direita, após. Após o gol na curta, autorizado a alinhar e manter no 7 direita, São 3930. Torre São Paulo, gol no 429, final no 7 direita. Gol no 429, boa tarde, ajuste no 0 no 8, aguarde pista livre. 1 no 0 no 8, aguarda pista livre, gol no 429. Gol no 283, solo 25, direito e solo 219, um bom dia. Direito 219, 283, boa. Então, 3930, autorizada a decolagem no 7 direita, vento 020 graus com 5 nós, após o controle, 12045, bom voo. Livre decolagem no 7 da direita, até 3930. Gol no 429, tem livre pouso no 7 da direita, vento 040 graus com 4 nós. Livre pouso no 7 direita, gol no 429. São 3930, informa 13 nós de cauda na... 13, ok, sim, graças à informação.
Papá, November Alfa Tango, uma boa tarde. O vento agora no equipamento é 070,5. O tráfego ascendente que decolou reportou 13 nós de caudas. Decola? Decola, November Alfa Tango. November Alfa Tango, ali mantendo 7 direita. E mantendo 7 direita, Tango. Próxima barra de parada. Juliette Romeo Yankee, ciente, uma boa tarde. Mantenha a posição. Torre Gono 429, livrando na Índia, informa que teve até 6 nós de cauda na aproximação. Ok, ciente, já estamos coordenando a mudança de pista, 429, ingresso na Lima e chame o 219 solo, uma boa. Lima 219, boa, Gono 429. Papá Romeo, Juliette Romeo Yankee, cruza a pista principal, mantenha Charlie. Cruza a principal e mantenha Charlie, Juliette Romeo. Ok, ciente, mantenha Charlie. Mantenha Charlie. Oi, São Paulo, bom dia. Papa Tango, Papa de Tocaço, estabilizado X-Ray no 7 direito. Tango, Papá Vitor Bravo, boa tarde, ajuste no 018, qual pátio após? Pátio líder após. Líder ciente, aguardando a pista livre. Guarda Vitor Bravo. Papá, November Alfa Tango, autorizado a decolagem no 7 direita, vento 080 com 4 nós, pós-controle 12045, bom voo. Decolagem após 12045, November Alfa Tango. Papá, o meu Juliette Romeo Yankee, informa o vento agora 080 com 4, decola no 7, confere? Confere. Ok, Juliette Romeo Yankee, cruze a pista auxiliar e mantenha a escuta na Sierra até o ponto de espera 197 da esquerda. Nós não temos condição de passar pela serra devido à envergadura do mar. Tem, Juliette Romeo Yankee, ingresse na pista no 7 da esquerda, chame alinhado e pronto. Pela pista, backtrack vai reportar alinhado e pronto. Papá Tango, Papá Vitor Bravo, pouso no 7 direita, vento 080 graus, 4 nós. O pouso no 7 direita, Papa. Torre, o November Alfa Tango só reporta o vento de través pra gente, viu? Decolamos com vento eco de 8 nós. Ok, ciente, grata informação, Tango. Alinhado, está pronto, Juliette Romeo Yankee. Papá Romeo, Juliette Romeo Yankee, autorizado a alinhar e decolar no 7 da esquerda, o vento 100 com 4, pausa controle 119,6, bom voo. Ali decola no 7 da esquerda e 19,6 pode. Obrigado, bom trabalho. O Papa Tango, Papá Vitor Bravo, solo 32, Índia Lima e solo em 219, uma boa tarde. Lima 219, boa tarde. São Paulo, boa tarde, voo 953, estabilizado e ILS. Voo 953, boa tarde, ajuste no 018, aguarde a pista livre. No 08, aguardando a pista livre, voo 953.
Gol 153, tem livre pouso no 7 da direita, vento 080 graus com 4 nós. Livre pouso no 7 direita, Gol 1153. A pista tá seca? Pista seca. Obrigado. Juliette, meu Yankee. Gol 1953, Solas 35, Índia Lima, Espalha 129, uma boa tarde. Boa tarde, Gol 953.